9h30 da noite. Já na Copa Sul-Americana, hoje, mais cedo, tivemos a vitória do Boca Juniors sobre o Recoleta, placar de 4-0 fora de casa. O Boca que já havia vencido por 3-1, então 7-1 no agregado, e o Boca também se classifica à próxima fase da competição. Espera justamente o vencedor de São Paulo contra a equipe do Bolívar. Já no Brasileirão Série B, temos nesse momento Londrina 0, Atlético Goianiense 0. Mais tarde, Náutico e Ceará 9h30. 9h35 para Goiás e Juventude. Esta aqui é a 23ª rodada da competição, meu caro Pedro Martelli. Ô, Agrela, conta pra mim quanto é que tá essa parada aí nos penais. 1-1, Fluminense e Rivadavia, não é isso? Agora nos pênaltis, correto? Exatamente, agora nos pênaltis, Martelli. A última cobrança por parte da equipe do Rivadavia, que se perder, está fora da competição. O Fluminense acabou de converter a sua última cobrança, está nas mãos de Fábio, aos 43 anos, mais uma vez, podendo fazer história com a equipe do Fluminense. O Arce, que fez o gol, inclusive, de empate do Rivadavia aos 51 do segundo tempo, vai neste momento para a cobrança lá na Argentina. Pode ser uma classificação histórica para o Rivadavia, que disputa a sua primeira Libertadores na sua história, meu caro Martelli. Então só falta o Arce, que fez de pênalti no finzinho do jogo, chamado pelo VAR, só falta o Arce. Indo para a bola agora, Martelli. Vamos ver a Grela, vamos ver a Grela. Gol do Rivadavia, gol de Arce com a perna direita. Isso, agora alterna. Correto? Isso. Já, portanto, a Grela informa o desfecho de Fluminense e Rivadavia. Vai rolar a bola 9h30 da noite aqui da Sede do Morumbi. O locutor está anunciando todos os 11 jogadores do São Paulo no telão. Em breve as escalações da Bandeirantes. A Bandeirantes levando a você de São Paulo, da Sede do Morumbi, a todos os cantos do Brasil e do mundo. O jogo de volta da Copa Sul-Americana, oitavas de final. São Paulo e Bolívar jogam já aqui na Bandeirantes. Você sabe, o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o Web Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu
Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. É o torcedor do São Paulo querendo a vitória, querendo a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana daqui a pouco. São Paulo e Bolívar vão se enfrentar 9h30 da noite. Rola a bola aqui na Bandeirantes no 107.3. No dial de São Paulo e da região metropolitana 107.3. Para a Baixada Santista que sempre está de olho. Para a Baixada Santista que na quinta-feira está de olho no Peixe no 106.7. Terminou o jogo do Rivadavia contra o Flu Agrela. Terminou e temos Fluminense classificado às quartas de final da Copa Libertadores, meu caro Pedro Martelli. Com isso, $1.700.000 embolsados pelos cofres tricolores lá no Rio de Janeiro. A última cobrança não convertida pelo Atencio, defesa do goleiro Fábio, o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol, aos 43 anos, mais uma vez classifica o Flu à próxima fase. Ele que foi o goleiro da única conquista do Fluminense da Libertadores até aqui em 2023, agora de novo entrando para a história. Fábio classifica o Flu e temos Flusão nas quartas da Liberta, Martelli. Fábio, hein? E não deram valor ao Fábio. Já tem São Paulo e Bolívar no microfone da Bandeirantes. Eu vou tirar nossa equipe de repórteres. Começando com o Timão. Corinthians renovou finalmente, hein? O destaque do Corinthians. Boa noite a você, Luiz Fabiani. O Corinthians planeja ter Memphis Depay no segundo tempo do duelo contra o Rosário Central pela Copa Libertadores da América. A expectativa da comissão técnica é que o camisa 10 possa atuar entre 30 e 45 minutos em sua reestreia pelo Alvinegro. Ele já consta no boletim informativo diário, o BID da CBF, e treinará sem limitações nesta quarta-feira, véspera do jogo. A Bandeirantes transmite o jogaço de bola. O Corinthians entra em campo na quinta-feira depois do jogo do Santos contra o Maracá. A informação do Verdão, Palmeiras joga amanhã. Boa noite a você, o aniversariante. Alô, Bruno Migliossi. O Palmeiras já está em Assunção, no Paraguai, onde enfrenta amanhã o Cerro Porteño pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, com possíveis mudanças na equipe do técnico Abel Ferreira. Uma delas, Maurício, pode ganhar vaga na equipe titular. A tendência é que Vitor Roque vá para o banco de reservas. Com o retorno do esquema de 3 zagueiros, Barbosa, recuperado de trauma no pé, deve estar ao lado de Gustavo Gomes e Murilo no sistema defensivo do Verdão. A informação, destaque do Peixe, falando do Santos. Alô, Everton Ramos. Fala, Martelli, tudo bem? O Santos já está em Ambato, na região central do Equador, onde enfrenta na quinta-feira o Macará pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, com a ausência de alguns jogadores titulares. É o caso de Neymar Júnior, Gabriel Barbosa e ainda Barreal, Igor Vinícius e Escobar. Este último, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também desfalcou a delegação, não viajou com a delegação até o Equador. O Santos joga na quinta-feira, às 7h da noite, no estádio Bela Vista. Time de jornalismo da Bandeirantes com Cristiano Panvec. Boa noite, Panvec.
Oi, Martelli, boa noite para você e para quem está conosco aqui na Bandeirantes. O presidente Lula decreta luta oficial de 3 dias pelas perdas de 2 das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Ainda no começo da manhã de hoje, recebemos a informação da morte de Laura Cardoso aos 98 anos. Dona de um legado que se confunde com a própria história da TV brasileira, ela morreu dormindo em casa em São Paulo. No fim da tarde, chegou a confirmação da morte de Glória Menezes, dona de uma carreira de mais de 6 décadas de teatro, cinema e também televisão. Ela também estava em casa, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da artista, a morte aos 91 anos foi por causas naturais. Em mais de 60 anos de carreira, foram inúmeros papéis de Glória Menezes. Entre os destaques, no filme O Pagador de Promessas, a atriz ajudou o Brasil a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes, longa que foi a primeira produção brasileira e sul-americana indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A cerimônia de despedida de Glória Menezes será reservada para a família. Mais cedo, amigos e parentes prestaram as últimas homenagens a Laura Cardoso no velório aqui em São Paulo. O timaço da Bandeirante está pronto para o jogo de daqui a pouco. Você ligado em rede para todos os cantos do Brasil e do mundo. Daqui a pouco, São Paulo e Bolívar se enfrentam na mesa de som de Michel Lopes na central. Livre, leve e solta de Beto Quebec e Caiame Martins. No switcher, Carlos Amaral. No digital, Lucas Abud aqui comigo. Equipe de Estianas, Marquinhos Conceição, Rafael Pellegrini. Tudo pronto na Bandeirantes, vai rolar a bola. 9h30 da noite, rola a bola para São Paulo e Bolívar neste momento. O São Paulo sobe ao gramado do Cícero Pompeu de Toledo. Ao lado do Bolívar também de azul. A equipe boliviana não. Vem com o uniforme tradicional. Agora sim, alternativa à vestimenta do Bolívar quando sobe ao gramado. Tá de Bordeaux, hein? O São Paulo que estreou também o Bordeaux durante a semana. Já vamos escalar os times. Tudo pronto na Bandeirantes para São Paulo e Bolívar. Torcedor vai chegando. Mais de 40 mil? Mais de 40 mil, é isso, Paulo do Vale? Mais de 40 mil, exatamente. De novo com a parte aqui central da arquibancada, de frente para a cabine Bandeirantes. Liberada, portanto, indicativo de bom público. O próprio São Paulo já divulgou mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Ou seja, o torcedor dá novamente o voto de confiança à equipe para avançar. E ó, vai se preparando aí, Pedro Martelli. Se o São Paulo passar, teremos um duelo gigantesco de Libertadores na Sul-Americana. Porque o Boca Juniors goleou, avançou. E se o São Paulo vencer aqui, um resultado simples, o tricolor avança e teremos nada mais, nada menos do que um São Paulo e Boca Juniors. Aí a gente vai pra Bomboneira, não tem como. São Paulo e Bolívar na sequência aqui na Bandeirantes. Vamos escalar os times, começando com São Paulo, campeão de Sul-Americana. Busca mais um título, hexacampeão brasileiro, tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial. Atenção, torcedor da Bandeirantes, vem a escalação do São Paulo. Escalado pelo técnico Dorival Júnior, o São Paulo de 23, Rafael no gol, 20 Aurélio Buta, 22 Domingos Duarte, 35 Sabino, 12 Iago, Newton 28, Danielzinho 94, Marcos Antônio número 8, 10 Luciano, Arthur 37 e 9 Caleri. Repeteco do São Paulo. De Rafael Buta, Domingos Duarte, Sabino e Iago, Newton, Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Jô Caleri. E o banco de Dorival Júnior. Coronel para o gol 31, Lucas Ramon 19, Osório 54, Wendel 18, Pablo Maia 29, Diordney 48, 80 Cauli 46, Pedro Ferreira, Ferreirinha 11, Vitor Sá 27, 17 André Silva e 49 Rian Francisco. Escalado e definido, São Paulo, tricolor paulista está pronto para o jogo aqui no estádio do Morumbi. Jogadores perfilados, tudo pronto. Atenção, torcedor do São Paulo, falta pouco. O São Paulo querendo a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos ao outro lado do confronto, multicampeão boliviano na Bandeirantes de Bordeaux esta noite. Atenção, vem a escalação do Bolívar.
Restrepo escala o Bolívar com Lampi no gol 1. Jesus Sagredo 2, Arreaga 3, Echeverria 5 e José Sagredo 4. Saavedra 26, Melgar 80, Pato Rodrigues 17, 14 Robson, Asprilha 27 e Romero veste a 77. E o banco dele, Alejandro Restrepo. Mendes, Vaca, Velasquez, Luiz Pais, Cauteruccio, Biliarce, Miranda, Zabala, Sejas, Mena, Freita e Batalini. Escalada e definido, portanto, a equipe do Bolívar. O Bolívar está aqui como visitante. O Bolívar está aqui como visitante para tentar o resultado na casa do São Paulo. Tudo pronto para São Paulo e Bolívar. Eles estão ali de preto e amarelo. Quero saber quem apita o jogo. Kevin Ortega, do Peru, auxiliado por Stephen Atoshi e Henrique Pinto. No VAR, Diego Aro. Vai começar o jogo, tá tudo pronto. Atenção, Leandro Guerreiro, escalado do São Paulo. Atenção, Léo Dias, escalado do São Paulo e o Bolívar. Guerreiro, expectativa pro jogo. Martelo, a expectativa é de um grande jogo, né? Que São Paulo, enfim, após Copa do Mundo, consiga sua vitória. Fez um grande jogo lá na Bolívia, teve a oportunidade de matar o jogo, não aproveitou as oportunidades e acabou cedendo um empate. Tem que ter bastante atenção com o Melgar, um jogador que tem um chute de média e longa distância. Foi o jogador que empatou o jogo lá. E o São Paulo, eu gostaria de ver o São Paulo com mais homens à frente. Tem um Arthur aberto pelo lado direito, poderia ter um atacante pelo lado esquerdo, para fazer essa fumaça, fazer essa correria. Mas o Dorival optou por colocar o Luciano mais centralizado. Vamos ver se dessa vez dá certo. Léo. Minha expectativa é que o São Paulo mostre um repertório maior do que a gente viu no sábado. Que crie mais oportunidades, que ameace a meta defendida pelo Lampi. O São Paulo precisa de gols, precisa se impor diante do seu adversário. E nesse cenário, eu concordo com o Leandro. O ideal seria o Arthur aberto por um lado e o Ferreira pelo outro. Ferreirinha passa a ser uma opção no banco de reservas. Veremos o que acontece nesse primeiro tempo, Martelli. Vai começar o jogo, tá tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes. Nesse momento nós temos ali no centro do gramado o protocolo já implementado nas competições da Conmebol, em que os jogadores ficam por sobre a linha do círculo central do gramado intercalados, um do São Paulo, um do Bolívar, um do São Paulo, do Bolívar. E aí a mensagem da Conmebol de que o respeito é titular, a Conmebol que vem intensificando, endurecendo as medidas contra o racismo. E precisa ser feito dessa forma. Antigamente só com medidas financeiras e de punições. Agora inicia-se um processo para levar mais a sério e já estamos em 2026. Por isso o protocolo é respeitado ali no centro do gramado. Tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes. Vai rolar a bola para São Paulo e Bolívar. Bolívar e São Paulo vão se enfrentar pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A Bandeirantes presente aqui no estádio do Morumbi, levando para você de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Uma noite que pode ser da classificação do São Paulo. Inteiro de branco, São Paulo à esquerda com a faixa em vermelho e preto horizontal na altura do peito. A direita o Bolívar, inteiramente de vermelho, bordô, apoiado pelos seus torcedores bolivianos que estão na diagonal esquerda da cabine da Bandeirantes de azul. Vai rolar a bola, Bolívar à direita, São Paulo à esquerda. Sobe o volume, o torcedor do São Paulo apita Kevin Ortega no centro do gramado. Asprila bate na bola, começa o jogo no Morumbi. Curtindo o futebol da Bandeirantes dessa noite de terça-feira. Vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Quebra para o campo de ataque, tenta descer a equipe do Bolívar. Corta a marcação do São Paulo, um tapinho de primeira de perna esquerda. Recomeça. Arthur pelo campo de defesa pela meia direita. Está jogando para a equipe do São Paulo, domina pela ponta direita. Bota, volta. Jogada pela quarta zaga para Domingos Duarte. Domingos Duarte recomeça para a equipe do Tricolor Paulista. Sabino abre pela meia esquerda. Newton Júnior. O Newton como se fosse terceiro zagueiro. Quase perde a bola. Newton pela meia direita. Adianta, passe à frente. É para Arthur. Arthur lançou nas costas da zaga. Boa bola para a Buta, linha de fundo. Vem cruzamento fechado. Nas mãos de Lampi para fazer a defesa do Vale. E com 40 segundos, a primeira finalização do São Paulo. A primeira finalização de Aurélio Buta, angolano naturalizado português,
como jogador do São Paulo, primeiro jogo dele como titular no tricolor. Está jogando o São Paulo, desce para o campo de ataque, placar de 0-0, começo de jogo, 1 minuto de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes, domina pelo círculo central do gramado, livre de marcação, Marcos Antônio chapa, jogada para Sabino, Sabino cruza a fronteira, desce para o campo do São Paulo, como se fosse o meia, a abertura de bola pela ponta esquerda, Iago do Miro tentou cruzamento, explode na marcação, vem por baixo, Jesus Sagredo para botar para fora, lutando atacado, você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa, o seu comércio, economizar de verdade, dando atacado, aqui a conta fecha na loja no app. São Paulo desce para o campo de ataque, Sabino pela meia esquerda, adianta demais. E aí ele estica demais a perna, também falta. Falta marcada para a equipe do Bolívar, campo de defesa, meia direita. Exatamente, né? Já chegou atropelando por ali o Sabino, de volta ao time titular do São Paulo, o Arboleda, com um problema, um edema, desfalca o tricolor. Na semana passada o Arboleda foi quem marcou o gol do São Paulo lá na altitude de La Paz. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é a Funder. Funder, a ferramenta do Brasil. Está jogando no campo de defesa, a equipe do São Paulo, de perna de esquerda, Sabino erga a bola para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, corta a zaga. Arriaga, levanta a bola para o campo de ataque, insiste a equipe do tricolor paulista, Marcos Antônio gira pela meia esquerda, Luciano tentou fazer a finta frente à marcação, passe à frente, intercepta a zaga do Bolívar, volta o jogo na meia direita, Jesus Sagredo está jogando para a equipe do Bolívar, e começa para Saavedra, Saavedra pelo círculo central do gramado para Pato Rodrigues, Rodrigues pela quarta zaga para Arriaga, Arriaga gira o jogo da meia direita para a meia esquerda para Echeverria, Echeverria tenta descer para o campo de ataque, Pato Rodrigues chega para fazer o domínio, tenta o passe à frente, tem jogador do Bolívar caído, ele tenta descer para o contra-gol para a meia esquerda, pisa na bola, José Sagredo, capitão pela meia esquerda, recomeça na quarta zaga para Echeverria, Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima, Jesus Sagredo para o campo de ataque para a meia direita, ele desce para o Bolívar, lança à frente, sobe para tocar de cabeça, Domingos Duarte tira de qualquer jeito, Iago, de lateral para lateral, Iago da meia esquerda para a meia direita, para Buta, tentou adiantar, perdeu Buta, quase em Buta, vem Pato Rodrigues e carrinho para botar para fora, manual para a equipe do São Paulo, bater no campo de defesa pela meia direita, a Consto é mês de retorno, Premier League, campeonato italiano estão de volta, na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Está jogando o São Paulo pelo campo de defesa, placar de 0-0, 3 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes, vale vaga as quartas de final da Copa Sul-Americana, insiste o tricolor paulista pela meia direita, Nilton à frente para Arthur de volta, titular dessa noite para o São Paulo, parte para o campo de ataque, Quira da grande área, meia direita, tentou passe à frente, subiu, tocou de cabeça, desviou, voltou, Marcos Antônio chega com a posse de bola, Danielzinho na meia direita, boa bola para Buta, linha de fundo para Marcos Antônio, cruzamento, vai subir, Caleri, tentou testar, explodiu na marcação, sobrou o chute, a gol, travado. Veio de trás para bater no gol. Iago intercepta a marcação do Bolívar. Tricolor na pressão na Bandeirantes, desce o São Paulo. Sobe o volume o torcedor do Tricolor. Carrega para o campo de ataque a equipe do São Paulo. Danielzinho domina pela meia esquerda. Ele volta pelo círculo central do gramado para Sabino. Sabino gira o zagueiro de perna esquerda pela meia direita para Nilton, como se fosse o terceiro zagueiro. Nilton cruza a fronteira, erga a cabeça, volta pelo círculo central do gramado. De novo para Danielzinho. Danielzinho para Marcos Antônio. Marcos Antônio pela meia esquerda. Ele acelera a bola lá pela ponta esquerda. É para Iago. Iago dominou, olhou para o meio da grande área. Não dá para cruzar, abandona a ponta por dentro para Luciano, pediu o toque dentro da grande área, cai Luciano, volta Marcos Antônio, tem cruzamento com desvio, vai chegar para Caleri, passa por todo mundo, está nos pés do zagueiro boliviano que vai ser jogando pela meia esquerda. Seu novo ter está mais perto do que você imagina, vira chave com consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Torcedor gosta, Nilton vem de perna direita para botar para fora, manual para a equipe do Bolívar bater no campo de ataque pela meia esquerda. Agosto também se retorna, Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Comecinho de jogo, não tem pressa para fazer a cobrança de lateral. No campo de defesa pela meia esquerda. Toma distância, José Sagredo para fazer o arremesso. Em 5 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Sagredo arremessa para o campo de ataque, corta a marcação do São Paulo, põe para fora, toca. De cabeça, Domingos Duarte, manual. Lateral para a equipe boliviana, bater no campo de ataque pela meia esquerda. Toma distância, Pato Rodrigues. Ele arremessa a bola à frente, fez o giro frente à marcação. Saavedra perdeu, corta a marcação do São Paulo. Danielzinho para a meia direita, para Caleri, não consegue fazer o pivô, chega por baixo, Buta para a meia direita para Caleri, agora sim, fez a parede, girou, passadas largas, meia direita para meia, Paulão, à frente vai chegar para Luciano, por baixo na cobertura, a zaga boliviana foi para fora na boa, a descida do Caleri. Exatamente, com velocidade, né? O Caleri arrancando, tentando o passe justamente para o Luciano, corte, a bola sai pela linha lateral, o Arthur deixa
para Aurélio Buta. O São Paulo tenta se manter no ataque. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. Já faz a cobrança Marcos Antônio para Luciano. Luciano gira da meia direita lá para a meia esquerda. Mete a bola nos pés de Sabino. Sabino tenta descer para o campo de ataque para a equipe do São Paulo. Lançou o bolão, linha de fundo, meia esquerda. Marcos Antônio tirou frente à marcação, fez a finta, levantou na primeira trave no alto. Firme. Lampe para fazer a defesa do Vale. Na primeira participação. E ele tenta repor rapidamente de um campo para o outro. A bola vai direto pro Rafael, ou seja, o São Paulo já toca de novo na defesa em busca do ataque. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil, Cecil. Pode confiar. Placar de 0-0, o São Paulo vem para o campo de ataque em placar de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 6h30 jogados deste primeiro tempo. Valendo vaga nas quartas de final da Copa da Copa Sul-Americana. O São Paulo não tem Copa do Brasil, mas tem a Sula. Desce para o campo de ataque, a equipe do Tricolor Paulista tentou passe à frente de letra. Intercepta a marcação do Bolívar, pega na mão do jogador do São Paulo, Kevin não viu. Vai para o campo de ataque mais uma vez o São Paulo, pelo meio esquerda. Escapa da marcação, Marcos Antônio ameaça cruzar na boca do gol, não tem ninguém. Ele recomeça no campo de ataque, na meio esquerda para Sabino. Sabino gira de zagueiro para zagueiro, não chega para Domingos Duarte, mas chega para Nilton. Nilton pela meio direita, ele pisa na bola chapa, bola nos pés por dentro para Danielzinho. Danielzinho volta a jogada para Nilton. Nilton tenta descer pela meio direita, fez o giro frente à marcação, volta para Danielzinho. Inteiro no campo de defesa, a equipe do Bolívar. Vai Danielzinho à frente para Marcos Antônio. Marcos Antônio ergueu para Caleri, cochilou, perdeu, tirou a zaga do Bolívar pela meio esquerda. Pato Rodrigues vem para o contra-golpe na meia esquerda, 3 dedos na bola, pelo círculo central do gramado. Melgar parte em velocidade, mete a bola nos pés de Robson. Robson domina, cruza a fronteira pela meia direita, volta para Jesus. Jesus Sagredo recomeça para a equipe do Bolívar. O Termo do conceito de SUV vira chave com consórcio Volkswagen. E conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. 7h30 jogados, primeiro tempo, começo de jogo. Leandro Guerreiro, 0 São Paulo, 0 também para o Bolívar. Guerreiro. O São Paulo toca bem a bola, tem aproximação, tem a saída com os 3 zagueiros, né? O Nilton forma o terceiro zagueiro pelo lado direito. Mas precisa dar mais susto, Maite. Tá jogando em casa, precisa pressionar um pouco mais, né? Tentar um pouco mais de aproximação perto da área, né? Com toques envolventes. Assim, né? Vai no embalo da torcida, quem sabe, né? Com essa pressão sai o primeiro gol. Léo James, 0-0, Léo. Primeiros movimentos, já dá pra gente notar que o Bolívar vai mais se defender do que atacar. Se defender a partir de um 4-4-2, como fez o Coritiba também no final de semana, e dificultou muito a vida do São Paulo. A estrutura que o Dorival adota no jogo é muito parecida. Ele solta bastante o Buta pelo lado direito. São Paulo desce para o campo de ataque na meia esquerda, dominou na linha de fundo. Iago cruzou rasteiro na boca do gol, para trás, para ninguém. Complete, Léo. Solta bastante o Buta, o São Paulo pelo lado direito. Ele vem por dentro, o Arthur trabalha bem aberto. Agora o jogo pelo lado esquerdo fica só com o Iago Borduc. Acho que falta companhia ao Iago. Poderia ser o Ferreirinha, mas o Dorival optou por deixar o Ferreirinha, pelo menos por enquanto, no banco de reservas. Abras transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 9 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. A Bandeirantes no A7 do Morumbi leva você a Copa Sul-Americana. Valendo vaga nas quartas de final. Jogo de 1-1, tudo igual. 0-0 por enquanto. Teremos penalidades máximas do A7 do Morumbi. Nilton recomeça no campo de defesa para o São Paulo. Nilton para Danielzinho. Danielzinho para o círculo central do gramado para Buta. Passe à frente, perdeu, vem para o contra-golpe. O Bolívar, Domingos Duarte para cima dele. Chegou o Romero. Romero pedalou, balançou, soltou a entrada da grande área. Deu chute do Robson. Travado pela marcação do São Paulo. Chega na última hora. Nilton, perna direita, trava, sofre a falta do Vale. E aí o Nilton vai bem, né? Porque o São Paulo, depois desse erro de passe no meio-campo, né? O Buta, ele tenta servir ali o Marcos Antônio, que toma ali um passa rapidão do jogador da equipe do Bolívar, o Romero, na velocidade. E aí vacilou, né? Vacilou o São Paulo de modo geral. E o Nilton precisa se recuperar por ali, até porque o Marcos Antônio, depois tentando se recuperar, não chega na bola, numa sucessão de erros do São Paulo, depois da falta foi marcada. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta no A7 do Morumbi. Chegamos a 10 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Bolívar também 0, jogo de 1-1, tudo igual no agregado. QG de Esportes da Bandeirantes, alô, Guilherme Acrela. Martelli e o Botafogo demitiu o técnico português Franklin Carvalho, português de 39 anos. Teve 22 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 5 derrotas à frente do Fogão, que tomou 6-1 do Cienciano. Tenta retomar na volta quinta-feira, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bandeirantes!
Kit, transmissão e amortecedor para sua moto. Pode contar com a durabilidade e segurança Nakata. Usa Nakata. Jogo parado, posse de bola para a equipe do Bolívar no campo de defesa, meia direita, arremesso manual, 0-0 placar do jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes para São Paulo, região metropolitana do 107.3. O dial da Bandeirantes é 107.3, da Baixada Santista 106.7. A Bandeirantes leva você à Copa Sul-Americana. O São Paulo joga a bola no estádio do Morumbi por enquanto em 0-0. Vai para o campo de ataque tranquilamente. Puta carrega no campo de defesa, prefere voltar pela quarta zaga. Domingos Duarte sai jogando pela meia esquerda, carrega a bola com a perna direita. Joga de cabeça erguida, Nilton pede a jogada para a meia direita. Nilton como se fosse o terceiro zagueiro, é o terceiro zagueiro do São Paulo. Ele cruza a fronteira, passou à frente, tentou lançamento para Buta. Bolão para Buta nas costas da zaga, por baixo chega a zaga. Echeverria estava ligado de perna direita, corta de qualquer jeito, manual para o São Paulo. Na pressão, arremesso lateral para o São Paulo, bater no campo de ataque pela meia direita. Toma distância, vai para a cobrança, Buta. Já abriu a contagem, Kevin Ortega. Tem mais 2 segundos só. O Buta, arremesso lateral para o São Paulo, bater pela meia direita. Arremessa a bola à frente, tenta o lançamento dentro da grande área, cortou a marcação, chute, nossa senhora. Nossa, Luciano, aí a loucura do Vale. É porque o Echeverria cortou ali de uma forma completamente equivocada, né? E aí o Luciano, se tivesse um pouquinho de calma ali, tenta dominar essa bola, né? Vai pra cima, não desperdiça assim, tentando pegar essa bola na veia, como ele tentou, camisa 10 do São Paulo. Tiro de meta, abriu contagem, cobra Lamp. Lamp para cobrança de tiro de meta, ele quebra para o campo de ataque, ergue, sobe, leva pior o zagueiro do São Paulo. Sobe, leva pior o zagueiro do São Paulo. Não, mas só foi uma queda, viu, Duval? Tá tudo certo com o Duarte. Tudo certo, tudo certinho com ele, aliás, tá levando a mão ali na região lombar, mas tá com moral com a torcida do São Paulo, o terceiro jogo dele entre os titulares, o português Domingos Duarte. Última temporada dele no Getafe. Foi bem lá no Getafe, hein, Martelli? E tá bem, pelo menos no começo com a camisa do São Paulo. Está jogando o tricolor paulista pela meia esquerda. Domingos Duarte inverte com Sabino pela meia esquerda. Solta a jogada pela quina. Tá pressionado Iago pelo círculo central para Nilton. Nilton de perna esquerda lança para o campo de ataque. Tava desesperado, quebra para ninguém. Tá nos pés do goleiro Lamp dentro da grande área. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 13 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Bola nos pés de Lamp. Lamp dentro da grande área. O goleiro boliviano. Ele ergue a bola à frente. Vai subir para tocar de cabeça Asprila. Asprila toca de cabeça pelo círculo central. Volta a jogada para Belgar. Belgar de pela direita, pela ponta direita para Jesus Sagredo. Sagredo do campo de defesa. Tenta a transição para o passe à frente para Saavedra. Intercepta a marcação. São Paulo ganha Derelzil. Derelzil para a meia esquerda. Iago para Caleri. Iago para Caleri pela meia esquerda. Tenta a devolução. Marcos Antônio. Explodiu na marcação. Arremesso manual para o São Paulo bater no campo de ataque. Na meia esquerda toma distância. Iago tem pressa. Arremessa a bola dos pés de Sabino. Sabino serve o seu campo de zaga no círculo central do gramado. Domingos Duarte vai ter a trinca de zagueiros do São Paulo para o campo de ataque com o Nilton. Nilton pela meia direita, passe à frente para Buta. Buta rente a marca da Cabra, o limite do gramado, volta para Nilton. Nilton pelo círculo central do gramado de primeira para Domingos. Domingos rola a bola nos pés de Marcos Antônio. Marcos Antônio centralizado, volta para Domingos. Domingos para Arthur. Arthur pela meia direita, não sobe a marcação do Bolívar, fica apostadinha no campo de defesa, enxerga o espaço São Paulo. Buta na meia direita, tentou lançar Arthur, corta a marcação, vem firme o lateral, mas na sequência erra. Saavedra põe arremesso manual de graça para o São Paulo, lateral na meia direita. Próxima bandeira de escanteio, toma distância para a cobrança. Arthur para a cobrança de lateral. Tô vendo aqui zagueiros se aproximando, jogadores lá pro meio da grande área. Vai direto. Arthur toma distância, arremessa a bola na boca da primeira trave para ninguém, corta a marcação. Sobe Saavedra, tira a volta nos pés de Arthur, desarmado manual. Ganha novo lateral São Paulo no campo de ataque pela meia direita. Aos 14 minutos jogados deste primeiro tempo. Arthur desarmado na bola, legal. Asprila para o contra-golpe, meia esquerda, 2 em cima dele. Nilton é mais rápido, chega na cobertura. Domingos Duarte tirou para Danielzinho, sofreu a falta na frente do juiz. O Saavedra, hein? Pressão por cartão na sua frente, na nossa frente, hein, do Vale. Ele poderia até dar a vantagem, mas até para mostrar o cartão, ele para e marca, né? Para o Saavedra, uma chegada mais dura no Buta. Numa recuperação do São Paulo depois da roubada de bola do Asprilla, né? O Nilton muito bem no lance, na cobertura também o Domingos Duarte tocando, clareando para o Buta seguir. Aí ele toma o carrinho mais firme, sai o primeiro amarelo do jogo para Saavedra, 26 do Bolívar. 15 jogados, foi merecido o cartão Guerreiro Léo James. Merecido, chegou atrasado, parou a jogada, merecido. O São Paulo até agora, futebol bem pobre, viu, Martelli? Léo? Para mim, um cartão amarelo
Merecido, mas, cara, se ele não desse o cartão, acho que passava. Eu acho que foi uma falta de jogo. Fica a critério do árbitro. O primeiro tempo do São Paulo, pelo menos por aqui, é fraco. Acho que o São Paulo tá torto no jogo. Aposta muito no lado direito e nem tanto no lado esquerdo. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. Até o momento teremos penalidades máximas de acerto do Morumbi. São Paulo empatou em 1-1 na altitude. E até o momento vai levando o jogo para as penalidades a equipe boliviana. Tenta descer para o campo de ataque na esquerda do São Paulo. Insiste frente à marcação pela canhota Iago volta jogada pelo círculo central para Newton abre para Arthur pela meia direita, escapou. Caiu de Maduro. Juiz não deu, vem para o contragolpe. O Bolívar, Luciano desarma, círculo central na bola, não. Segundo o X da bola, não. Com falta Bolívar, círculo central. Luciano se desespera do Vale. Porque ele entende que a arbitragem deixa de marcar uma falta no Arthur para depois, no lance parecido, enfim, de uma outra ou de uma mesma intensidade, marcar a falta do Luciano, né? Aí ele vai à loucura, mas me parece que realmente o árbitro acerta na marcação da falta e de ter deixado passar essa no Arthur. Acerta o juiz, não foi falta no Arthur e foi falta no jogador boliviano. Não tem o que fazer, Luciano. Vai para o campo de ataque a equipe do Bolívar. Pato Rodrigues pelo círculo central, abre a jogada, vem por baixo. Marcos Antônio tirou parcialmente, rasga a zaga do São Paulo. Sobe para tocar de cabeça, Luciano. Aí sim na bola, ganhou para Caleri de primeira. Arthur, círculo central, 3 em cima dele, ganha a bola, meia esquerda, Marcos Antônio. É só inverter o lado. Marcos Antônio abre a jogada pela canhota na ponta esquerda. Iago vai se embora em velocidade. Placar de 0-0. Iago, balão para Danielzinho, cruzou, meu toque, a gol! Luciano! Gol do São Paulo! Luciano, o maior artilheiro do São Paulo em atividade, abre o placar no estádio do Morumbi. No contra-golpe do São Paulo, joga a bola, São Paulo joga a bola, São Paulo, Iago, meia esquerda, solta a bola na linha de fundo, na linha lateral da grande área, chega Danielzinho titular na noite, perna esquerda, olha para o meio da grande área, lança na quina da pequena área, Luciano como uma flecha de perna esquerda, desce o São Paulo, escora de forma inteligente, perna esquerda, morre no teto do gol da meta de Lampe, sem chances, aquele abraço tá no gol, para explosão do estádio do Morumbi. Luciano é você, Luciano, agora no estádio do Morumbi. São Paulo 1, Bolívar 0 do Vale. Funciona o lado esquerdo do São Paulo, com o Iago e Danielzinho aparecendo, jogador de linha que mais atuou pelo São Paulo esse ano. Pois é, Danielzinho retomando a titularidade para fazer um bonito passe para o Luciano, numa precisão, numa finalização difícil, de primeira, batendo firme e forte, bola alta, ainda pega no travessão. O São Paulo faz tremer o Morumbi. Luciano, sempre ele, tricolor paulista 1, Bolívar 0. Grande gol na construção do São Paulo, bom e bonito gol do São Paulo, 1-0, Luciano. Estremece o estádio do Morumbi, alô, Leandro Guerreiro, 1-0. 1-0, Martelli, pela primeira vez, né? O Marco Antônio já tinha caído por aquele lado, mas o Danielzinho se projeta, né? Pelo lado esquerdo, faz essa dobradinha com o Iago e cruza muito bem a bola para o Luciano, que não vinha bem, mas tem o faro de gol, pegou de primeira e fez um golaço. Léo James. São Paulo estava torto no jogo, apostava muito no lado direito, com o Arthur e com o Buta, e o Iago ficava isolado pelo lado esquerdo. Apareceu então o Danielzinho, belíssima infiltração daquele que é o segundo volante do São Paulo hoje. Ele chega na linha de fundo, faz o cruzamento e o Luciano, sempre ele, empurra para o gol. São Paulo precisa equilibrar um pouquinho mais o jogo, usar o lado direito, mas não esquecer também do lado esquerdo. 1-0, Martelli. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços já no Grupo Souza Lima. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Noite de Copa Sul-Americana, estádio do Morumbi, oitavas de final, jogo de volta do estádio do Morumbi, primeiro 1-1. Relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 1, Luciano, Bolívar 0. QG de Esportes, Oi Agrela.
Oi Martelli, com este resultado teremos São Paulo e Boca Juniors nas quartas de final da competição, porque mais cedo o Boca enfiou 4-0 no Recoleta fora de casa, 7-1 no agregado. Amanhã tem Galo e Bragantino às 7 horas, no mesmo horário de Montevidéu, City Torque e Tigre. City Torque venceu o jogo de ida placar de 1-0. Quinta-feira com Macará e Santos, Olímpia e Vasco e Botafogo e Cinciano. Também amanhã Santa Fé e River Plate, válido pelo jogo de ida das oitavas de final. Esse jogo que foi remarcado devido aos terremotos na Colômbia. Desce para o campo de ataque a equipe do Bolívar. Lançamento pela meia esquerda, vai chegar, chegou com perigo. Pato Rodrigues dominou, pedalou, balançou, bateu no gol. Mergulha Domingos. Mergulha Domingos, bate o chute do Pato Rodrigues. Escanteio o primeiro do jogo para o Bolívar, ponta esquerda do Vale. O Rafael gosta, né? Ele estava ali se projetando na bola, mas ele entende que seria um chute perigoso do Pato. Então gosta da intervenção do zagueiro Domingos Duarte no escanteio, que o próprio Pato Rodrigues se prepara ali para dobradinha. Chegando também o Melgar. Atenção, você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes leva você às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Melgar toma de distância para a cobrança de perna direita, curtinho, perto dele por ali, Pato Rodrigues. Placar de 1-0, São Paulo está vencendo o jogo. Kevin Ortega, o árbitro do jogo. Conversa lá do meio da grande área. E aí o Pato Rodrigues aproveita para passar a letra ali pro Melgar. Já deu, né, o Kevin? Cai, 1, 2, 3. Cai o jogador de São Paulo e o árbitro vai chamar para a conversa do Vale. Pois é, né? E aí não tem contagem, não tem nada, né? O próprio árbitro aproveita para chamar atenção, porque os caras ficam naquele enrosca danado. É o Danielzinho com o jogador do Bolívar, ele chama a atenção dos dois, vai autorizar a cobrança. Melgar toma distância para fazer a cobrança de escanteio pela meia esquerda, toma distância, Melgar pertinho dele, Pato Rodrigues, ele prefere o lançamento, entrada da grande área, dominou Saavedra, jogada ensaiada na boca do gol, Rafael! Saiu Rafael para fazer a defesa do Vale. Tem desvio, uma bola rasteira, mas com desvio Rafael sai por ali, segurança. Rafael vem sendo cobrado aí nos últimos jogos, caiu um pouquinho de produção, mas o torcedor confia no camisa 23. Seu novo tênis está mais perto do que você imagina. Vira a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Placar de 1-0, São Paulo está vencendo o jogo. 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar da Bandeirantes. Curtindo a Bandeirantes nessa noite de Copa Sul-Americana. Desce para o campo de ataque a equipe do São Paulo pela meia esquerda, pisa na bola Iago. Iago recomeça pela quarta zaga, bola nos pés de Sabino. Sabino gira da meia esquerda para a meia direita, nos pés de Nilton. Nilton vai para o campo de ataque para a equipe do São Paulo. Ele cruza a fronteira, tenta inversão de bola da meia direita para a meia esquerda. Sobe para tocar de cabeça, corta a marcação. Jesus, o lateral tirou, pegou na mão do jogador do Bolívar. Arbitragem para o jogo. Falta marcada, São Paulo, meia esquerda, mas não vai ser cobrada ainda. Tá calor aqui no Morumbi, mas mesmo se tivesse frio, ela chegaria, não é isso, do Vale? Exatamente, 22 graus, ó, baixa umidade. E baixa humildade tem você, Martelli. Muita humildade. Previsão de condições dessa quarta-feira, amanhã, no caso, baixa umidade. Hoje, 22 graus, máximo 30, mínima 18. Pausa para, na Conmebol não é pausa para hidratação, é pausa para reidratação. Ah, perfeito. Agora é mais correto. Reidratação. Já hidratar. Ô, Leandro Guerreiro, você que tem muita umidade e baixa humildade. E o jogo, hein, Guerreiro? Até agora não me agrada não, Martelli. São Paulo faz um jogo burocrático, não faz um bom jogo. Pelo lado do direito tem a dobradinha do Buta com o Arthur, né? Também não criou grandes oportunidades. O Luciano estava, como eu disse, estava fora do jogo, não estava participando tanto. E até que a bola chegou nele, acabou fazendo o primeiro gol. O Iago estava um pouco isolado. Quando teve a participação do Danielzinho dando opção mais à frente, dentro da área, saiu o primeiro gol. Mas o São Paulo não apresenta um bom futebol, não. Léo James. É um São Paulo que criou só uma grande oportunidade, mas foi extremamente eficaz, converteu com o Luciano. Como disse o Leandro, o São Paulo tem o Buta e o Arthur pelo lado direito, o Arthur mais aberto e o Buta vem jogar um pouquinho mais por dentro. Pela esquerda, só o Iago Borduc, que é o lateral. No lance do gol, o Danielzinho se projetou por ali, fez companhia ao lateral do São Paulo. É importante que o São Paulo equilibre os ataques. Não fique restrito ao lado direito. Pode usar também o lado esquerdo. Tem um lateral de muita passagem. O Iago Borduc tem essas características. O Marcos Antônio pode se aproximar por ali. O Danielzinho.
o Luciano, alguém precisa infiltrar. Quando o Iago Borduc passa, ele atrai o lateral do adversário e sobra uma brecha para o São Paulo explorar. O lance do gol mostra muito bem isso. Equilibrar os ataques, Martelli, usar os dois lados do campo, essa é a chave para o São Paulo. Bola volta rolando e assalto do São Paulo, desce para o campo de ataque, Luciano tenta o passe para trás, era para Marcos Antônio, quarta marcação do Bolívar, tenta descer o contra-golpe, Danielzinho na pressão, pediu a falta, o juiz não deu, aí o juiz vai ter que dar o cartão para o Danielzinho, vai ter que dar cartão para os dois, para o Danielzinho que mata o contra-golpe, para o jogador do Bolívar, que me parecia o Asprilla, que vai para cima e empurra o Danielzinho. Vamos ver se o Kevin Ortega vai fazer isso, hein, Dovale? É isso. É isso aí, Martelli, você matou, né? Você matou a jogada na hora ali, cartão amarelo para os dois, né? Portanto, para o Asprilla, camisa 27, e para o Danielzinho, que ainda caído, tomou o cartão amarelo, né? Porque eles se enroscaram por ali, o Danielzinho puxa a camisa do Asprilla e o Asprilla, assim, né? Devolve com uma agressão. Aí a arbitragem pode até interpretar de uma forma diferente, mas acho que não, né? Foi ali um lance mais de reflexo do Asprilla e aí 2 cartões numa mesma jogada. Guerreiro e Léo James, a visão do lance. Para mim é para cartão vermelho. É uma agressão do Asprilla para cima do Danielzinho. A regra não fala sobre acertar um soco. Ela fala sobre tentar agredir o adversário. O Domingos Duarte até faz aquele gesto do VAR e eu acho que o árbitro de vídeo deveria recomendar a revisão do lance para o árbitro de campo, Martelli. Guerreiro. Martelli, o Danielzinho tenta impedir um contra-ataque, né? E o Asprilla, aquele movimento de sai daqui, acaba fazendo um movimento um pouco mais forte. Não sei se é para tanto, como o Léo disse, às vezes não é obrigado a acertar para dizer que teve a violência. O movimento já serve como violência, serve como cartão vermelho. Vamos ver o que a arbitragem vai revisar nisso aí. O Danielzinho tá caído e tá com a mão esquerda na face esquerda. Acho que já vai mandar seguir. Não pegou a face, pegou nas costas dele. Então, aí não tá legal. Não foi nem no rosto, viu, Danielzinho? Mas tudo bem. Tá parado o jogo, tem falta marcada para a equipe do Bolívar. 27 minutos jogados deste primeiro tempo de estádio do Morumbi. Você curtindo as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar, gol de Luciano. Ergue a bola para o meio da grande área. Chega o Bolívar, mas chega bem. Domingos Duarte de pé direita, corta. Intercepta a marcação do Bolívar, volta pela meia esquerda, tenta descer para o contra-golpe. Pato Rodrigues domina, Pato vai para o campo de ataque para a equipe do Bolívar. Ele finta a marcação, abandona a ponta, vem por dentro, tenta o cruzamento. Ele ergue a bola lá dentro da grande área. Sabino subiu, tocou de cabeça, tirou parcialmente. Belgar tentou a devolução, vai sobrar. E Asprilla dominou, pintou o primeiro gol do Bolívar. Rafael falhou no bate-rebate na linha de fundo. Tiro de meta não, bandeira tá dando escanteio, quase o Rafael falha, quase o Rafael falha, dava o gol pro Bolívar. Tem reclamação do Domingos Duarte, mas não foi nada, era gol válido, hein, do Vale. O Domingos Duarte parece que ele tá ali tentando cavar um pênalti, né? E na verdade ele estava na marcação, mas só o escanteio realmente pegou por último no jogador do São Paulo. Escanteio para a equipe do Bolívar, o árbitro manda esperar, por enquanto fica ali numa análise, agora sim vai autorizar. Escanteio para a equipe do Bolívar, bater lá pela ponta direita, corrigiu, ó o VAR entrando em ação, corrigiu e pode, né, Léo James? Pode. Se o escanteio for marcado e na verdade a decisão correta for um tiro de meta, o árbitro de vídeo pode solicitar a mudança ao árbitro de campo. Se ele tivesse marcado tiro de meta, o árbitro de vídeo não poderia entrar em ação para que fosse marcado o escanteio. A Costa, mês de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. 29 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, São Paulo está vencendo o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar, parado o jogo, falta marcada, marca do Bolívar pela meia direita no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está tirando a bola, rolando para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta, segundo jogo aqui no estádio do Morumbi, chegamos a 30 minutos jogados do primeiro tempo.
São Paulo 1, Bolívar 0, gol de Luciano, agregado 2-1, São Paulo, alô, Acrela. Martelli pela Copa Libertadores, neste momento, Universidade Católica 0, Estudiantes também 0. Partida de ida, 1-0 para o Estudiantes. Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Corinthians e Rosário Central. Neste momento também, o jogo de ida entre Tolima e Independiente del Valle, também remarcado devido ao terremoto na Colômbia. O Del Valle vai vencendo fora de casa, placar de 1-0, gol de Aaron Rodrigues. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo aqui na Bandeirantes. 31 jogados, primeiro tempo de bola rolando, São Paulo 0 para o Bolívar. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa, carrega a bola nos pés, Sabino gira da meia esquerda para a meia direita para o domínio de Domingos Duarte. Domingos Duarte tenta carregar para o campo de ataque, ele erga a cabeça, busca espaço agora. Sem pressa, o tricolor paulista vence o jogo pelo placar de 1-0. Abre a jogada, Domingos pela meia direita para Nilton. Nilton por dentro para Buta para Nilton. Nilton pela meia direita. Ele tentava, Danielzinho corta a marcação, tira mal Bolívar, Luciano ganhou, Luciano para Arthur, Arthur dominou, se passar, deixa a galera, Arthur travado pela marcação, Arthur volta no contra-golpe, a equipe do Bolívar desce e tome velocidade, lançamento pela ponta esquerda, Asprilha, vai chegar, Asprilha chegou, bandeira de escanteio, ponta esquerda, Domingos bate na cobertura, ele volta, entrada da grande área, na meia esquerda, pisa na bola, dá um tapinha na bola, Saavedra pela ponta esquerda para Pato Rodrigues já está inteiro no campo de defesa, o São Paulo, Pato, puxado pelo Nilton, falta boba do Nilton. Falta Bolívar, meia esquerda do Vale. Porque a defesa do São Paulo estava bem postada, né? No momento que você faz uma falta dessa, você coloca o Bolívar numa ótima condição de bola parada, onde tudo pode acontecer. E é exatamente dessa forma que o Bolívar pensa, porque o Melgar, ele tem aí essa responsabilidade, marcou o gol, um bonito gol no jogo de ida, quase marcou o gol da virada, então tem o pé bastante calibrado, camisa 80 do time boliviano. Falta para o Bolívar bater pela meia esquerda, toma distância Melgar para fazer o levantamento, toma distância também José Sagredo dos jogadores da bola, jogadores do São Paulo lá para o meio da grande área, placar de 1-0, 32 jogados, é o primeiro tempo de bola rolando, Melgar toma distância, Melgar sozinho, Melgar perna direita na bola, explodiu na cabeça do Danielzinho, que tira de qualquer jeito e tira com sorte, afasta a marcação do São Paulo, meia esquerda, Marcos Antônio para o contra-golpe, são 4 contra 4, Marcos Antônio na meia esquerda, não tem ninguém para soltar a bola, Arthur parou, passou, pensou, acerta o Marcos Antônio, tinha que fazer, Marcos Antônio acalma a parada para a equipe do São Paulo, que começa pelo campo de defesa, Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, é no Grupo Souza Lima, Domingos Duarte carrega a bola no campo de defesa, o zagueiro gira, jogada pelo círculo central do gramado dos pés de Marcos Antônio pela meia esquerda para Iago para Danielzinho passa à frente, deu certo, Danielzinho à frente, é só fazer, bateu no gol, Lampi no gol, a bola do Danielzinho pela meia esquerda chegou para o Iago, ele não tem o cacuete de centroavante, praticamente na cara do gol, ele bate fraco, na primeira trave, Lampi bota em escanteio do Vale. E tá inspirado o Danielzinho, né, porque ele dá uma assistência ali, que ele via a pressão já chegando do jogador do Bolívar, e ele dá um passe ali quase que dividindo a bola, né, e consegue servir muito bem o Iago na chegada dura do Saavedra, que já tem cartão, né. E aí o Danielzinho fica reclamando justamente para a arbitragem, porque poderia pintar ali um segundo cartão depois da assistência. Escanteio São Paulo, Marcos Antônio tá por ali. Errou o Kevin, que ele deu o primeiro amarelo desse mesmo jeito. Vem São Paulo, escanteio cobrado, Domingos para o meio da grande área, quarta marcação do Bolívar, tira mal, dentro da grande área, vai ter cascado de qualquer jeito, o Pato passe à frente na ponta direita, tenta descer o Bolívar. Atrapalha no campo de defesa com tranquilidade. Falhou o juiz agora. O Saavedra era para ter sido expulso, Léo James e Guerreiro, porque ele deu o primeiro cartão amarelo em cima do Danielzinho no lance idêntico. Mas no lance idêntico do 26 do Bolívar, Léo e Guerreiro. Falta de critério por parte da arbitragem. Eu já teria expulsado o Asprilha. Para mim, ele agrediu o Danielzinho naquele lance. O VAR não solicitou a revisão. Era lance para segundo amarelo, né, Martelli? E no lance do Danielzinho com o Iago se assustou quando saiu na cara do gol, não está acostumado, mas tem que fazer, Martelli, não pode perder a oportunidade. Lá na Bolívia foi assim e o São Paulo acabou cedendo um empate. Cabos Elétricos, Silvio, a líder do Brasil, se assim você pode confiar. 34 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando, placar de 1-0, São Paulo está vencendo o jogo na Bandeirantes daqui a pouco. O intervalo inteligente é com Ana Martins para todos os cantos do Brasil e do mundo. Quando o Brasil entra em campo, trabalha com vocação, é certo, é Vonder, a ferramenta do Brasil. Aqui no estádio do Morumbi, Bandeirantes presente com você por enquanto, São Paulo 1, Bolívar também 1 estaria, não fosse o agregado lá
na Bolívia. Foi 1-1 aqui, 1-0 para o São Paulo, 0 para o Bolívar. Agregado 2-1 para o tricolor paulista. Está jogando o Lamp dentro da grande área. Lamp de pé à direita. Ele ergue a bola pela ponta para ninguém. Ele buscava o Jesus Sagredo, que é irmão do José Sagredo. O lateral direito, ele sobe, não chega na bola, só manual. Lateral para a equipe do São Paulo, bater do campo de ataque pela meia esquerda. Você pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata. Vai São Paulo para o campo de ataque, arremessa a jogada pela esquerda, em água à frente, passou da marcação, chegou para Danielzinho na linha de fundo, é Marcos Antônio quem estava na bola. Marcos Antônio chega, mas antes dele o zagueiro só protege, tiro de meta, só isso. Exatamente, né? Na inteligência do Arreaga, experiente, fez ali a parede, a proteção, tiro de meta com Lâmpia. Vamos com a contagem da arbitragem, colocou, nem precisou. Cobrou curtinho, tá com pressa, até porque, né? O Bolívar corre atrás do prejuízo. Está jogando por baixo, Lamp pressionado, repõe a bola em campo para a equipe do Bolívar. Melgar sai jogando para a equipe boliviana. Placar de 1-0, São Paulo vence o jogo na Bandeirantes, desce para o campo de ataque, a equipe boliviana. Recomeça pela quarta zaga, Melgar pelo campo de defesa para Arreaga. Arreaga tenta descer para o campo de ataque para a equipe do São Paulo. Recomeçar no campo de defesa. Sair jogando, Rafael, com um sorriso no rosto, de perna esquerda, que é Rafael. É o momento, hein, Rafael? Arremesso lateral para o São Paulo, batendo no campo de defesa pela meia direita. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil. Você pode confiar. 36 jogados. Vai São Paulo para o campo de ataque. E o jogo, Guerreiro. O jogo segue igual, Martelli. Após a parada, o Bolívar saiu um pouquinho mais para o jogo, ficou um pouquinho mais com a bola. E o São Paulo deu esse susto agora com essa bola do Danielzinho, né, que achou o Iago na cara do gol. Poderia ter feito o segundo, mas o São Paulo, no todo, não joga bem. Léo James. Acho que o São Paulo usa bem o lado direito e poderia usar melhor o lado esquerdo. Por aqui saiu o gol. Quando um meia se aproxima do Iago Borduc, sai coisa boa. O gol saiu dessa forma, uma infiltração do Danielzinho. No lance anterior é um passe na profundidade para o Iago Borduc. São Paulo pode usar melhor os dois lados. Usa bem o lado direito, mas para mim pode usar melhor o lado esquerdo, Martão. Vai para o campo de ataque, o São Paulo carrega pela ponta esquerda, Marcos Antônio para cima da marcação, 2 da grande área, Marcos Antônio carrega aqui da grande área, chama para o campo de ataque, Danielzinho para Marcos Antônio pela esquerda, volta para Danielzinho, recomeça o São Paulo, vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Hugo Garbi, tricolor paulista, torcedor de São Paulo, ligado na Bandeirantes, Manuel Zaidan. Manuel tá dizendo, vai ser 3-0 para o São Paulo. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil. Você pode confiar. Está jogando a equipe do São Paulo, vai para o campo de ataque para a esquerda, Marcos Antônio recomeça no campo de retaguarda para Sabino no campo de defesa para a esquerda, gira pela meia direita para Newton passadas largas, vai-se embora, não está inerte, Newton na ponta direita passa, mas aí erra e na sequência comete a falta do Vale. Pois é, né, acaba com os braços ali, parando o jogador da equipe do Bolívar. Buta, primeiro jogo dele como titular do São Paulo, 29 anos, hein, estava no FC Copenhague. Pode contar com a qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar, 39 minutos jogados, vai marcar no relógio, desce na Bandeirantes, desce o Bolívar, Asprilha domina pela meia esquerda, vem por dentro, passe à frente, é para Robson volta pelo círculo central do gramado para Melgar ergue a cabeça, volta o jogo, esse time do Bolívar, hein? Melgar recomeça pela quarta zaga, Echeverria lança a jogada pela meia esquerda para Pato Rodrigues pedala a balança, consegue o passe à frente para José pela meia esquerda para Saavedra por dentro, intercepta a marcação, Danielzinho bem por baixo, tira, Danielzinho à frente, tentou fazer a finta, sofre a falta. Não, Caleri cai, mas sem falta, segue o jogo. Pato Rodrigues domina pela meia esquerda, inversão, vem por dentro, um tapinha na bola de letra de Asprilha, falhou, chegou Marcos Antônio, tirou Marcos Antônio para Arthur para Luciano pela meia direita para Caleri adiantou, tomou carrinho de Echeverria para Cartel. Que isso, hein, Caleri? Mas que vigor, hein, do Vale? E terceiro cartão amarelo do Bolívar no jogo, agora Echeverria, portanto, né? Saavedra e Asprilha também amarelados. E o Caleri, né? Impressionante como ele disputa tudo e consegue esse tipo de situação, né? Cartão amarelo com a bola ali praticamente saindo de campo. Ele toma um carrinho importante para cavar um amarelinho para a equipe do Bolívar. Mais um. Guerreiro. Cartão merecido, matou a jogada em cima do Caleri, que pouco apareceu no primeiro tempo, Martelli. Ele participou pouco, a bola tá chegando pouco para ele, precisa aparecer um pouquinho mais, quem sabe sair um pouco da área, fazer essa dobradinha com o Luciano, dar uma flutuada para quem sabe aparecer mais no jogo.
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando pra você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta no estádio do Morumbi. Por enquanto, chegamos a 40 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 1, Bolívar 0, agregado 2-1, São Paulo nas quartas até o momento. QG de Esportes da Bandeirantes, alô, Agrela. Martelli João Fonseca desistiu do Masters 1000 de Cincinnati por um incômodo na região do abdômen. Ele enfrentaria O'Connell da Austrália nesta terça-feira pela terceira rodada da competição. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Tá gostando do jogo, Léo James? É bom o jogo, é agradável. Acho que o São Paulo poderia criar mais oportunidades. Teve as duas melhores do jogo, o gol e uma cara a cara do Iago Bordu, que poderia ter feito 2-0. O São Paulo precisa manter essa postura, continuar com a bola, ameaçar a meta defendida pelo Lamp. Não pode baixar e dar campo para o Bolívar jogar, Martelli. Vai pro campo de ataque, o São Paulo trabalha pela meia esquerda, Danielzinho para Marcos Antônio dentro da grande área, Marcos Antônio bateu no gol, passe esquerda do Lamp. Com confiança, Marcos Antônio para colocar a bola no ângulo, Lamp só acompanha. Pegando a rebatida, né? O rebote da defesa do Bolívar. São Paulo, torcida ficar reclamando depois do cruzamento, justamente nessa cabeçada do corte, teve um empurrão por ali, uma carga em cima do Arthur. Mas a arbitragem, obviamente, nada marca. Tiro de meta já cobrado curtinho. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil vai de Vonder. Finzinho deste primeiro tempo, daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ana Martins assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. A Bandeirantes leva você a Copa Sul-Americana. Jogo de volta, valendo vaga nas quartas de final. Lamp de perna esquerda, erga a bola no círculo central. Asprilha conseguiu ajeitar a jogada pela ponta direita, passadas largas, passa em velocidade. Robson Romero tá no meio da grande área. Robson pisa na bola, chapa pela meia direita para Jesus. Jesus Sagredo dominou, não cruzou, volta. Jogada na entrada da grande área para Melgar. Melgar à frente, chegou. Romero fintou, pedalou, balançou, soltou. Jogada Saavedra, entrada da grande área pela meia esquerda. Ele abre na ponta, na quina, pela meia esquerda pro domínio de Pato. Lançamento na área. Domingos Duarte tirou, vem o chute de longe pro gol. Rafael, firme para fazer a defesa do Fali. Na altitude, essa aí do Melgar, ainda mais com desvio. A bola é pegar 7 caminhos diferentes e ia de 30 a 100 por hora e a defesa seria muito mais dificultosa. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja UF. 43 minutos jogados deste primeiro tempo. Desce para o campo de ataque, equipe do Bolívar. Bolívar realmente de ideias, o Bolívar é o River, hein, meu querido Léo James? Não tem grandes inovações, não tem nada muito diferente. Se o São Paulo der a bola ao Bolívar, Bolívar vai usar e abusar dos cruzamentos e dos chutes de média a longa distância. Eu falei há alguns minutos, o São Paulo precisa manter a postura, ficar com a bola, rodar ela de um lado para o outro, para chegar ao segundo gol e ficar mais tranquilo dentro do jogo. Se entregar a bola ao Bolívar, eu não entendo que esse seja o caminho correto para o São Paulo dentro do jogo, Martelli. Guerreiro vai terminar o primeiro tempo 1-0 São Paulo. Ô Martelli, o Bolívar só vai chegar no erro do São Paulo. São Paulo, como o Léo disse, segurar a bola principalmente no ataque, tocar, envolver, mexer de um lado para o outro. O São Paulo pode chegar ao segundo gol e vencer a partida com tranquilidade. Se o São Paulo recuar, der campo Bolívar, deixar gostar do jogo, deixar arriscar esse chute de fora da área, o São Paulo pode se complicar. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão, pode contar na carta. 44, quase 45 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes do 107.3 marcando 10 horas e 15 da noite, levando a você a Copa Sul-Americana. Já sobe a placa no estádio do Morumbi. Desce para o campo de ataque a equipe do Tricolor Paulista. Nilton pela meia direita, a bola nos pés de Buta de primeira. Ele volta a jogada pelo círculo central do gramado. Domingos Duarte chapa a jogada pela meia direita para Danielzinho. Danielzinho deu assistência para o gol de Luciano. Danielzinho recomeça no círculo central do gramado para o zagueiro Domingos
Domingos Duarte, pressionado pela marcação, ele recua inteiro de azul dentro da grande área. Rafael, de perna esquerda, abriu a jogada para a meio direita, desce para o campo de ataque, a bola à frente para Nilton. Nilton recomeça pela quarta zaga, vamos até 48 nessa primeira etapa. Já passamos de 45 minutos jogados deste primeiro tempo. Rafael, de perna esquerda, quebra para o campo de ataque, Caleri estava sozinho, não viu o toco de cabeça para ninguém. Intercepta a marcação do Bolívar, que está jogando pelo campo de defesa na meia direita. Jesus Sagredo pela meia direita. É irmão mesmo? É irmão mesmo? Jesus e José, é isso? É, na história, na Bíblia, é pai e filho. Mas no Bolívar são irmãos e gêmeos. Jesus Sagredo, lateral direito. José Sagredo, lateral esquerdo e capitão da equipe boliviana. Recomeça o Bolívar no campo de defesa com Melgar. Melgar pela quarta zaga, de primeira para Reaga. Reaga para amarelado, Etiverria. Etiverria gira pela meia esquerda para José Sagredo. José Sagredo, ele pisa na bola meio duro. José Sagredo pisa na bola, volta o jogo dentro da grande área. De laranja, o goleiro Lampi. De perna direita, ele quebra para o campo de ataque. Vai subir para tocar de cabeça. Iago mais alto que ele. Escorrega a bola de Iago. Chega na marcação. Robson à frente para Asprila. Recua o zagueiro, recua de qualquer jeito. Rafael tira, mas volta a bola para a equipe do Bolívar pela meia esquerda. Pato Rodrigues, ele pisa na bola, talvez melhorzinho dessa equipe boliviana. Pato Rodrigues pela meia esquerda, ergueu a bola nas costas da zaga, chegou Sabino, tirou, voltou a entrada da grande área. Asprila pedalou, dominou. Nossa, Asprila está confiante. Desviou. Mas é longe do mesmo jeito, viu, do Vale? Eu também acho, né? Mesmo que com o desvio ainda mantenha o Bolívar no ataque. Vai Pato Rodrigues, 17, ex-jogador do Santos, hein? Teve uma passagem pelo Santos ali bem apagada depois da saída do Neymar. Pato Rodrigues, 17 na bola. Quase 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Escanteio para a equipe do Bolívar bater pela meia esquerda. Vaias do torcedor do São Paulo. São Paulo vence pelo placar de 1-0. Pato Rodrigues toma distância, a perna direita. Ergueu a bola na segunda trave. Rafael deu um soco na bola, tirou. Volta a jogada na entrada da grande área da meia esquerda. Melgar adiantou, bateu no gol, desviou. Ou foi o efeito? Desviou ou foi o efeito? A pancada do Melgar, sei não. Já está dando tiro de meta do Vale. Sem minha altitude eu não consigo. É tipo isso. Mas é tipo isso. 47 jogadas deste primeiro tempo. Cabos Elétricos Silcio, a líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. Rafael toma distância para a cobrança de tiro de meta. Vai terminar o primeiro tempo. Abre a contagem. Kevin Ortega vai dar 5 segundos. Rafael de perna esquerda. Ele ergue a bola para o campo de ataque. Vem aí Ana Martins, do intervalo inteligente da Bandeirantes. Você ligado no microfone da Bandeirantes, meu xará. Pedro Santos está em Minas, está em BH. Valeu a você curtindo a Bandeirantes. É São Paulino, está feliz da vida até o momento com a classificação. 2 para o São Paulo, 1 para o Bolívar no agregado. 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar aqui no estádio do Morumbi. Pato Rodrigues desce para o campo de ataque para a esquerda, cruza a fronteira, desarmado pelo Arthur. Kevin Ortega aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo no estádio do Morumbi. O São Paulo vai se classificando para as quartas de final da Copa Sul-Americana e na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Ana Martins. Valeu, Martelli. Boa noite para você. Intervalo inteligente na Bandeirantes. Você acompanhando mais um jogo da Copa Sul-Americana. São Paulo 1, Bolívar 0. Jogo de volta no Morumbi. O torcedor até aqui feliz, né? Por enquanto o São Paulo vai se classificando e pode pegar nessas quartas de final o Boca Juniors, que perdeu, né? Aliás, que venceu o Recoleta num placar de 4-0 e vai eliminando então o Recoleta da Sul-Americana. Deixa eu chamar o Paulo do Vale, está acompanhando essa saída aí dos jogadores. Por enquanto, boas notícias aí para o São Paulino, né, PDV? Boa noite. Boa noite, Aninha. Pois é, né? E numa noite do artilheiro da Sul-Americana pelo São Paulo, maior artilheiro da história com a camisa do tricolor paulista nessa competição. Luciano, camisa 10, voltou às redes, é o 10º gol dele na história da competição, o terceiro nessa edição de Sul-Americana, o 12º no ano e o gol de número 114 com a camisa do São Paulo, sempre ele, Luciano. Chamar a atenção também, Aninha, para os cartões amarelos, né? Porque o Bolívar vai para o vestiário com 3 amarelados, jogadores de marcação como Echeverria, zagueiro, e o Saavedra, meio-campista, que inclusive já poderia ter tomado o 2º cartão amarelo. Outro que foi amarelado também, e na visão do Léo James poderia ter sido expulso, o atacante Asprilla. Pelos lados do São Paulo, Danielzinho, autor de uma bela assistência justamente para o gol de Luciano, também levou o cartão amarelo. São 4 até aqui, distribuídos por Kevin Ortega. O São Paulo
tá vencendo 1-0. Aninha vai pintando um jogo de Libertadores de gigantes do continente, mas na Sul-Americana, nas quartas de final entre São Paulo e Boca. Se o resultado persistir, primeiro jogo em La Bombonera, segundo no Morumbi em setembro, Aninha. Aí, Leandro Guerreiro já estará com sua passagem para a Argentina. Deixa eu falar com ele aqui, Guerreiro, boa noite para você, sempre um prazer, viu? São Paulo marcou com o Luciano, aproveitou a oportunidade que teve, mas, na sua opinião, aumentou o volume aí, a qualidade do futebol nesse finalzinho de primeiro tempo ou continua não convencendo tanto assim? Boa noite, Aninho, prazer é sempre meu. São Paulo não criou muitas oportunidades, né? Teve uma oportunidade, né, com a dobradinha Iago e Danielzinho, que se projetou, né, onde o Bolívar dá mais espaço, que é do seu lado direito, nas costas do seu lateral. O Danielzinho entrou por ali, aproveitou a oportunidade e achou bem o Luciano dentro da área, que não vinha jogando bem. Foi um lance que ele apareceu. Depois o Danielzinho, né, que é o grande nome para mim do primeiro tempo, consegue num lance colocar o Iago na cara do gol, que talvez se assustou. Chega mais firme, bate cruzado, faz 2-0 e poderia ter definido, né, o jogo. O Bolívar pouco criou, né, um time de não tem tanta qualidade, lá na altitude talvez possa fazer alguma diferença, não fez tanta também no primeiro jogo, achou o gol de empate no chute fora da área, mas hoje pouco criou. Hoje o São Paulo não deu tantas oportunidades ao Bolívar. Espero que o São Paulo continue assim, né, melhore, né, na verdade, até porque o São Paulo não fez um grande primeiro tempo, teve 2 oportunidades, mas não fez aquele primeiro tempo que a gente esperava, de volume de jogo, de pressão, né, com o apoio do seu torcedor, não fez isso. Espero que o São Paulo no segundo tempo, como os outros jogos vem acontecendo, quer cair de produção e acabar cedendo o empate ou às vezes até a derrota. Então que o São Paulo possa voltar ligado aí com um pouco mais de intensidade, né? Obrigada, viu, Guerreiro? Léo Gens com a gente aqui também, Opinião Bandeirantes. Léo, para você, como é que foi esse primeiro tempo aí das equipes? Boa noite, mais uma vez. Tudo bem, Aninha? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Bandeirantes. Acho que foi um primeiro tempo controlado pelo São Paulo. Isso não quer dizer que tenha sido uma grande exibição de encher os olhos, mas foi um primeiro tempo até certo ponto razoável. O jogo passa muito por usar bem os lados do campo. Pelo lado direito, joga bem aberto o Arthur, que é um ponta, e ele atrai o lateral do Bolívar. Nesse movimento que ele faz de atração, alguém pode se projetar por ali. Pelo lado direito, o São Paulo tem o Buta, que vem jogar ali por dentro, que faz companhia ao Arthur. Do lado esquerdo, o Iago Bordu, que joga bem aberto por ali. E ele também atrai o lateral direito do Bolívar. Alguém precisa se projetar nesse espaço deixado pelo lateral do Bolívar. Foi o que o Danielzinho fez no gol do São Paulo. Ele chega na linha de fundo, cruza para trás e acha o Luciano. O São Paulo abre o placar. No movimento muito parecido com o do gol, o Iago Bordu, que é lançado nas costas da defesa do Bolívar, sai cara a cara com o Lampe, mas não consegue fazer o segundo gol a favor do São Paulo. Acho que é preciso estabelecer uma vantagem maior no jogo para que o São Paulo tenha uma certa tranquilidade no segundo tempo. Como disse o Leandro, nos últimos jogos o São Paulo tem caído de rendimento na reta final das partidas. Sim. O São Paulo hoje não pode dar campo para o Bolívar, fazer com que a equipe boliviana goste do jogo. Isso não pode acontecer. O Bolívar não é uma equipe muito rebuscada, com um grande repertório de jogadas. É um time que vai usar e abusar dos cruzamentos no segundo tempo, se o São Paulo permitir, e tem um bom chute de média e longa distância, principalmente com o Melgar. Acho que o Dorival Júnior sabe muito bem disso e deve ter alertado os seus jogadores. É continuar no segundo tempo tendo a bola, reter a posse, rodar a bola de um lado para o outro e não entregar a bola ao Bolívar. Se o São Paulo fizer isso, acho que sai classificado do Morumbi hoje, Ana. Vamos esperar então, ver como se comporta o time do São Paulo nessa segunda etapa. Por enquanto vai se classificando para as quartas de final da Sul-Americana, pode pegar o Boca, né? O Boca já está garantido e o São Paulo vai cravar essa classificação aí, quem sabe, no segundo tempo. Você vai acompanhando tudo com a gente, agradecer quem está no carro aí curtindo a Bandeirantes em São Paulo em 107.3, o Brasil inteiro também com a gente, acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. São 10 horas mais 25 minutos pelo horário de Brasília. Futebol, já sabe, é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Esquerda, Marcos Antônio, é só inverter o lado. Marcos Antônio abre a jogada pela canhota na ponta esquerda. Iago vai se embora em velocidade. Placar de 0-0. Iago, balão para Danielzinho, cruzou, meu toque, é gol. Luciano. Gol
São Paulo! Luciano, o maior artilheiro do São Paulo em atividade, abre o placar no estádio do Morumbi. No contra-golpe do São Paulo, joga a bola, São Paulo, joga a bola, São Paulo, Iago, meia esquerda, solta a bola na linha de fundo, na linha lateral da grande área, chega Danielzinho, titular na noite, perna esquerda, olha pro meio da grande área, lança na quina da pequena área, Luciano. Tá então o gol do artilheiro do São Paulo na Sul-Americana, Luciano, que abriu o placar no Morumbi. São Paulo 1, Bolívar 0, jogo de volta. São Paulo vai se classificando para as quartas de final da Sul-Americana. São 10 horas e 31 minutos. Daqui a pouco, segunda etapa aqui com mais emoções para você. Agora a gente vai girar nosso plantão esportivo hoje com Guilherme Agrela. Fala, Gui, boa noite para você. Tudo bem, Ana? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui nesse intervalo inteligente da Bandeirantes. Vamos lá, porque jogos em andamento no intervalo também. Tolima e Independente del Valle, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Esse jogo foi remarcado devido ao terremoto na Colômbia na semana passada, então partida de ida lá na Colômbia, os equatorianos vão vencendo o gol de Aaron Rodrigues. E no Chile, Copa Libertadores, agora jogo de volta das oitavas de final, um confronto que interessa ao Corinthians, porque o Estudiantes vai vencendo novamente a Universidade Católica 1-0, já venceu a partida de ida pelo mesmo placar, então no agregado 2-0 agora para os argentinos, que já deram trabalho inclusive para o Flamengo na última Copa Libertadores. Podem estar no caminho de Corinthians ou Rosário Central, que se enfrentam na quinta-feira. Mais cedo, o Fluminense passou do Independente Rivadavia nos pênaltis, 1-1 no tempo normal. Canóbio foi expulso, mesmo assim o Flu fez 1-0, tomou um empate de pênalti aos 51 e nos pênaltis 5-4 já nas alternadas, com o goleiro Fábio, de 45 anos, levando o Fluminense à próxima fase da competição. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, também no intervalo, de Náutico 1, Ceará 0 e Goiás e Juventude vão empatando sem gols também, 0-0 lá em Goiânia. Mais cedo, o Londrina ficou no empate com o Atlético Goianiense, placar de 0-0. Notícias importantes, viu, Ana, referente ao mundo do futebol, sobre o Botafogo, que demitiu o técnico Franklin Carvalho, de 39 anos, o português. Somente 22 jogos no comando do clube, foram 10 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Então, apesar de poucas derrotas, um desempenho muito ruim, principalmente nos últimos jogos. São Paulo perdeu para o Vitória 1-0 e principalmente a goleada sofrida para o Cienciano do Peru na última semana, 6-1 lá em Cusco. Inclusive, quinta-feira tem Botafogo e Cienciano. Botafogo vai tentar, quem sabe, reverter aí essa desvantagem para passar para a próxima fase da competição. Tá, então, obrigada, viu, Agrela? Guilherme Agrela, no nosso intervalo inteligente da Bandeirantes, tirando o plantão esportivo, as equipes já voltando aí para essa segunda etapa, né, PDV? Como é que tá a torcida por aí, hein? Muito boa, né? Presença de público excelente mais uma vez, mesmo com a fase ruim do São Paulo. No sábado a turma saiu daqui decepcionada, mas hoje volta a encher o Morumbi, mais de 40 mil pessoas. São Paulo voltou primeiro, já está aqui postado em campo. O Bolívar retorna, né? Vamos ver a movimentação do Bolívar por conta de 3 cartões amarelos. Mas me parece também, pelo menos por enquanto, que é o mesmo time. Os reservas do São Paulo já estão por ali sentados no banco. São Paulo volta com a mesma formação. Vamos aguardar aqui o Bolívar certinho para a gente confirmar também, viu, Aninha? Tá certo, obrigada. Paulo do Vale nos microfones da Bandeirantes, sempre trazendo as informações para você. Antes de chamar aqui o Martelli, né, para esse segundo tempo, deixa eu mandar um abraço aqui pro Cabo Panocian. Olha que categoria, o argentino da tropa de choque já tá esperando aí, né, inclusive um confronto aí, um futuro confronto em Buenos Aires para receber o São Paulo com o Boca. Obrigada, viu? Obrigada pela audiência aí. Martelli, é com você, mais 45 minutos, querido. Valeu, Ana Martins, intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. O São Paulo agora direita, inteiro de branco, à esquerda, inteiro de vermelho, bordou o Bolívar. 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar. Bate na bola no centro do gramado, bate na bola Luciano. Começa o segundo tempo no Morumbi.
Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de quarta-feira, vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Da Bandeirantes, mandar um abraço para o Léo Riso, que está aqui conosco, mandou e fez bem uma série de lanches aqui do Camarote dos Ídolos, para servir bem a cabine aqui no microfone da Bandeirantes. Camarote dos Ídolos da Soccer Hospitality do Léo Riso. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar. Placar de 1 a 0, você ligado no microfone da Bandeirantes, Sá jogando no campo de defesa. No campo de defesa, Sá jogando a equipe do São Paulo, mas não se acerta a quarta marcação do Bolívar. Vem lançamento à frente para Pato Rodrigues erra o passe, intercepta a marcação do São Paulo, que sai jogando pelo campo de defesa. Newton recomeça pela quarta zaga nos pés de Iago mete a bola à frente para interceptação da marcação do Bolívar, volta nos pés de Marcos Antônio pela meia esquerda, pressionado pela marcação, vem para botar para fora a marcação do Bolívar, põe arremesso manual, lateral para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia esquerda. No tendo atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou seu comércio, economizar de verdade. Tendo atacado aqui, a conta fecha na loja no app. As equipes são as mesmas do Vale. Sim, as mesmas equipes do primeiro tempo. O Leandro Guerreiro, o Léo James já falam no microfone da Bandeirantes. Vai Bolívar para o campo de ataque. Nossa, os caras não conseguem mais dominar a bola. Tá difícil, hein? Tá complicado, hein, Romero? Tome contra-golpe para o São Paulo. Lançamento, Arthur na entrada da grande área, nas mãos do goleiro. Só isso do Vale. É o lançamento do Luciano, né? Ali do meio-campo, tentando alcançar o Arthur. Saiu por ali Lampi, que agora coloca a bola no chão, tenta encontrar um caminho para, quem sabe, o Bolívar empatar o jogo e pelo menos levar para as penalidades. Você queria ver mudanças, Léo James? Não, eu não mexeria no time do São Paulo. Acho que é manter a postura e continuar com o controle da bola. Não deixar o Bolívar gostar da partida. São Paulo precisa rodar a bola de um lado para o outro para chegar ao segundo gol, Martelli. E você, Leandro Guerreiro? Sem mudança, Martelli. São Paulo é iniciar o segundo tempo pressionando o Bolívar, movimentando a bola com mais velocidade, quem sabe chegar ao segundo gol e matar o jogo. Você gostou do lanchinho, amigo? Ah, esse é bom. Tem o do Resenha também. Nosso querido Leandro Guerreiro, o Camarote Resenha aqui no microfone da Bandeirantes. Você tem várias opções. Vai para o campo de ataque, a equipe do São Paulo pela meia esquerda, leva para a linha de fundo. Iago cruza na boca do gol, corta a marcação, intercepta a zaga Tom Bolívar para botar para fora em arremesso manual. Lateral para o São Paulo bater o campo de ataque pela meia esquerda. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Wonder, a ferramenta do Brasil. Vai de Wonder. Manual para a equipe do São Paulo bater o campo de ataque pela meia esquerda. Toma distância, Iago para arremessar a bola lá para o meio da grande área, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo. Iago arremessa a bola à frente, tentou fazer o domínio Caleri perto de pela direita, quarta marcação do Bolívar, volta na cabeça de Domingos Duarte toca de cabeça à frente para Arthur pelo círculo central do gramado, gira, jogada pela meia direita, Puta domina, bota a bola na grama e vai para o campo de ataque para a equipe do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Abre a jogada, multa para a meia direita para Danielzinho na linha de fundo, ganha escanteio. Escanteio para o São Paulo bater na ponta direita aí do Vale. O torcedor aplaude, até porque o torcedor de São Paulo está com aquele pé atrás com relação ao segundo tempo, né? São Paulo nunca perdeu o primeiro tempo com Dorival Júnior, mas quando chega a segunda etapa, é um Deus nos acuda, escanteio tricolor. Escanteio para a equipe do São Paulo bater lá pela ponta direita. Arthur toma distância para fazer o levantamento para o São Paulo, 0 para o Bolívar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, o São Paulo vence o jogo. Arthur toma distância, placar de 1 a 0, pode ser o segundo gol do São Paulo. Jogadores lá para o meio da grande área, na pressão para cima do goleiro. Arthur levantou o toque de cabeça no alto, tira a marcação do Bolívar. Arremesso manual para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Agosto é mês de retorno. Premier League, Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Lateral para o São Paulo bater a meia esquerda, mas antes atendimento, atenção ali com Caleri, certo? Tá com a mão no braço ali, né? Tá com a mão no braço. Agora a arbitragem vai lá, dá uma devida atenção ali ao capitão do São Paulo e toda a situação, né? De deixar o campo dependendo para ser atendido. O Caleri resiste ali, ó. Inclusive abraçado ali pelo goleiro Lampi. E parece ali que tá tentando até estancar o sangue ali. Não tô entendendo direito o que tá rolando ali. Às vezes mas acho que tá fora do lugar ali, né? É o cotovelo, ó. Realmente. Os caras estão dando uma olhada no cotovelo, o Lampi tá olhando e tá falando, irmão, não tá parecendo legal não, hein? Tá um pouquinho mais sobressaliente. Aí o Lampi falou, mas pô, será que deslocou? E o galera daquela olhada falou, pô, tá legal ou não tá legal? O que você achou do cotovelo do Caleri, Guerreiro? Tá um pouco inchado, Martelli. Parece que teve um contato ali
deu uma luxação aí nele. Mas acredito que nada assim que preocupa. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo. 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar. Falta para a equipe do São Paulo bater no campo de defesa pela meia direita. Seu novo tênis está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Jogo parado, bola para o São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 5:30 jogados deste segundo tempo. Você ligado na Bandeirantes, 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar. A Bandeirantes leva você até o momento a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Desce para o campo de ataque, equipe do São Paulo. Newton pelo círculo central do gramado. Luciano trocou a chuteira. Luciano troca a chuteira e troca passes no campo de ataque pela meia esquerda. Mete a bola nos pés de Iago. Iago abandona a ponta esquerda, bem por dentro para Danielzinho. Danielzinho tenta o passe à frente, intercepta a marcação boliviana. Volta pela meia esquerda para Iago. Iago lateralmente para Luciano, Luciano para Iago. Iago levou para a linha de fundo, vem cruzamento na segunda trave para ninguém. No alto vai José Sagredo para tirar e afastar para a equipe do Bolívar. Volta para a equipe do São Paulo na ponta direita. Puta domina para cima da marcação com velocidade. Ergueu a cabeça, ameaça cruzamento. 2 em cima dele, vai ter que voltar para Arthur. Arthur domina na meia direita para o campo de ataque. Ele desce para o São Paulo, tentou passar à frente, pegou na mão. Pegou na mão, falta São Paulo na ponta direita, à frente do Dorival. Pegou ali no Saavedra, né, que estava em cima do Arthur. E a bola de fato, né, explode na mão. Inclusive eu acho que o Arthur, vendo que o Saavedra estava meio bonecão de posto ali, chutou de propósito na mão do jogador do Bolívar. E consegue uma falta importante ali próximo ao banco de reservas do São Paulo para alçar essa bola na área. Tá por ali Domingos Duarte, Sabinão da Massa também chegando. Quem sabe o segundo do São Paulo aqui no Morumbi. Um abraço a você ligado aqui, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Chico de Paula. Obrigado de Pindamonhangaba. Vai São Paulo, cruzamento pro meio da grande área da primeira trave, corta a marcação do Bolívar. Muita gente ligada, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar. São Paulo insiste, tentava descer para a meia direita do carrinho. Newton perde a bola, corta a marcação do Bolívar. Lançamento, como faz falta uma pessoa para criar no meio de campo do Bolívar, hein, Léo James? Falta muita coisa pro Bolívar, na verdade, né? Desculpa, Léo James, vou te interromper aqui, tem um jogador que falta aqui, ó. Altitude, que já entra em campo, viu, Léo James? Esse vai ficar para a próxima oportunidade. Hoje não tem como ele jogar, é desfalque do lado do Bolívar. Falta repertório, falta criatividade, falta bastante coisa ao Bolívar. Por isso é importante que o São Paulo mantenha a posse da bola, não recue tanto, segure e rode de um lado para o outro. Acho que o São Paulo pode usar melhor o lado esquerdo de ataque. Por ali o São Paulo conseguiu abrir o placar com o Iago Borduc. Ou o Marcos Antônio, ou o Danielzinho, ou então o Luciano, um desses três, um desses jogadores precisa se aproximar do lateral esquerdo do São Paulo, Martelli. A custo é mês de retorno à Premier League, Campeonato Italiano, estão de volta na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Leandro Guerreiro, 8 jogados, Leandro Guerreiro, 1-0 São Paulo. O São Paulo tem que aproveitar a má qualidade, né, do Bolívar, não cria muito. Acredito que não vai criar também nesse jogo, como eu disse, vai jogar no erro do São Paulo. É o São Paulo pressionar, né, o Luciano ocupar esse lado esquerdo quando o Iago recebe a bola. Se ele fazer esse facão pro fundo, né, puxar, né, pro lado de fundo, pro lado esquerdo, ele vai toda hora sair sozinho, até porque o Iago chama a marcação e muitas vezes não cai muita gente por ali. O Marco Antônio, o Danielzinho, que não tem o mesmo coete que o Luciano e nem mesma qualidade. Então aproveitar e o São Paulo pressionar mais o seu adversário, que não cria nada, não cria perigo, não tem essa qualidade, né? Não sei nem como chegou, né, nessa fase, eliminou o Grêmio. Acredito que o Grêmio numa fase ruim, mas hoje o Bolívar faz o jogo assim que não assusta o São Paulo em nada. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, se a Sil. Você pode confiar. 9, quase 10 minutos jogados deste segundo tempo. Placar de 1 para o São Paulo, placar de 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar. Atos Formiga, sempre conosco aqui ligado no microfone da Bandeirantes. Um abração pessoal da Ingresse. Sempre curtindo também a Bandeirantes. 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar. Jogo não anda no segundo tempo, hein, do Vale? Exatamente, agora uma falta ali no meio campo do São Paulo, né? Em cima do Melgar, a arbitragem marca. O jogo fica um pouco picotado neste momento, né? Mas o São Paulino está preocupado com o desempenho do time em conseguir se segurar, algo que não vem acontecendo na segunda etapa.
O Terra mudou o conceito de SUV, vira chave com consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br e conquiste o seu. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Bolívar bater no campo de ataque pela meia esquerda, toma distância para fazer o levantamento. Melgar, 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar. Melgar levantou na segunda trave, Rafael firme aí, é para treinar goleiro, hein, do Vale? E para tentar sair jogando rapidinho aqui pelo lado esquerdo com o Iago. Iago domina pela meia esquerda, tenta a inversão de bola pela ponta direita, deu certo, mais centralizado. Arthur domina no peito, ajeitou, botou atrás pro domínio de Domingos Duarte. Domingos Duarte pela meia direita para Buta. Buta acelerou, Buta perdeu a jogada, falta Danielzinho. Danielzinho para Domingos, Domingos para Danielzinho. 3 dedos na bola para ninguém. Dentro da grande área, mas para ninguém. Lampe, ele. Exatamente, né? Depois desse passe errado dentro da área, ele fica tranquilão com a bola, mas tem pressa porque o Bolívar corre atrás do resultado. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta às 7 do Morumbi na Bandeirantes. Chegamos a 10 minutos jogados do primeiro tempo, agora do segundo tempo. Segunda etapa de jogo, Morumbi. 1 São Paulo, 0 Bolívar, agregado 2-1. Alô, Agrela. Alô, Pedro Martelli, Copa Libertadores. Estudiantes faz 2-0 em cima da Universidade Católica do Chile, fora de casa com Carrilho, não o do Corinthians. Aliás, este Carrilho pode cruzar com o Carrilho do Timão, porque quinta-feira tem Corinthians e Rosário Central na Bandeirantes. Já no tênis, Martelli, Venus Williams foi confirmada no US Open, mais uma vez aos 46 anos, ela que tem 2 títulos deste Grand Slam e que vai ser realizado de 25 deste mês de agosto ao dia 14 do próximo mês de setembro. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar, 2-1 no agregado, 2-1 para o São Paulo, 1 para o São Paulo, 0 para o Bolívar do E7 do Morumbi. Sai jogando o São Paulo dentro da grande área, Rafael quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação, Tiveria, intercepta a marcação, volta pelo círculo central do gramado, vem para o campo de ataque mais uma vez, Marcos Antônio pela meia direita para Danielzinho para o campo de ataque pela ponta, na frente sofre a falta, sofreu a falta o jogador do São Paulo, Buta comete a falta, foi o último a tocar a bola, falta para o Bolívar, hein, do Vale. Porque ele chega atrasado e acaba atingindo o Sagredo por ali, né? Falta no campo de ataque do São Paulo, campo de defesa do Bolívar. O Sagredo tá caindo, sentindo bastante, porque o Buta chegou um pouco mais firme. E claro que não é do interesse nenhum da equipe do Bolívar fazer cera, né? E aí o árbitro mostra o cartão amarelo pro Buta, portanto, segundo cartão amarelo do São Paulo no jogo. Foi merecido amarelo para o Buta, Leandro Guerreiro. Merecido, por pouco o Buta não toma o vermelho, tá, Martelli? Ficou com o pé um pouco acima, pegou ali o tornozelo, correu risco, hein? É isso, Léo James? Concordo. Agora o São Paulo força muito o jogo por esse lado direito, tá torto no campo. Pode usar mais o lado esquerdo, o Iago tá sozinho por ali. Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano, esses jogadores podem se aproximar naquele setor. Ou então o Dorival Júnior pode fazer uma troca, colocar um ponta. Ferreira, Vitor Sá são opções que estão no banco de reservas. O jogo do São Paulo está previsível, Martelo. Placar de 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar. Desce para o campo de ataque o São Paulo. Caleri de costas para o gol. Tentou fazer a parede, intercepta a marcação do Bolívar. Volta para a meia esquerda. Luciano, o autor do gol, chapou a jogada meia esquerda para Marcos Antônio. Marcos Antônio finta a marcação. Ente a marca da calma, abandona a ponta. Vai ter que ser obrigado a voltar ao jogo. No campo de defesa, de perna esquerda, Sabino. Ergue a bola para o campo de ataque para ninguém. Kit, transmissão e amortecedor para sua moto. Pode contar com a durabilidade e a segurança da Nakata. Vai de Nakata. Bruno Riso, palmeirense, está aqui conosco. Um abraço ao Bruno que está conosco aqui na Bandeirantes. Está secando o São Paulo, 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Bolívar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vai para o campo de ataque a equipe do Bolívar pela meia direita, pisa na bola, Asprila pelo campo de defesa, vem lá da quarta zaga, Arreaga sai jogando para a equipe do Bolívar, ele gira pela meia direita, José Sagrado, saiu mal a equipe do Bolívar, vem contra golpe, Luciano ganhou a entrada da grande área, bateu no gol, viva para fora, quase
Quase um golaço de Luciano. Na saída errada do Bolívar, o Luciano interceptou e pediu a bola. O Arthur ganha, mete a bola. Luciano finta a marcação, bate cruzado, pé da trave esquerda. Linha de fundo, era o segundo do jogo do Vale. É aquela famosa bola que cruza o campo, né? E manda o manual do futebol você não fazer esse tipo de jogada. O Bolívar faz porque falta qualidade, falta inteligência, coloca a bola nos pés do Arthur, que aciona o Luciano rapidamente. Poderia ter devolvido, né? Mas preferiu a jogada individual, foi bem, a bola pega no pé da trave. Quase o segundo do São Paulo. Leandro Guerreiro, quase o segundo do Luciano, o segundo do São Paulo. Que jogada boa do Luciano. Arthur roubou a bola no meio campo, né? Achou o Luciano. Teve a oportunidade de devolver para o Arthur, mas ele mesmo preferiu a jogada individual. Foi um pecado, né? Poderia ter feito o segundo gol e ter dado tranquilidade para o São Paulo, mas desperdiça mais uma oportunidade. Vai para o campo de ataque, equipe do Bolívar, entrada da grande área, o chute de longe no gol, golaço! Asprila, numa senhora pancada de longe, um gol pro torcedor boliviano sair do Morumbi e voltar. Sai, paga o ingresso e volta. Toma distância, Bolívar, vai para o campo de ataque, a jogada por dentro, Asprila, fez a parede no primeiro momento, entrada da grande área, ele domina, da entrada da grande área, da altura da meia-lua, centralizado, uma pancada na cara da bola, um em cada 100 fazem esse gol, no ângulo superior esquerdo da meta de Rafael, onde se encontram trave e travessão numa velocidade enorme, numa velocidade gigante, para estourar a costura da rede na marca dos 16 minutos jogados. 16 jogados no segundo tempo, Asprila. Um gol antológico no estádio do Morumbi. Uma pintura de gol. Empata o jogo Bolívar agora. No Morumbi. São Paulo 1. Bolívar também 1 do Vale. Na altitude da cidade de São Paulo. Pois é, a nível do mar, viu? Vocês ficam falando aí que eles só acertam esses chutaços na altitude, nada disso. O Asprila numa extrema felicidade. Bate firme depois de receber o passe do Pato Rodrigues. Acerta o ângulo do Rafael numa pancada, numa porrada indefensável. Mas agora a arbitragem não sei o que tá aguardando ali a comunicação. Porque foi um golaço antológico, como você narrou, confirmado agora por aqui. É, meu amigo, não tem essa de altitude não. Os caras acertam um chutaço, Asprila empata o jogo no Morumbi. Leandro Guerreiro, minha Nossa Senhora, Leandro Guerreiro, que pancada do Asprila, Guerreiro 1-1. Rapaz, baixou um Roberto Carlos no Asprila aí. Vou ser bem sério, viu, Martelli? Nos 2 jogos que a gente cobriu aqui, o Asprila é bem do mais ou menos, tá? Mas, né, deu espaço para ele. É o que o Bolívar tinha de arma, tanto aqui como lá, é chute de fora da área, muito cruzamento dentro da área. O São Paulo teve a oportunidade, assim como teve lá na Bolívia, de fazer o segundo gol, não fez e acabou sofrendo um empate. É o que a gente vem falando sempre. São Paulo no segundo tempo, não mata o jogo e acaba sofrendo empate. Você é louco, hein, Léo James? Eu vi 2 caras acertarem chutes assim, 3, vai. Roberto Carlos, que ele bem disse, o Asprila e você. Eu? Em Isso. Que momento? Você, Léo James. Tá bom, eu vou ficar com esse mérito, apesar de não merecer. Mas foi um belíssimo chute acertado pelo Asprila de fora da área. Como bem disse o Leandro, o Bolívar só tem 2 armas, os cruzamentos para a área e os chutes de fora da área. O Asprila teve liberdade para dominar, caminhar com a bola e acertar um belíssimo chute no ângulo do Rafael. Fosse eu, Dorival Júnior, sacaria o Newton e colocaria o Ferreirinha para ter mais jogo pelo lado esquerdo, Martelli. Placar de 1-1, tá tudo igual para você ligar pelo microfone da Bandeirantes. E São Paulo. Falta pro São Paulo na meia direita, cruzamento para o meio da grande área, quarta a marcação, sobrou o chute no gol. Lampe pegou, vem o toque de cabeça, Domingos Duarte para fora. O São Paulo na pressão busca o segundo gol do Vale, passe esquerda, tiro de meta, só isso. Agora o São Paulo reclama de mão dentro da área, só o detalhe que a falta acaba saindo de um lance em que o Pato Rodrigues toma cartão amarelo. E acho que
Tem o bração ali aberto, né? Eu fiquei na dúvida se pega... É muito perto o lance. Dá pra... É muito próximo o lance. Ó, e é o Echeverria, hein? Tem um toque de cabeça e pega na mão do jogador do Echeverria, é de muito próximo, é verdade. É de muito perto. Eu quero ouvir Léo James, eu quero ouvir Leandro Guerreiro. Eu queria ver essa imagem novamente, mas pra mim o braço tá aberto, tá? Tá aberto o braço. Por essa imagem que a gente viu agora, pra mim o árbitro deveria marcar a penalidade, Marcelo. Guerreiro. O braço tá bem aberto, Martelli. É rápido, tá próximo, mas tá aberto, né? Acredito que o árbitro vai acabar marcando. Mas não seja por isso, né? São Paulo tiver penalidade, conseguir marcar, que o São Paulo buscou o resultado. São Paulo precisa mexer, talvez tirar alguém de trás, colocar um ponta, fazer algo de diferente. Senão, fica com esse jogo burocrático que a gente está vendo. E o árbitro dá penalidade máxima para o São Paulo no estádio do Morumbi. Com o chamado de Diego Raro, o árbitro de vídeo, sem titubear, Kevin Ortega. Com auxílio da tecnologia, marca pênalti para o São Paulo. No toque de cabeça do Nilton, não ia no gol, mas foi no braço de Echeverria, que já tem cartão do Vale. E ó, detalhe, hein? São 7 pênaltis cobrados pelo São Paulo no ano. 5 convertidos, 2 perdidos. Caleri cobrou 3, cobrou 4. Acertou 3, perdeu 1. Lucas Moura acertou 1. Cauli bateu 1, acertou 1. E Luciano perdeu 1. Tô vendo ali o Arthur, ó, num primeiro momento, próximo à bola. Vamos ver se ele assume essa responsabilidade no São Paulo. O Luciano tá ali falando com o Caleri, mas o tricolor paulista tem a chance, portanto, ó, é o Caleri que tá com a bola. É o Caleri, acho que é ele quem vai cobrar, portanto. Perdeu o último pênalti que o São Paulo bateu contra o Juventude. A torcida pede Luciano, hein? Pênalti para o São Paulo, portanto, pênalti para o São Paulo bater aos 21 minutos jogados neste segundo tempo. Rápido, Guerreiro, Luciano ou Caleri, você escolhe. Caleri. Léo James. Caleri. Pênalti para o São Paulo bater, toma distância para fazer a cobrança, tá lá na bola, Caleri, depois que Kiruvu não marcou, quem sabe agora torcedor do São Paulo, é pênalti para o São Paulo bater, toma distância, Caleri, 22 minutos jogados neste segundo tempo, a esperança do torcedor tricolor, a esperança do torcedor do São Paulo é você, Caleri, toma distância, Caleri, autorizado, bateu no gol! São Paulo! Caleri, no momento em que se precisa de frieza, no momento em que a experiência fala mais alto, a habilidade de Caleri, o capitão, a habilidade de Caleri, o capitão renovou, reencontrou o torcedor, reencontrou o gol, Caleri, toma distância para a cobrança de pênalti, perna direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos para a bola, de perna direita ele chapa no ângulo superior direito da meta de Lampe, ele acerta o canto, mas não toca na bola, Caleri, toca no Caleri que é gol, dá bola pro Caleri que é gol, bota o São Paulo de novo nas quartas de final da Copa Sul-Americana, agora é estádio do Morumbi, 23 jogados, 2 para o São Paulo, 1 para o Bolívar do Vale. Será que é para expurgar de vez o fantasma do segundo tempo, logo depois de tomar o gol de empate do Bolívar? Jonathan Caleri, o artilheiro do São Paulo na temporada, chega ao 13º gol dele neste ano, o primeiro na Copa Sul-Americana e o primeiro depois de renovar o contrato. Expulsa também o fantasma de ter perdido a última penalidade, confiante, bate alto, com força indefensável, Caleri coloca o São Paulo novamente à frente no placar de novo nas quartas de final da Sula. Tricolor Paulista 2, Bolívar 1. Pausa para reidratação neste momento, é tempo para ouvir a opinião Bandeirantes, Leandro Guerreiro, Léo James, 2 São Paulo, 1 para o Bolívar, fala Guerreiro. Não tinha momento certo para o São Paulo achar o gol, né? Logo depois de sofrer um empate, um desvio, né, de uma bola parada do Sabino, toca na mão do zagueiro, o Caleri não tem nada a ver com isso, pênalti, e colocou o São Paulo na frente. A reação foi rápida para um time que não vem jogando bem. Léo. Reação importante do São Paulo, porque
persistisse o empate por muito tempo, acho que seria estabelecido um clima parecido com o da reta final do jogo contra o Coritiba. O São Paulo está pressionado e esse grupo de jogadores está sentindo essa pressão. É importante que o São Paulo faça o segundo gol e que não deixe o Bolívar gostar do jogo. O Bolívar, repito, tem duas armas: os cruzamentos para a área e os chutes de fora da área. É só isso. O Bolívar é um time extremamente limitado. O São Paulo tem tudo para se classificar à próxima fase, Martelli. Treme neste momento a cabine da Bandeirantes de Estádio do Morumbi. Ouça a festa do torcedor do São Paulo. Em união novamente o torcedor do São Paulo com o time reencontrando o caminho das vitórias. O São Paulo está vencendo pelo placar de 2-1. No agregado 3-2 para o São Paulo. O tricolor paulista está nas quartas de final da Copa Sul-Americana até o momento. E essa pausa para reidratação logo depois do gol, hein? Já vai mexer, hein? Já vai mudar a equipe do Bolívar. E tem que mudar mesmo, né, Léo Jens? Tem que mudar e entra o Billy Arce, né? Um jogador um pouco mais criativo. O Bolívar vai tentar ter um pouco mais a bola e ameaçar mais a meta defendida pelo Rafael nos próximos minutos, Martelli. Tem que mexer, não é isso, Guerreiro? Entrou o Arce, né? Jogador de mais qualidade, um pouco mais lúcido nesse time do Bolívar, joga mais à frente. Quem sabe empurra o Bolívar pro ataque. O Bolívar precisa buscar o resultado e agora o São Paulo aproveitar nos contra-ataques para matar o jogo. As mudanças do Fábio. Saiu 5 Echeverria, entrou 6 Vaca, saiu 26 Saavedra, entrou 10 Billy Arce e saiu 17 Pato Rodrigues para a entrada do 99 Batalini. E o São Paulo responde. Saindo o camisa 20, o Buta para a entrada do 19, Lucas Ramon. Aí a troca de um lateral pelo outro, né, Guerreiro? O Buta não foi bem não, viu, Martelli? Não me agradou não. No início do jogo começou com um pouco de velocidade, junto com o Arthur, depois sumiu no jogo. E eu até estava sugerindo tirar ele para colocar um atacante, mas trocou o lateral por lateral. Léo? Um lateral por outro. O Lucas Ramon foi muito mal no fim de semana, né? Ele tem participação direta no gol do Coritiba ao não subir com o Thiago Coser. Vamos ver se ele recupera o futebol dos tempos de Mirassol, no caso. São Paulo vai para o campo de ataque, cruzamento na entrada da grande área, tirou a marcação, uma volta pela meia esquerda, insiste o São Paulo, placar de 2-1 para o São Paulo, tricolor paulista pela meia esquerda, cruzamento na linha de fundo, vem Marcos Santoro para trás, para ninguém, corta a marcação do Bolívar, põe para fora, Grupo Souza, Eficiência, Segurança e Serviços, no Grupo Souza Lima, escanteio para o São Paulo, bater na ponta esquerda, se agita o torcedor tricolor aí do Vale. E vem Marcos Antônio, né? A atmosfera do estádio muda e muda bastante. O São Paulo quer fazer o terceiro. Marcos Antônio toma distância para a cobrança de escanteio pela ponta esquerda, placar de 2-1. Marcos Antônio, 28 minutos jogados, está autorizado para fazer levantamento. São Paulo vence no agregado 3-2, 2-1 no Morumbi. Na Bandeirantes vai Marcos Antônio para a bola, partiu na primeira trave, vem de calcanhar, tentou Ramon, tirou a marcação, voltou Ramon, bateu o gol fraco. Fraco à direita do goleiro, tiro de meta, só isso. O torcedor aplaude, né? Entende que o São Paulo precisa desse apoio no segundo tempo para voltar a vencer depois de muito tempo. Última vitória no final de maio contra o Boston River aqui no Morumbi. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, no Grupo Souza Lima. 28, quase 29 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo vence o jogo na Bandeirantes, desce o tricolor paulista para matar o jogo. Pode ser agora Arthur Durina. Arthur pela meia direita, tira da grande área. Pedro balançou, são dois jogadores em cima dele. Ele tenta acalmar a jogada para Ramon. Ramon para Arthur. Arthur para Ramon. Ramon pela meia direita para Delezinho. Delezinho para Arthur. Arthur dominou, soltou, jogada para Luciano de letra, bolão para Caleri, linha de fundo, cruzou, vai pintar o gol. Perdeu! Ia fazendo um senhor com o São Paulo numa triangulação, numa jogadaça de toques rápidos para fazer Dorival encher-se de orgulho. O Caleri recebe de letra, meia direita, Luciano Caleri cruza, Arthur de perna esquerda, passa a direita do gol, que pena do Vale. Até porque o passe de letra do Luciano foi qualquer nota, né? Impressionante. Aí o Arthur desperdiça, né? Tava ali quase que embaixo das traves
chuta um pouco torto, mas o torcedor entende, né? Gosta, o Morumbi pulsa a favor do São Paulo. São Paulo tá vencendo o jogo, 2 para o São Paulo, 1 para o Bolívar. Tava precisando, né, torcedor do São Paulo? Tava precisando disso, desse reencontro com a vitória e dessa sinergia em campo e fora dele. 2 para o São Paulo, 1 para o Bolívar. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. São Paulo nas quartas de final, pode fazer o terceiro. Luciano domina pelo círculo central do gramado, pisa na bola. 30 minutos jogados deste segundo tempo. Luciano carrega, abre a jogada para a meio direita para Arthur, quer jogo. Arthur soltou linha de fundo, Ramon, Lucas Ramon cruzou, ganha escanteio. Eles querem mais, estão com sede de gol. Escanteio para o São Paulo na ponta direita aí do Vale. Acho que é isso que o torcedor quer, né? O São Paulo que não vai recuar, não. O São Paulo que precisa de alguma forma seguir encurralando a equipe do Bolívar para expurgar de vez esse fantasma do segundo tempo. Escanteio, o Arthur na bola. Arthur toma distância para a cobrança de escanteio. Placar de 2 para São Paulo, 1 para o Bolívar na Bandeirante, 107.3 para São Paulo. Região Metropolitana, pode ser o terceiro. Braço direito erguido. Arthur para a bola, autorizado, levantou, fechado, toca no gol. São Paulo! Sabino! Em cobrança de escanteio, Sabino, cirúrgico e mais alto que todo mundo. Arthur na ponta direita, ele sinaliza a jogada, ergueu o braço direito, a bola vinha na primeira trave, Sabino sobe como uma flecha e testa no gol. No ângulo superior esquerdo de Lampe, na marca dos 31 minutos jogados do segundo tempo, explode em êxtase, explode em sinergia o torcedor do São Paulo no Morumbi. Sabino amplia antes do jogo, concentrado no gramado, andando, sentindo que a noite era dele, é sua, Sabino, de volta para marcar, agora no estádio do Morumbi. Sabino, São Paulo 3, Bolívar 1 do Vale. E um abraço de Dorival Júnior no seu filho e auxiliar Lucas. Luciano batendo no peito para a torcida. Tudo isso é a demonstração do alívio. O alívio do São Paulo resistir, sobreviver a um segundo tempo depois de muito tempo. Marca de pênalti com Caleri. O terceiro com Sabino pelo alto no escanteio de Arthur, para expurgar de vez qualquer fantasma. O São Paulo faz a alegria do torcedor no Morumbi, coloca um pé e meio nas quartas de final da Sul-Americana. Tricolor Paulista 3, Bolívar 1. Leandro Guerreiro, um sorriso de orelha a orelha no torcedor do São Paulo. 3-1, Guerreiro. Acho que já pode comprar passagem para Buenos Aires, viu, Martelli? Arthur muito bem, a bola rápida no primeiro pau, Sabino antecipou e coloca o São Paulo na frente. São Paulo aproveitou os lances de bola parada para estar ganhando o jogo até aqui. Léo James. Bola parada, jogada ensaiada, o Newton e o Sabino atacam a primeira trave. São Paulo sabia que poderia assim chegar ao terceiro gol. Para mim, o São Paulo tem uma vantagem agora muito tranquila dentro do jogo, Martelli. São Paulo está praticamente classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana. Pintou cartão, hein? Tava de olho aqui, pintou cartão. Luciano, falta Luciano, do São Paulo. Ele bica a bola, né? Dá um chutão na bola depois de fazer a falta. Portanto, amarelado o Luciano, já Pablo Maia e Ferreirinha. Essas paradas de pendurado aí, ô do Vale? São Paulo não tem nenhum, não. Vai São Paulo para o campo de ataque pela ponta esquerda, Danielzinho para fazer goleada. Danielzinho tem que soltar. Danielzinho mesmo, esquerda, entrada da grande área, girou ponta esquerda, Iago cruzou travado pela marcação. Pedido de pênalti, o árbitro manda seguir. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar da vida. Braspress.com. 34 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Placar de 3 para o São Paulo, 1 para a equipe do Bolívar. Vai mudar. Vai mexer o São Paulo. O Luciano sai com a 10 para a entrada do Pablo Maia. 29. O Luciano já saindo por aqui, ó, para não ter problema, né? E vai subir a placa saindo o Arthur 37 para a entrada do Ferreirinha 11. Claro que o torcedor ovaciona por aqui Luciano.
Ó, tem mudanças do São Paulo, enquanto isso, aquela reclamação de penal no lance anterior, o juiz estava de olho, mas mexe o São Paulo. Léo James. Dorival vai reforçar um pouco mais o setor de meio campo, com a entrada do Pablo Maia. E o Arthur sai desgastado, fez um bom jogo o Arthur, para a entrada do Ferreirinha. Acho que eles poderiam ter iniciado o jogo juntos, o Dorival escolheu o Arthur e agora dá uma oportunidade ao Ferreirinha. O Ferreirinha, para mim, entrou bem contra o Coritiba, Martelli. Guerreiro. O Pablo Maia entra para dar um pouco mais de liberdade ao Marco Antônio e o Ferreirinha no lugar do Arthur para dar um pouco mais de velocidade, poupando o Arthur para o final de semana, um jogo importante contra a Chapecoense. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta, segundo jogo no Morumbi. Chegamos a 35 minutos jogados no segundo tempo. São Paulo 3, Bolívar 1, agregado 4 para o São Paulo, 2 para o Bolívar. Que o Dia de Esportes da Bandeirantes, Oi Agrela. Martelli, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a tabela de jogos da equipe feminina no Sul-Americano, que vai do dia 8 ao dia 13 de setembro. O Brasil enfrenta Venezuela, Peru, Colômbia, Chile e Argentina nesta ordem. Quem vencer garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. O Brasil venceu as últimas 15 edições do torneio. A Costa, mês de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN, pelo plano Premium do Disney Plus. Placar de 3 para o São Paulo, 1 para a equipe do Bolívar, teve falta para o São Paulo na ponta direita, subiu o cartão ou não? Não, falta do Sagredo no Lucas Ramon. Momento importante. Falta para o São Paulo, vem cruzamento da ponta direita para a ponta esquerda, para ninguém na linha de fundo. Bola pro Bolívar, tiro de meta e só isso. Exatamente, né? Uma bola aí sem muita direção pela linha de fundo. 3-1, São Paulo vai encerrando o jejum aí, né? Que vinha desde maio, a última vitória contra o Boston River na Sul-Americana. A Costa, mês de retorno, Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. 3 para o São Paulo, 1 para a equipe do Bolívar. Sá jogando no campo de defesa dentro da grande área. Bolívar perde o jogo pelo placar de 3-1. Daqui a pouco apito final na Bandeirantes. Ana Martins a subir para todos os cantos do Brasil e do mundo. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Vai para o campo de ataque. O São Paulo ganha a jogada. Danielzinho, meia esquerda, pô a bola de trás. Chegou o Pablo Maia, abriu jogada. Caleri domina aqui na da grande área. Rola a bola nos pés de Ferreirinha. Ferreirinha para a meia esquerda de primeiro, um pouco mais atrás para Pablo Maia. Pablo Maia tenta descer para o campo de ataque. Perde a bola, mas ganha arremesso manual. Lateral para a equipe do São Paulo, bater no campo de ataque pela meia esquerda. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. Lateral para o São Paulo, bater pela meia esquerda, toma distância, já faz a cobrança em água de primeira para Danielzinho, faz um bom jogo, Danielzinho filtrou a marcação para a meia esquerda, soltou a bola na frente, Ferreirinha não consegue fazer o domínio, intercepta a marcação do Bolívar, tenta ser jogando para o campo de defesa, fica no bate-bate, Danielzinho passa da bola, volta pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque, mais uma vez com Robson, por dentro, trabalha no bate-bate, vai voltar para a meia esquerda, pede a faltar-se, para o jogo, árbitro, falta para o Bolívar na meia direita no campo de defesa. Já Vitor Sá e André Silva no São Paulo. 2 jogadores de frente, já pintando no time tricolor. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil, vai de Vonder. Puxaram a ola aqui no Morumbi, hein? Puxaram a ola no Morumbi, o torcedor faz a festa aqui no Cícero, papel de Toledo. Placar de 3 para o São Paulo, 1 para o Bolívar. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, pode contar com a Vonder. Vonder, a ferramenta do Brasil. Vai para o campo de ataque, a equipe do Bolívar intercepta a marcação do São Paulo, tá faltando a goleada, Caleri finta a marcação, Caleri tentou entre as pernas do zagueiro, perdeu, ganha o Bolívar no círculo central do gramado, mais uma vez o bate-bate, volta para Caleri tentou passar à frente pela meia esquerda, perde a bola, pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos, pode contar com a HG Nakata, vai de Nakata. Bom, tentou um cruzamento agora o jogador do Bolívar, aí o meu queridíssimo zagueiro Domingos Duarte foi tirar, espirrou o taco e quase que encobre o Rafael, hein? E você sabe que o torcedor de São Paulo vem elogiando muito o Domingos Duarte por conta de ser um zagueiro rebatedor, né? Dessa vez o taco espirrou por ali e aí quase, mas o Rafael estava ligado, um lance tranquilo apesar do susto. Placar de 3 para o São Paulo, 1 para a equipe do Bolívar. Você ligado no microfone da Bandeirantes. O São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Quer goleada. Caleri abre a jogada para a meia direita. Tenta descer para o campo de ataque. Marcos Antônio, linha de fundo. Vem cruzamento. Pode ser o quarto gol nas mãos de Lampi. O Ferreirinha estava pronto para fazer o gol do Vale. O Lucas Ramon, né? Tentou tirar ali do Lampi, mas saiu muito bem o goleirão para fazer a defesa. Já, portanto, muda o São Paulo.
Cabos elétricos Silvio, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar. 39 minutos jogados deste segundo tempo no campo de defesa dentro da grande área. Lamp está jogando para a equipe do Bolívar. Em placar de 3 para o São Paulo, 1 para o Bolívar. Nesse campo de ataque, mais uma vez, a equipe do Bolívar perde o jogo por 3-1. Torcedor Bolívar está lá, tinha que ter saído 15 minutos antes, agora esquece. Trabalha a bola, a equipe do Bolívar do campo de defesa. Jesus, a grande volta dentro da grande área. Lamp com a bola nos pés, vai quebrar para o campo de ataque. Morreu também, hein? Bolívar morreu, sentiu que não dá mais, viu, Léo Jens? Já era. Tem pouco repertório, esse não é o tipo de jogo que o Bolívar gosta de jogar, Martelli. Tem que rodar a bola de um lado para o outro, se impor. O Bolívar gosta mais de jogar na altitude e, quando atua fora de casa, atuar a partir de contra-ataques, jogadas em velocidade. Velocidade, aliás, é o que o São Paulo vai ter à disposição nesses minutos finais, com o Bolívar mais exposto, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta à estádio do Morumbi. Chegamos a 40 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo nas quartas de final, São Paulo 3, Bolívar 1 agregado, 4-2, alô, QCT Esportes Agrela. Martelli, com esse resultado teremos São Paulo e Boca Juniors na próxima fase da competição, Copa Sul-Americana, quartas de final. Já na Libertadores, o Estudiantes de La Plata está nas quartas também, porque vai vencendo a Universidade Católica do Chile por 3-0 fora de casa, jogo de ida 1-0 na Argentina. Assim, espera o vencedor de Corinthians ou Rosário Central, que se enfrentam na quinta-feira. Martelli. Mexeu São Paulo. Saiu o Marcos Antônio, 8 para a entrada do Vitor Sá, 27. Saiu 9, Caleri, entrou 17, André Silva. Detalhe, o Caleri saiu, foi passar a braçadeira de capitão para o Rafael. O Rafael falou o seguinte: não, fica com você, Pablo Maia, para você poder conversar com a arbitragem. Então o Pablo Maia acaba ficando com a braçadeira de capitão. É só para poupar os remanescentes, né, Guerreiro? É isso. São Paulo movimentou, né? Quem sabe dar um pouco mais de mobilidade na parte ofensiva. Parece uma oportunidade para fazer o quarto gol. Léo Jens. É para aproveitar os espaços dados pelo Bolívar. O Bolívar sai mais para jogar, o Vitor Sá tem velocidade, assim como o Ferreirinha, cada um joga aberto de um lado e você tem um centroavante de fôlego renovado dentro do jogo, como o André Silva, Martelli. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade, pode contar com a confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Conta aí, ô do Vale. 42.058 pagantes, 42.087 público total. Vai pintar a renda por aqui neste momento no estádio do Morumbi, hein? Ótimo público de novo para um jogo do São Paulo, segundo na sequência, R$1.691.963, o que demonstra, claro, um ingresso mais barato e nada mais justo, né, Martelli? Ainda mais depois do último jogo, 1-1 aqui, né? Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa, é Vonder, a ferramenta do Brasil vai de Vonder. 77-9, o que é que isso tem a ver, do Vale? Saindo o Romero, 77, entrando o camisa 9, o Cauteruccio, na equipe do Bolívar. Agora vai, Léo Jens. vai voltar para casa. 9, o Cauteruccio é centroavante de área, foi titular no último jogo. Como para essa partida o Bolívar precisava de um pouquinho mais de velocidade, o treinador escolheu entre o Cauteruccio e o Asprilla. Cauteruccio entra agora nos minutos finais, Martelli, mas o São Paulo está classificado para a próxima fase. E saiu 14, Robson, entrou 11, Miranda. Guerreiro, você tá com medo, Guerreiro? Será que o Bolívar empata, Guerreiro? Difícil, viu, Martelli? Só se for na Sul-Americana ou na Libertadores do ano que vem, porque nesse jogo de hoje é difícil. O Cauteruccio entrou, um centroavante, jogador de área, necessita de bola cruzada, coisas que o Bolívar hoje não conseguiu fazer. Você vai comprar passagem já, Guerreiro? Já está sobre análise. Sobre análise? Isso é perigoso, hein? Preciso da data, papai, mas... O Duvalli falou que aqui é a segunda semana de... Não, o jogo de ida deve ser na primeira semana de setembro ali. Segunda, 6, 7, 8. São Paulo joga o segundo e volta, não joga? Não tem a melhor campanha, o São Paulo? O São Paulo, isso mesmo. É praticamente segunda semana. São Paulo joga a primeira na Argentina e aí na outra semana joga aqui no Morumbi. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos, é aqui a conta fecha. Na loja ou no app.
3 pro São Paulo, 1 pro Bolívar. Vai terminar o jogo aqui na estádio do Morumbi. Vem o apito final de Ana Martins. Se tiver bom senso, o juiz termina agora em 20 segundos. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão, pode contar na carta. Vai terminar o jogo nesta estádio do Morumbi. São Paulo constrói uma brilhante, bonita vitória nesta noite de terça-feira. 3 pro São Paulo, 1 pro Bolívar, mas cabe mais. Iago abre a jogada pela meia esquerda para Ferreirinha. Ele quer o dele, abre a jogada pela meia esquerda. Ferreirinha por dentro. Dessa vez pro domínio de Pablo Maia. Chapa a jogada pela ponta esquerda para Danielzinho. Danielzinho não errou nada no jogo. Aí ele errou, domina agora. Mas tá tudo bem, Danielzinho. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Vai terminar o jogo nesta estádio do Morumbi. Vai marcar 45, 3 São Paulo, 1 pro Bolívar. O São Paulo está nas quartas de final, mais 5. Então calma, vai mais 5. Vai pro campo de ataque, a equipe do São Paulo. Pisa na bola, Danielzinho pela meia direita para Pablo Maia. Finta a marcação, abre a jogada pela ponta do Carrinho. No Carrinho, brigou pela bola, ganhou, perdeu o Ferreirinha. Ele tenta correr contra a marcação pela meia direita, desce em velocidade. Batalini, abandona a ponta direita, vem por dentro, mete a bola frente. Na linha de fundo, se chegar, tem perigo, vai chegar, mas vai chegar desgastado. Chegou Miranda. Bandeira de escanteio, Miranda na ponta direita. Volta o jogo para Jesus Sagredo vem pro passe por dentro, tranquilamente. Arce recomeça pelo círculo central. Bolívar vai tentando descer para o campo de ataque. Placar de 3 para o São Paulo, para o Bolívar. Bolívar vem para o cruzamento fechado. Tem desvio na segunda trave. Domingos Duarte chegou, tiro. Domingos Duarte por baixo, tira. Quarta marcação do São Paulo. São Paulo tenta descer o contra-golpe. André Silva lançado pela meia esquerda. Tentou passe à frente, até tentou fazer algo Vitor Sá, mas está nos pés do zagueiro. 46 minutos jogados deste segundo tempo. 3 para o São Paulo, 1 para a equipe do Bolívar. Mas contra o Boca vai ter que jogar mais, ô Guerreiro. Tem que jogar muito mais. É uma outra equipe, uma equipe mais qualificada, acostumado com esse tipo de competição. Vai ter que fazer um jogo muito melhor do que fez esses 2 jogos, tanto aqui como na Bolívia. O São Paulo não jogou um futebol assim muito superior ao adversário. Mas olha, audiência, não tem altitude, mas tem bomboneira, não é isso? E tem um time muito melhor do outro lado, que pode te ameaçar mais. Vamos falar o português claro aqui. O time do Bolívar é extremamente limitado. O São Paulo tinha praticamente a obrigação de avançar na competição. Agora terá um oponente à sua altura. Vamos ver como vai até lá o trabalho do Dorival Júnior, se o São Paulo vai conseguir evoluir. Eu acho que o São Paulo pode render mais, Martelo. Falta para o Bolívar bater no campo de ataque pela meia esquerda. 47 minutos, vai marcar 47 minutos jogados deste segundo tempo. O São Paulo encaminhando a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Visão deu até 50. A Bandeirantes no Morumbi leva você o campeonato, leva você o campeonato do ano. O campeonato do ano do São Paulo é a Copa Sul-Americana. Vem cobrança de Arce para o meio da grande área, estica pela direita. Danielzinho, quarta afasta para a marcação do São Paulo. Volta pelo círculo central do gramado, insiste a equipe boliviana. Tenta um último sufoco. Jesus Sagrado domina pela meia direita. Se fosse Sagrado é bom, mas esse é o Jesus Sagredo. Sagredo domina pela meia direita, mete a bola nos pés de Batalini. Batalini levanta, vem no cruzamento, desviou frente à marcação, ganhou. Miranda aqui na da grande área, ponta direita, tentou cruzar, travado. Escanteio pro Bolívar bater na ponta direita. Eles tentam do Vale. Ainda tem um tempinho, né? Se fosse um time com mais qualidade, poderia até preocupar um pouco o São Paulo. Vem Bilhar-se na bola. E o escanteio para o Bolívar bater pela ponta direita. Bilhar-se toma distância, 47, quase 48. Escanteio batido na segunda trave. Vem para o toque de cabeça para o meio da grande área. Vai passar por todo mundo. Linha de fundo, tiro de meta e só isso? E só isso, exatamente, né? Tá caído ainda o jogador do Bolívar ali na entrada da grande área. Não há tempo para mais nada, praticamente 2 minutos. A arbitragem chama o atendimento por aqui. Jogo parado. Vai terminar o jogo, 48 vai terminar o jogo, sendo atendido o jogador boliviano ali na entrada da grande área. Pode terminar já, né, Léo Jens? Chega. Aqui, hein, seu juiz? Chega. Enrolação é o que, Kevin Ortega? Tá sem clima em casa, Guerreiro? Desnecessário 5 minutos, viu, Martelo? Sei não, hein, Kevin? Olha lá, aí o jogador boliviano foi lá e perguntou. Deu pra ver aqui pelo retorno da cabine, falta quanto? Botou o relógio, ele fez semblante assim. Tipo, não dá, nem o jogador boliviano tá acreditando, mas porque realmente Bolívar tem que fazer 2. Eles estão reclamando de uma disputa ali dentro da grande área. O jogador sente, é o zagueiro Arreaga, mas foi na bola. Foi legal, não foi não, Léo James? De jogo. Há um choque de cabeça, mas é um choque de jogo, Martelli. Nada a marcar.
49 minutos jogados, jogo parado, é falta, não deu a falta, deu tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Torcedor do São Paulo, prepara aí, pode comemorar. Vai terminar o jogo no estádio do Morumbi. O Kevin Ortega já olha para o relógio. Rafael dentro da grande área para quebrar essa bola, tirado campo de defesa do tricolor paulista. Tiro de meta para o São Paulo bater, vai terminar o jogo aqui no estádio do Morumbi. Vem o apito final no microfone da Bandeirantes sob o comando de Ana Martins para todos os cantos do Brasil e do mundo. Amanhã Verdão em campo, Palmeiras em campo também contra Cerro Porteño. Na quinta-feira o Santos em campo, Corinthians também em campo. Santos e Macará, Corinthians e Rosário Central. Todos os jogos que a Bandeirantes transmite para você de São Paulo, para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vai terminar o jogo. Rafael de perna esquerda quebra para o campo de ataque. Relógio marca 50 minutos jogados. Quebra de perna esquerda, Sabino para o campo de ataque na meia direita. Briga pela bola, André Silva intercepta a marcação do Bolívar. Tira a bola à frente, mas chega por baixo de perna esquerda. O outro jogador não é Jesus Sagredo, é José Sagredo que de perna esquerda ele tira. Corta a marcação e tira mal. Voltou Ferreirinha. Ferreirinha entrada da grande área para matar, bateu no gol. Passe esquerda do Lampi. Tiro de meta, isso era o quarto gol do Vale. Mas cai no pé do Ferreirinha, né? É difícil realmente sair esse gol. Ferreirinha, camisa 11 do São Paulo, reta final do jogo por aqui. Vambora, Kevin Ortega. Tiro de meta, Lampi para cobrança. São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pode terminar, seu juiz. Toca de cabeça a quarta marcação do São Paulo pela meia direita. Tenta descer, que é jogo, hein? Mas como é malo, Kevin Ortega. Falta pro Bolívar bater pela meia esquerda. É falta pro time boliviano do Vale. Vamos ver se agora ele encerra o jogo, né? Já chegamos a 6 do tempo aqui que o árbitro colocou. 5 mais 1 minutinho. Falta para a equipe boliviana, bateu, os caras nem cruzaram, bateram para trás do campo de defesa. Está jogando a zaga da equipe boliviana, tenta quebrar para o campo de ataque, levantamento de Echeverria, toca de cabeça, corta a marcação do São Paulo, voltou na meia esquerda, bateu travado. Linha de fundo, seu juiz, pede a bola, seu juiz. Pode terminar, seu juiz. Pede a bola, Kevin Ortega. Na Bandeirantes, Kevin Ortega quer a bola nas mãos do Rafael. Tiro de meta para o São Paulo, agora sim, Kevin Ortega pode soltar o grito, o torcedor do São Paulo comemora. Termina o jogo no Morumbi. O São Paulo está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com gols de Luciano, Caleri e Sabino. 3 para o São Paulo, 1 para o Bolívar. Alô, Boca. Alô, Argentina. Alô, Boca Juniors. Na próxima fase, São Paulo e Boca pela Sul-Americana. O apito final é seu. Vai, Ana Martins. Valeu, Pedro Martelli com a gente aqui na Bandeirantes. Jogo encerrado, aliás, uma vitória muito bem construída pela equipe do São Paulo. 3-1 em cima do Bolívar, que vai se despedindo da Copa Sul-Americana. O São Paulo carimbando o passaporte aí para as quartas de final. Uma torcida animada aí, né, PDV? Podia até um hino aí do São Paulo para trazer as informações aí do Paulo do Vale direto do Morumbi pra gente. É isso aí, Aninha. O São Paulo, noite de expurgo aqui no Morumbi, né? O São Paulo volta a vencer. Desde maio isso não acontecia. E também a situação do segundo tempo, né? Porque voltou a assombrar o São Paulo depois do empate do Bolívar na patada do Asprilla. Mas o tricolor rapidamente, né? Evitando até uma situação de tensão que poderia ser criada aqui em busca do segundo gol. Rapidamente teve um pênalti marcado, o Caleri converteu com muita confiança e logo depois também o Sabino marcou de cabeça. Neste momento, ó, os jogadores estão aqui no centro do gramado e aplaudem o torcedor. Hoje não tem vaia, né? Porque o torcedor queria a vitória. Foi uma atuação até que convincente, claro que longe de ser brilhante, mas também longe de ser assustadora com o sufoco. Então o torcedor sai de alguma forma satisfeito. São Paulo está classificado, chega às quartas de final de uma Sul-Americana que acho que é o mínimo que a torcida espera quando o São Paulo disputa essa competição. Vai enfrentar o Boca Juniors, jogos em setembro. Detalhe, hein? Caleri hoje marcou o gol, 13º dele na temporada. Caleri nunca enfrentou o Boca Juniors. Por que eu estou dizendo isso? O Caleri tem duas paixões no futebol. É um cara muito emocional, né, o Caleri. Ele não é um jogador que passa por um clube e passa assim só por passar. Então ele tem uma ligação muito forte com o Boca e nunca enfrentou o Boca, porque nas duas passagens dele pelo São Paulo, essa é a segunda, ele não enfrentou a equipe argentina.
onde ele tem 23 gols marcados em 61 jogos. Deixou o Boca jovem, né, ainda. Depois veio para o São Paulo, foi para a Europa e tal. E por isso, pela primeira vez, enfrenta o ex-clube, em que ele já teve algumas oportunidades, inclusive de retornar algumas sondagens aí por parte do time argentino. Teremos então Caleri e Boca, São Paulo e Boca Juniors nas quartas de final da Sul-Americana. Aninha. Obrigada, viu, Paulo do Vale com a gente, direto do estádio do Morumbi. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior, até para falar sobre essa partida. O PDV destacou que os jogadores estavam aplaudindo a torcida são paulina, torcida que merece todos esses aplausos hoje, porque depois do cenário do final de semana no Campeonato Brasileiro, no empate com o Coritiba, onde a torcida compareceu, né? Foi lá apoiar o time, acabou saindo com o empate. A gente até esperava que hoje o público fosse um pouco menor para apoiar aí nesse jogo da Sul-Americana, mas está classificado. E, se não me engano, o Guerreiro e o Léo estão aqui até para confirmar essas informações, né? Léo, a enciclopédia aí do futebol, vai poder confirmar. Eu acho que em Sul-Americanas, São Paulo e Boca só se enfrentaram, acho que 2 vezes na edição de 2007, se não me engano, não tenho certeza, né? Mas vai se repetir a história agora. Eu confesso que de cabeça não sei. Vou dar uma consultada aqui, Ana. 2007 eu tava lá. Olha aí, 2007, Guerreiro... Ganhamos o Morumbi com gol de Guerreiro tava subindo nas traves. Gol de Aloysio Chulapa, na raça. Ganhamos aqui no Morumbi, casa cheia. A gente já tinha perdido pro Boca. São Paulo, acho que fazia um tempo que não ganhava do Boca. E esse jogo foi uma motivação a mais, né? O Rogério, ainda na pré-eleição, falou assim: perder pro Boca, pode parar. Então todo mundo embora. Mas de hoje não passa, a gente acabou ganhando com um gol de Aloysio Chulapa. Acho que até acabou eliminando pelo saldo de gols, né? Porque foi uma vitória, uma derrota, enfim. Como é que foi para você hoje, Guerreiro, essa classificação? Tem que jogar mais futebol lá na Argentina? Aninha, hoje São Paulo precisava, né? Classificar. Né, precisava ganhar o jogo. Até pelo adversário, pela qualidade, né, do Bolívar muito abaixo, né? Como eu disse, não sei como o Bolívar conseguiu passar pelo Grêmio, né, não apresentou nada de futebol nos 2 jogos. Era muito cruzamento, alguns chutes de fora da área, aproveitando a altitude. Hoje não foi assim, o Asprilla pegou um grande chute, mas não jogou um bom futebol o Bolívar para chegar até essa fase. Mas o São Paulo se complicou, né, no primeiro jogo, poderia ter ganho o primeiro jogo, assim como ganhou o segundo, né, não aproveitou as oportunidades como aproveitou hoje e acabou cedendo espaço. E hoje o São Paulo fez o que o São Paulo precisava, que era a vitória, depois de... Estava indo para o seu 10º jogo, se não ganha era 10 jogos sem vitória, e isso é muito ruim. Você vai perdendo a moral, você vai perdendo a confiança, e isso para a sequência de Campeonato Brasileiro é péssimo, até porque o São Paulo está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento e precisa ganhar jogos, então precisava vencer hoje para dar um pouco de moral para quem sabe ir lá em Chapecó e fazer algo diferente. Mas não foi uma grande atuação. Para quem está chegando agora, está nos acompanhando, o São Paulo não fez um jogo espetacular. O São Paulo não amassou o Bolívar. O São Paulo, né, aproveitou uma jogada, como o Léo falou, o São Paulo estava muito pendente pelo lado direito com o Arthur e o Buta, e do lado esquerdo o Iago estava sozinho. Né? Uma hora ou outra o Marco Antônio caía por ali, mas era pouco, precisava um pouco mais. Quando o Danielzinho aproveitou essa oportunidade, saiu livre e cruzou para o Luciano, que pegou uma bela bola e o São Paulo saiu na frente. Depois, São Paulo tomou um susto no segundo tempo, um susto, né? Com um belo chute do Asprilla. A gente até comentava aqui sobre o Asprilla antes, aí ele foi lá e fez o gol. O Léo pode falar melhor do Asprilla. No primeiro jogo, a gente fez várias críticas ao que é o centroavante do Bolívar, né? Homem de área, mas que não é o jogador mais refinado, mais técnico. Ele é muito brigador dentro da área, se impõe, mas não é um exímio finalizador. Mas o chute dele foi belíssimo, da entrada da área. O Bolívar tinha 2 armas: os cruzamentos para a área e os chutes de fora da área. Assim ele conseguiu ameaçar a meta do Rafael no primeiro jogo. Era altitude, ok, mas o Melgar bate bem pro gol e o Asprilla acertou um chute de rara felicidade. Empatou o jogo, 1-1. Concordo com tudo que o Leandro disse com relação ao São Paulo. Faltava usar um pouquinho mais o lado esquerdo.
Por o São Paulo ter um ponta só no time, que era o Arthur, e ele ficava do lado direito, o time trabalhava mais por aquele lado. O Bolívar se fechava com 2 linhas de 4, e o jogador que vai quebrar esse tipo de marcação é aquele que tem o drible, o improviso. Se o Arthur faz esse trabalho pelo lado direito, o São Paulo não tinha quem fizesse esse mesmo tipo de ação do lado esquerdo. O São Paulo tinha um lateral que passava por ali, o Iago Borducci. Mas ele precisava de aproximação de outros jogadores. No momento em que o Danielzinho infiltrou no espaço que o São Paulo encontrou, justamente porque o lateral do Bolívar saiu para dar o combate no Iago, abriu um espaço que o Danielzinho aproveitou, ele fez o cruzamento para trás, o Luciano fez 1-0, o Asprilla empatou 1-1, e aí eu temia que o São Paulo sentisse a pressão, como aconteceu no fim de semana contra o Coritiba. Quando você fica uma sequência de jogos sem vencer, o Leandro pode dizer melhor do que eu, e as coisas não dão certo, apesar de você até fazer um jogo razoável, o seu mental vai para o espaço. Você fala, pô, tô dando meu máximo aqui. Eu tenho um time muito melhor do que o do meu adversário. Eu tô criando oportunidades, porque no início do segundo tempo tem um chute do Luciano da entrada da área que a bola vai na trave, antes do gol do Asprilla. Eu poderia ter resolvido esse jogo. E num chute de rara felicidade, que o Asprilla vai acertar um na carreira dele, o Bolívar chega ao empate. Então, eu temia que o mental do São Paulo fosse pro espaço, como foi no fim de semana quando o Coritiba empatou o jogo. Só que logo na sequência, tem uma bola na área, uma cabeçada do Newton para a defesa do goleiro do Bolívar, só que no decorrer do lance, ela bate na mão do jogador do Bolívar. Pênalti, marcado para o São Paulo. O Caleri converte e faz 2-1. O gol do Bolívar saiu aos 16, aos 23 o São Paulo já conseguiu fazer 2-1. E sustentou essa vantagem nos minutos finais. O Dorival fez boas trocas, colocou o Ferreira, colocou o Vitor Sá, jogadores de velocidade. Também tirou o Caleri para dar um descanso, colocou o André Silva para dar um pouquinho mais de velocidade ao ataque. E o São Paulo ainda chegaria ao terceiro gol, o gol do Sabino, a partir de uma bola parada. Movimento interessante do São Paulo, porque o Newton e o Sabino atacam a primeira trave. Então o São Paulo sabia que dessa forma poderia converter uma boa cobrança de escanteio. Foi uma atuação razoável do São Paulo, Ana. Foi uma boa atuação. Não foi aquele grande jogo de encher os olhos. O São Paulo estava diante de um time muito limitado como o Bolívar, que tem pouco a oferecer. Então o que se espera de um time como o São Paulo nesse tipo de jogo? Que ele se imponha, que ele controle o jogo do começo ao fim. Uma atuação razoável do São Paulo. É importante que no fim de semana o São Paulo volte a vencer também dentro do Campeonato Brasileiro. Porque no início da competição, o São Paulo era um time que brigava com o Palmeiras. A gente sabia que essa não era a posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Até porque viriam outros jogos, enfim. Mas o natural é que o São Paulo brigasse por uma vaga na Libertadores. E esse era o cenário para o Roger Machado. O São Paulo já está longe dessa briga. O São Paulo passou a ser um time de meio de tabela do Brasileirão. E se você não vencer jogos, você passa a não ser mais um time de meio de tabela, mas um candidato ao rebaixamento. A sua briga passa a ser lá embaixo. A gente fez todo o pós-jogo aqui de São Paulo e Coritiba, sim. E o Pablo Maia me parecia muito abatido. Foi feita essa pergunta, vocês temem o rebaixamento? E ele não foi categórico, não. A gente nem trabalha com a hipótese de rebaixamento. Ele falou, é complicado responder essa pergunta, o nosso momento não é bom. Então, importante que o São Paulo vencesse na Copa Sul-Americana, avançasse, para que a confiança desse grupo de jogadores seja retomada para o jogo do fim de semana. Para que o São Paulo volte a somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não vence o jogo no Brasileirão desde abril. É muito tempo para um time da grandeza do São Paulo. Não, e a Chapecoense, que é o próximo adversário, teve um resultado muito bom, né, nessa última rodada, o que nem se esperava pelo lugar que a Chapecoense ocupa na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Ana, posso só falar, só completar a informação que vocês estavam dando aqui, que você puxou. Realmente, só um confronto entre São Paulo e Boca Juniors na Copa Sul-Americana 2007. Quem estava lá? Ele, Raimundo Nonato da Bandeirantes, o Leandro Guerreiro. Primeiro jogo... Subindo nas traves. Exatamente. O São Paulo perdeu por 2-1 na Bomboneira. E aí, com o gol qualificado, venceu por 1-0, gol do Chulapa no Morumbi. E passou adiante, depois de ser eliminado pelo Milionários. Mas foi isso mesmo, um só confronto.
deu melhor para o tricolor paulista. Era Muricy? Obrigado, não. viu? Era Muricy Ramalho, Muricy. Depois, quando o São Paulo venceu em 2012 a Sul-Americana, até com o gol do Lucas, aquela polêmica com o Tigre, era o Ney Franco, né? Isso, Ney Franco. Anísio, essa vitória de São Paulo tira um pouco do peso, né? Responsabilidade de não vir vencendo. Isso, a cada rodada, vai se criando uma ansiedade, que com essa vitória tira esse peso das costas dos jogadores, da comissão técnica, do Dorival, e São Paulo possa ter alguns dias aí de tranquilidade, que eu falo, na Sul-Americana, que você vai depois enfrentar o Boca, mas pensar, né, em montar algo de diferente contra a Chapecoense, né, Chapecó. A gente tem certeza que o São Paulo for lá consistente, firme, um pouco mais de determinação, um pouco mais de vontade, às vezes só na técnica não está dando, você tem que dar um algo a mais, você tem que tirar um algo de dentro de você, e com você mais leve, essas coisas tem de sair natural. Quando o São Paulo toma o gol de empate, logo vem na minha cabeça também, de novo, né? Talvez na cabeça dos jogadores não deu tempo, porque logo na sequência saiu a falta que resultou no pênalti do gol do Caleri. Então, assim, hoje, se você falar para mim, tem um grande destaque o São Paulo, para mim, o grande destaque para mim é o torcedor. Que no sábado foi 45 mil pessoas, hoje 42 mil, quase 43 mil, né, fazendo a sua parte, em nenhum momento vaiando ou cobrando ou fazendo coisas que poderia prejudicar o time psicologicamente dentro de campo. Aplaudiu, na hora que tomou o gol de empate também não fez nada de diferente, continuou cantando, continuou apoiando, e o São Paulo buscou o resultado. Então, o grande, hoje, você falar, o craque do jogo hoje, para mim, é o torcedor. Agora, faltando 20 minutos para meia-noite, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre o São Paulo, sobre esse desenrolar aí da Sul-Americana, dentro do apito final que vem aí, mas antes tem o craque Bandeirantes, o nosso craque do jogo. Vamos lá. O craque do jogo. Tivemos a torcida protagonista, mas temos que eleger os craques, né? Para você, Léo Gens, quem foi hoje o craque da partida? Eu gostei do jogo do Danielzinho. É um atleta que tem bom passe, que viveu o melhor momento dele com a camisa do São Paulo no início do ano com o Crespo. Num sistema diferente, jogando com 4 meio-campistas, num losango de meio-campo. Ele vinha jogando muito bem. Com a troca no comando do São Paulo, a chegada do Roger Machado e um novo formato de time, o Danielzinho caiu muito de rendimento. Tanto é que hoje ele era uma opção, ele era um reserva. Ele é um volante de mais saída, de infiltração. Ele tem um bom passe, mas ele é um cara de mais chegada na frente. O grande pensador, o cérebro do jogo do São Paulo é o Marcos Antônio. Mas o Marcos Antônio não tem essa infiltração, ele não pisa na área, ele não finaliza. Essas características o Danielzinho tem mais, e por isso que eu acho que eles se complementam muito bem. E quando estão na sua melhor forma física e técnica, eu acho que eles têm que jogar, eles têm que ser titulares desse time do São Paulo. O passe para o primeiro gol sai a partir de uma infiltração do Danielzinho, ele chega na linha de fundo, faz o cruzamento para o Luciano. Eu gostei muito do jogo desse atleta, hoje foi o segundo homem de meio campo do São Paulo, eu fico com ele como craque do jogo, Ana. Eleito pelo Léo Gens, então o craque do jogo, Danielzinho. E você, Guerreiro? Tô com o Léo. Danielzinho não vinha tendo tantas oportunidades, realmente não vinha jogando bem também, né? Às vezes que entrou no decorrer do jogo também não fez algo de diferente daqueles que estavam no seu lugar, mas hoje não. Hoje ele participou, perdeu pouco a bola, deu mobilidade no meio campo, se infiltrou, deu passe para gol, deu passe, né, para o Iago também, que saiu na cara do gol e perdeu uma grande chance no primeiro tempo. Então eu fico com o Danielzinho e espero que ele possa voltar a crescer, possa voltar, né, ser o Danielzinho de quando ele chegou no São Paulo. Tá, então... unanimidade aqui, Léo Gens e Guerreiro elegeram Danielzinho, o craque do jogo. Vem aí pra você o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus.
obras. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Esquerda, Marcos Antônio, é só inverter o lado. Marcos Antônio abre a jogada pela canhota na ponta esquerda. Iago vai se embora em velocidade. Placar de 0-0. Iago, balão para Danielzinho, cruzou, meu toque, é gol. Luciano. São Paulo! Luciano, o maior artilheiro do São Paulo em atividade, abre o placar no estádio do Morumbi. No contra-golpe do São Paulo, joga a bola, São Paulo joga a bola, São Paulo, Iago, meia esquerda, solta a bola na linha de fundo, na linha lateral da grande área, chega Danielzinho titular na noite, perna esquerda, olha para o meio da grande área, lança na quina da pequena área, Luciano como uma flecha de perna esquerda, desce do São Paulo, escora de forma inteligente, perna esquerda, morre no teto do gol da meta de Lampe, sem chances, aquele abraço tá no gol, para explosão do estádio do Morumbi. Luciano é você, Luciano, agora no estádio do Morumbi. São Paulo 1, Bolívar. Ele ter feito o segundo gol e ter dado tranquilidade para São Paulo, mas desperdiça mais uma oportunidade. Vai para o campo de ataque, equipe do Bolívar, entrada da grande área, o chute de longe no gol, golaço! Asprila, numa senhora pancada de longe, um gol pro torcedor boliviano sair do Morumbi e voltar, paga o ingresso e volta. Toma distância, Bolívar, vai para o campo de ataque, a jogada por dentro, Asprila fez a parede no primeiro momento, o árbitro dá penalidade máxima para o São Paulo no estádio do Morumbi. A esperança do torcedor do São Paulo é você, Caleri. Toma distância, Caleri autorizado, bateu no gol. Do São Paulo. Caleri, no momento em que se precisa de freza, no momento em que a experiência fala mais alto, a habilidade de Caleri, o capitão, renovou, reencontrou o torcedor, reencontrou o gol, Caleri, toma distância para a cobrança de pênalti, perna direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos para a bola, de perna direita ele chapa no ângulo superior direito da meta de Lampe, ele acerta o canto, mas não toca na bola, Caleri, toca no Caleri que é gol, dá bola pro Caleri que é gol, bota o São Paulo de novo nas quartas de final da Copa. Arthur toma distância para a cobrança de escanteio, placar de 2 para São Paulo, 1 para o Bolívar na Bandeirantes, pode ser o terceiro, braço direito erguido, Arthur, para a bola, autorizado, levantou, fechado, toca no gol. São Paulo! Sabino! Em cobrança de escanteio, Sabino! Cirúrgico!
cirúrgico e mais alto que todo mundo. Arthur na ponta direita, ele sinaliza a Tá jogada. aí para você, ouvinte, Bandeirantes, os gols da partida, 4 gols da partida que classificou São Paulo para as quartas de final da Sul-Americana. Tudo começou com o Luciano, depois Jonathan Caleri de pênalti, ampliou o placar depois que o Asprilla fez o gol para o Bolívar, né? E aí o terceiro do São Paulo veio com o Sabino para cravar esse passaporte para as quartas de final da Sul-Americana. O São Paulo que vai enfrentar o Boca Juniors, primeiro jogo na Argentina e depois faz o jogo da volta no Morumbi. Só lembrar, né, desse caminho aí do Boca, que chegou pela Libertadores, jogou os playoffs ali da Sul-Americana. E na campanha foram 4 jogos, uma vitória, 2 empates, passou pelo Recoleta e aí sim chegou às quartas de final e vai receber o São Paulo na Argentina. 11 horas mais 49 minutos. Comigo, Leandro Guerreiro e o Léo Gens, para a gente falar dessa vitória, desse caminho do São Paulo, que não pode, né? O Léo até vinha falando isso no encerramento da nossa jornada esportiva, ter esse discernimento em relação à importância que tem que estar em primeiro lugar para o brasileiro e também um resultado que acabou contagiando, né? Todo mundo que estava no Morumbi, os torcedores são paulinos que recuperam um pouco da confiança e os jogadores também que estavam com essa confiança um pouco abalada. Boa noite para você mais uma vez, Léo. Tudo bem, Ana? Uma boa noite para você mais uma vez, para o Leandro, para o Agrela e para todo mundo ligado no apito final da Bandeirantes. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse tipo de raciocínio vale para a maior parte dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo tem um treinador que tem uma quantidade pequena de vitórias nessa última passagem pelo São Paulo, mas que dá pra gente dizer que é um especialista em torneios mata-mata. O Dorival, ao longo da carreira, soma vários títulos nesse tipo de competição. Já não vai tão bem nos campeonatos brasileiros. É verdade que vários desses times pelos quais ele passou nos últimos anos não tinham condições de competir num campeonato por pontos corridos, que você precisa ter grandes elencos, precisa ter 2 peças para cada posição. Eu acho que o Dorival, em vários desses clubes pelos quais ele passou, ele fez muito com poucos jogadores. Pode ser o caso do São Paulo também, em 2026. Eu acho que a questão política claramente afeta o time em vários momentos do ano de 2026, não só agora, nessa sequência negativa, mas acho que a parte política atrapalhou muito o desempenho desse grupo de jogadores em dado momento da temporada de 2026. E o Dorival também sabe lidar muito bem com esse tipo de situação. Trabalhou num cenário muito parecido no Corinthians na temporada passada, mesmo assim contornou os problemas e fez daquele Corinthians um time competitivo na Copa do Brasil. Será que ele vai adotar a mesma estratégia? Levar o Campeonato Brasileiro da maneira como der, para que o São Paulo chegue aos 45 pontos, aquela meta do Crespo lá no início do Brasileirão, e brigar por um título, levantar um troféu? O torcedor do São Paulo está carente. Os últimos anos não foram bons para o torcedor são paulino, que compareceu novamente em peso ao Morumbi. É preciso reverenciar o que tem feito a torcida do São Paulo. No fim de semana, bom público contra o Coritiba, num sábado à noite, o horário não era bom, a Exatamente. gente sabe que esse jogo aos sábados, 9 horas, afasta uma boa parte do público. Mesmo assim, a torcida compareceu, vaiou o time só quando o apito final aconteceu. Essa é a postura que se espera de uma torcida que quer apoiar realmente o time. Hoje, novamente, boa presença de público no Morumbi para classificar o São Paulo. Então acho que a torcida do São Paulo pode carregar sim o time para, não sei se um título, mas para fazer um bom papel dentro da Copa Sul-Americana, sem perder de vista o Campeonato Brasileiro. E só salientar também, até pela situação do clube, a importância financeira que tem essa passagem para as quartas de final da Sul-Americana hoje, né? Porque o São Paulo vive um cenário, assim como o Santos, Corinthians, financeiramente, e aí vai de encontro ao que o Léo falou aqui sobre a política, né? Acho que hoje foi uma vitória para a torcida e foi um jogo bem expressivo em relação a isso, né, Guerreiro? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, Aninha. Boa noite a todos ligados no apito final. A gente tem que lembrar, Aninha, que antes do término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo trocou de 3 treinadores. Isso para um time do tamanho do São Paulo,
de todos os grandes de São Paulo, né? Isso é muito ruim, né? Isso é muito complicado. Mostra que fora de campo e dentro de campo as coisas não andam bem. Então o São Paulo, esses resultados aí que bateram 9 jogos sem vencer, é uma soma de várias coisas que veio acontecendo ao longo, né, do ano. E o Dorival Júnior chegou e não conseguiu reverter do dia para noite. Hoje venceu, pegou um adversário frágil, pegou um adversário de menos expressão, de pouca qualidade e fez o seu dever de casa, que foi ganhar e classificar. Voltar a confiança, voltar a olhar para frente, né? Quando você vou olhar para frente, daqui para frente, vamos tentar fazer diferente, mas saber que não tá jogando bom futebol, não tá desempenhando o seu melhor, tá sofrendo para criar as oportunidades na frente, tá sofrendo para manter o resultado. A gente viu que nos últimos jogos São Paulo sai na frente, faz um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo baixava o nível, né? Hoje tomou um gol, tomou um susto, mas logo depois reagiu com um pênalti, depois fez o terceiro gol com o Sabino. Mas, assim, criar as jogadas em bola em movimento, em transição, essas coisas não tá acontecendo. São Paulo tem sofrido bastante. Talvez contra a Chapecoense vai precisar fazer algo melhor. Vai precisar sair um pouco, né? Parece estar um pouco acomodado às vezes, né, Léo? Parece que deu, não deu, acho que vamos para a próxima. Não, vai se passando as rodadas, você vai ficando do meio para baixo e daqui a pouco você passa a jogar toda a rodada pressionado. Então isso não é bom. Não, a pressão aumenta, o mental muitas vezes vai para o espaço. Se você cria muitas chances e não consegue converter e o seu adversário na primeira que ele coloca lá dentro. Isso tem acontecido nos jogos do São Paulo. O Coritiba não ameaçou a meta defendida pelo Rafael praticamente. Uma bola parada, cruzada na segunda trave. Para mim o Rafael foi mal, o Lucas Ramon falhou e o Coritiba empatou o jogo. Hoje de novo, o Rafael não tinha feito nenhuma defesa até que o Asprilla acertou um petardo da entrada da área. E isso pode afetar o mental dos jogadores, ainda mais neste momento que estão sem confiança pelos resultados recentes do São Paulo. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, Ana, o São Paulo hoje foi um estudante que ele passou de ano. Mas ele passou ali na média, ele tirou... Se a média era 6, ele tirou 6,2. Na minha época, meu pai falava, passou raspando. Ele passou raspando, é isso aí. Hoje o São Paulo passou, mas passou raspando. Não foi aquele jogo que o São Paulo criou um caminhão de chances e a gente iria criticar aqui talvez o Caleri, o Luciano, porque eles não conseguiram converter as oportunidades que o São Paulo teve à disposição. Não dá para listar aqui várias defesas do Lamp. Ao mesmo tempo, o São Paulo sofreu muito pouco. Acho que ele teve mais a bola, ele ditou o ritmo da partida. Achei um pouco torto o São Paulo em alguns momentos da partida por ter só um ponta. O Dorival optou pelo um time praticamente num 4-4-2, só que do lado esquerdo o Marcos Antônio era um meia que saía da esquerda, via para dentro para armar o time, e do outro lado o Arthur ficava bem aberto. Como o Bolívar se fechava muito no próprio campo, como é que você vai quebrar esse tipo de marcação? Com um drible, com improviso. E o São Paulo só tinha um jogador com essa característica que estava do lado direito. Por isso o São Paulo forçou muito o jogo por aquele lado. Faltou um pouquinho mais de companhia ao Iago Borducci do lado esquerdo, que é um lateral. Só que se ele não tiver companhia, ele vai receber a bola e tocar para trás. Ele não é um driblador. O que muitas vezes acontecia no primeiro tempo? O lateral do Bolívar saía para dar combate direto no lateral do São Paulo. Isso abriu um espaço nas costas desse jogador do Bolívar, que precisava ser explorado por algum jogador do São Paulo. Poderia ser o Luciano, poderia ser o Marcos Antônio, poderia ser o Danielzinho. Foi justamente esse terceiro jogador que se infiltrou para fazer o cruzamento para trás e o Luciano converter para abrir o placar. Para jogos como esse, Léo, acho que é importantíssimo que você tenha 2 pontas. O São Paulo tinha jogadores com essa característica no banco de reservas. O Ferreirinha é um jogador com esse perfil. O Vitor Sá também. Que eu acho que o Ferreirinha ainda é um jogador melhor do que o Vitor Sá. O Ferreirinha não é o ponta dos sonhos do torcedor são paulino. Ele tem problemas de acabamento, de passe, de finalização, mas ele é um driblador. É um cara que pode, através de um drible, quebrar a marcação do adversário, como fazia o Arthur pelo lado direito. Em jogos com esse cenário, com esse contexto, eu acho que esse seria o melhor desenho para o São Paulo. E esse desenho só se confirmou nos minutos finais, quando o São Paulo já venceu o jogo por 3-1.
Em cima do que o Léo falou sobre criar e ter oportunidades, né? Falava, pô, nós vamos daqui acabar o jogo e reclamar que perdeu um caminhão de gol. Se eu não me engano, o Caleri finalizou uma bola só no gol, que foi a do pênalti. Ele não cabeceou uma bola no gol, ele não pegou, ele não chegou um cruzamento para ele, ele não fez um lance individual, que também não é dele, mas dentro da área ele consegue girar, criar oportunidade. Ele não criou, né? Ele teve uma finalização, que foi o pênalti, para você ver com o pobre foi o São Paulo nas criações, né? Nos envolver do meio para o ataque. Talvez, foi o que o Léo falou, falta um pouco mais de agressividade pelas laterais, pelas pontas, falta um pouco mais de tabela por dentro. Talvez o Luciano aparecer mais. Tem momentos que eu não consigo entender qual é a função do Luciano, se ele é um meia, se ele é o segundo atacante. Às vezes ele fica por dentro junto com o Caleri e acaba que os dois ficam bem marcados. Então a gente precisa entender um pouco mais, né? Ele sai um pouco, trocar de posição com o Caleri, eu vou entrar para dentro da área, você volta para buscar, talvez mexa a marcação, mas isso não tem acontecido. E quando você pega um adversário com um pouco mais de qualidade, fica uma presa até fácil pro adversário. Que é o São que vai Paulo acontecer, né? Fica um pouco... o São Paulo, o que acontece? O São Paulo fica naquele toca, roda e toca para trás, não agride, e quando pensa que não, acontece o que o Léo falou, é surpreendido por uma bola parada, é surpreendido por um chute de longa distância, como aconteceu hoje, aí o São Paulo não tem mais poder de reação. Né? A gente está falando aqui do elenco do São Paulo, dos jogadores, das características individuais e de como tem se portado individualmente dentro de campo. Mas tem também o lado do técnico, né? Ele é o cara que vai orientar. O Léo trouxe aqui, inclusive, um comentário muito pertinente para você que está acompanhando a gente na Bandeirantes sobre as características do Dorival, como ele funciona, como o trabalho dele, aliás, funciona nos mata-matas e como funciona num campeonato de pontos corridos. Vocês concordam que um técnico que chegou em 15 de maio com o favoritismo que tem o Dorival Júnior, principalmente dentro do São Paulo, 2 vitórias é pouco demais? Eu acho que é pouco, mas eu entendo pelo que é o São Paulo hoje. E aí, não só com relação ao elenco que ele tem à disposição, mas principalmente pelo cenário político. Sim, o extracampo, né? O extracampo influencia sim, dentro de campo. O Leandro pode falar sobre esse assunto melhor do que eu. Mas o Dorival Júnior foi contratado quando o Rui Costa era diretor de futebol do São Paulo. O Rui Costa já não está mais no clube. O Rafinha tinha um cargo quando o Dorival foi contratado e hoje ele exerce uma outra função. Então, muita coisa mudou no São Paulo desde que o Dorival Júnior foi contratado. Tudo isso influencia no momento em que a bola rola. Quando eu digo que o Dorival é um técnico que nos últimos anos foi melhor em torneios por mata-mata do que em pontos corridos, não é uma crítica, é uma simples constatação do que foram os últimos anos de trabalho de Dorival Júnior. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o Dorival foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians. Esses dois times não tinham condições de competir em um campeonato ao mesmo tempo, e esses dois times não tinham elenco para competir no Campeonato Brasileiro, para brigar por título. O Dorival não assumiu times com esse perfil. O Dorival não assumiu, por exemplo, o Palmeiras nos últimos anos, até chegou a trabalhar no Flamengo e foi campeão de Libertadores, por exemplo, com o Flamengo. Não fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, chegou a ser campeão de Libertadores com o Flamengo. Então, ele é um treinador que sabe lidar com estes momentos que envolvem um torneio de mata-mata. Será que ele vai conseguir fazer isso no São Paulo? Eu acho que o São Paulo precisa melhorar bastante. PDV, temos um técnico Dorival Júnior por aí? Já falando. A gente vai acompanhar a coletiva aí do técnico Dorival Júnior. São Paulo classificado para as quartas de final da Sul-Americana. A gente vinha falando aqui desse cenário, né, do Dorival desde que chegou no São Paulo, que acaba encontrando com toda essa situação que vem vivendo o São Paulo fora de campo, e reflete e muito, né, no que tem entregado, não só o elenco, mas no coletivo também. É o que o Guerreiro acabou de falar, né? Falta um pouco mais de comunicação ali entre, por exemplo, Luciano e Caleri, para que outras jogadas possam acontecer, né, Guerreiro? Então, Aninha, com a chegada do Dorival, tem a parada da Copa,
né? Você para pro recesso com uma derrota pro Remo, que até lá não tinha ganho de ninguém. Aí ganha do São Paulo, aí você para. Aí quando você volta, você pega o seu melhor zagueiro, pede pra sair, do nada. Não quero ficar, eu quero ser negociado. Logo na sequência, o seu lateral esquerdo, o Enzo, pede pra sair também. Então você fica, a gente que não acompanha mais treinamento, não acompanha o dia a dia, não vê toda hora um dirigente, até porque os dirigentes de São Paulo também não pode nem estar lá no CT para entender o que está acontecendo. Até os dirigentes saíram também, aí vem o Rafinha. Então você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? E aí você vê falta de pagamento de salário, você vê transfer ban. Então, assim, tudo isso também fica complicado, né, Léo, pro treinador montar. Você monta uma equipe hoje, aí amanhã o cara pede para sair. Aí o que não tava voltou, que foi a Arboleda. Aí você ganha uma outra opção, mas que não era ideal. Aí você não tem condições de contratar. Então muitas dessas coisas aconteceu e tudo isso na somatória. Eu falo que no dia do jogo não adianta que você vai chegar lá e vai virar a chave e vai vencer, que é difícil. É isso, vamos ouvir agora então o técnico Dorival Júnior. O adversário ainda assim, saímos daqui com aquele sentido de frustrante em razão do empate, da maneira como foi definida. Eu acho que o que eu quero é que a equipe continue se entregando como tem feito, buscando um entendimento daquilo que está sendo solicitado, pedido. Eu confio que estejamos aí no caminho e de repente buscando aí uma melhor condição num curto espaço. Dorival, boa noite. Queria que você falasse sobre 2 jogadores que o São Paulo demorou um pouquinho para registrar por causa do transfer ban, mas que depois que registraram ganharam a oportunidade no time titular, como o Domingos e o Newton. O que esses jogadores acrescentaram na sua estratégia de jogo que eles se encaixaram bem? Eu acho que a gente tem que dar um tempo, né, um pouquinho maior para que eles possam completarem essa mudança que acabou existindo. São jogadores que nós temos certeza que poderão nos dar um retorno importante, jogadores seguros, que estão aí num processo de evolução importante. Eu espero que continue assim. Eu acho que tem nos passado uma segurança grande em todos os momentos que estão tendo a oportunidade de estar em campo. Eu acho que isso é um fato importante. Espero que os outros também busquem uma adaptação rápida para que tenhamos um elenco cada dia mais forte, um pouco mais composto em relação àquilo que vinha acontecendo. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Hoje você promoveu 5 mudanças no time titular em comparação à equipe que começou o confronto contra o Coritiba. 4 me parece que foram opções sua, porque os 4 que começaram contra o Coritiba estavam no banco, a não ser o Arboleda, pelo material do São Paulo, está com problema na coxa. O que você identificou de problema nesses jogadores para fazer essas alterações? Obrigado. Primeiro a gente queria tentar um equilíbrio físico, até porque a equipe adversária não jogou no sábado, aliás na sexta-feira, eles não atuaram, jogaram com uma equipe completamente modificada, então nós tínhamos que buscar, pelo menos fisicamente, tentarmos buscar um equilíbrio. Eu acho que para que pudéssemos competir, pressionando a todo momento, como foi praticamente quase que todos os 90 minutos, nós precisávamos de termos uma equipe saudável em campo. Foi isso que nós buscamos, algumas alterações dentro de uma necessidade, outras em razão da própria saída do Arboleda, uma compensação em altura para que nós não tentássemos neutralizar as possibilidades de jogadas aéreas que também eram um ponto forte da equipe adversária. Eu acho que com tudo isso a equipe encontrou um equilíbrio, foi importante, fez um jogo dentro de uma boa condição. Dorival, aqui, boa noite, tudo bem? Você já falou um pouquinho sobre o Newton, essa questão de adaptação. Me parece que ele vai ser bem importante para você, porque ele é um volante de uma maior estatura e que faz uma saída de bola. Hoje estava fazendo meio uma linha de 3 na saída do São Paulo, né, do campo defensivo. Ele ajudava para fazer essa construção. Correto. Queria que você destrinchasse um pouquinho mais sobre o Newton e como você enxerga ele a longo prazo no São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho do posicionamento do Marcos Antônio. Parece que é um entendimento
geral que ele talvez renderia um pouco mais pelo meio, ele vem caindo um pouco mais pela esquerda. Queria que você justificasse o porquê você entende que o Marcos Antônio tem que jogar por ali. Não, o grande problema é o seguinte, primeiro vamos começar pelo Marcos Antônio, tá? O Marcos ele não tem obrigação nenhuma de estar pelo lado esquerdo. Eventualmente alguém vai ocupar aquele espaço, assim como também nós vamos abrir o corredor para que os nossos laterais possam buscar jogadas de fundo. Foi assim que saiu o primeiro gol, e com uma infiltração de quem? Do nosso volante. Então o Marcos não tem obrigação nenhuma de estar naquele, a não ser para iniciar uma marcação. O Marcos é o jogador que marca por fora, ora pela esquerda, ora quando não temos o Arthur, pelo lado direito. Então é uma necessidade que nós temos de ter, aí sim, defensivamente, um jogador por fora. O Marcos ele tem liberdade de movimento, ele não tem obrigação de posicionamento nenhum. Eu quero deixar isso bem claro. Assim como o próprio Luciano. O Luciano é um segundo atacante. Ele não tem obrigação de armação, ele tem a obrigação de estar próximo à área, com liberdade para poder girar na frente da área no sentido que ele acha conveniente, ora infiltrando, ora vindo para ser um homem de apoio, de troca de passes, enfim, e de definição frontal. Então, o que a gente busca com ele é justamente isso. Newton é um jogador que pode executar a função de um terceiro homem quando necessário, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, aí vai depender muito daquilo que percebamos em relação ao time adversário, como também na função de origem que ele executa muito bem. Hoje, como nós tínhamos a necessidade de uma iniciação com 3 homens, o Newton manteve um posicionamento inicial um pouco maior. Daqui a pouco teremos a necessidade de termos um tripé no meio campo. O Newton vai executar a função que ele já vem executando há muito tempo. Então é um jogador versátil que pode ser adaptado em qualquer circunstância. Já jogou também com o Pablo, eu não vejo problemas nenhum em relação a isso. Tem horas que nós vamos necessitar de uma marcação mais concentrada, mais forte, e tem momentos que nós vamos buscar uma saída, e ele é um jogador que pode ser aproveitado com essa característica. Dorival, o Sabino falou pra gente no campo, na saída, que talvez essa seja a maior sul-americana de todos os tempos, né? A gente está vendo aí o peso das camisas e vem aí um São Paulo e Boca Juniors pela frente. É claro que essa competição sempre foi valorizada, mas um jogo como esse traz até um ingrediente diferente para a competição e para tudo aquilo que vocês podem viver ainda nessa temporada dentro da Copa Sul-Americana? Eu acho que em um outro momento nós víamos uma partida como essa dentro de uma Libertadores. Hoje nós estamos vendo várias dessas equipes que até então foram campeãs, né, nessa disputa do principal torneio sul-americano, disputando um torneio que tem se tornado cada ano mais complicado, mais difícil, mais apertado, com equipes em que alternam, né? Ora Libertadores, ora essa sul-americana. Então nós temos que ter essa consciência. O mais importante é que a partir de hoje nós comecemos a pensar na Chapecoense. Essa partida ela só virá a acontecer, acredito eu, daqui 25, 30 dias. Então a nossa preocupação tem que ser o Campeonato Brasileiro, a situação que estamos e um processo de recuperação dentro dele. Por isso que a nossa total atenção será para a Chapecoense, para Red Bull Bragantino, em sequência Atlético Mineiro, enfim, e depois buscarmos aí os melhores resultados possíveis. Dorival, boa noite. Essa oportunidade a gente tem de saber de algumas decisões que vocês tomam. Eu queria saber com relação aos jogadores que não vêm treinando normalmente com o grupo. O Cedric fez uma postagem hoje com treino em Cotia. O que leva a decisão de alguns jogadores treinarem separado e, mais do que isso, num outro espaço do clube? Isso daí é uma decisão interna nossa, foi tomada, conhecimento de todos, era necessário.
Eles estão tendo toda a atenção possível, com profissionais sendo acompanhados, apenas pelos problemas que nós estamos tendo lá internamente. Nós tivemos que tomarmos uma decisão, todos nós, apenas isso. Dorival, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Hoje o desfecho foi positivo, né? São Paulo venceu a partida, mas novamente, acho que desde a volta da parada da Copa, São Paulo toma um gol e hoje no limite aí dos 15 minutos iniciais da segunda etapa. Queria saber se você, depois de tantos gols repetidos, né, nesse período do jogo, se você teve alguma conversa especial com os jogadores. Enfim, você falou lá em Bragança sobre uma desatenção, né, na volta para o segundo tempo. Queria saber agora como é que vocês estão trabalhando para evitar que isso aconteça. Trabalhando muito para que não aconteça mais. Agora, um chute como o de hoje é impossível defesa. O que eu vejo assim é que nos jogos anteriores nós tivemos um problema em que poucas oportunidades, pouquíssimas, raras, foram dadas ao adversário. Porém, em um detalhe, bola parada, que faz parte da partida e que a responsabilidade sempre é nossa, acabamos tendo problemas. E na maioria dos jogos foram assim. Foram com jogadas em bolas paradas que nos tiraram aí resultados importantes. Nós estamos tentando corrigir em todos os sentidos, nos preocupando muito com esse tipo de detalhe. Vai chegar um momento que nós tomaremos menos gols. Assim foi também no meu clube anterior. Tínhamos esse problema logo no início, na chegada. Foi corrigido, passamos aí quase que mais de 50% das partidas sem tomarmos gols. Então, eu acho que é um trabalho que nós precisamos completá-lo aqui dentro também. E fazermos que aconteça como aconteceu com o Corinthians, também com o São Paulo, em que isso seja estancado e busquemos aí um aproveitamento melhor dos momentos em que saímos na frente do adversário. Dorival, tudo bem? Dorival, hoje mais uma vez apareceu o Dorival Copeiro, né? Muita gente fala isso até nos pré-jogos em competições de Copa. Isso, de alguma forma, você gosta, né, de ser conhecido como um técnico copeiro? E te preocupa o fato de, nas últimas temporadas, você não conseguir repetir nos pontos corridos algo que você vem conseguindo com muita efetividade nas Copas, Dorival? Olha, essa situação de copeiro, ela é muito relativa. Quando eu tive times com qualidades, eu fui 2 vezes vice-campeão brasileiro. E tivemos muito próximos da conquista de título. Tive também uma oportunidade com o Vasco, em que eu tinha uma boa equipe que foi montada naquele ano, na Série B, e também ganhamos o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu também conheço os caminhos de uma competição desse tipo. É que, na maioria das vezes, eu sempre tive um time que me deu possibilidades de buscar títulos de uma outra forma. E eu nunca abri mão disso. Não quer dizer que eu tenha priorizado esse tipo de campeonato, não, jamais. Mas, assim como no Flamengo em 22, que ninguém mais acreditava em nada naquele ano, nós saímos da 16ª colocação para vice-liderança do campeonato, ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, eram os títulos que estavam muito mais próximos das minhas mãos. Naquele momento eu tive que fazer uma opção. Quando é assim, ótimo, nós vamos optar. Nesse momento nós não temos essa condição. Nós temos que nos manter muito focados no Campeonato Brasileiro. E vocês vão perceber que eu também tenho esse tipo de aptidão. Eu também sei ganhar em campeonatos brasileiros. Mas o aproveitamento em Copa sempre foi um diferencial, e para mim ele é muito importante e vai continuar sendo, eu tenho certeza. Dorival, boa noite, Isabela Jornal do Lance. Algumas coletivas você disse que o São Paulo estava atravessando um dos piores momentos
estava vivendo todo esse jejum de jogos, de vitórias e tudo mais. Eu queria que você falasse o que foi feito de diferente hoje para virar essa chavinha e como que você acredita que vai conseguir manter essa regularidade, manter esse futebol que foi visto nessa noite? Olha, não é nesses últimos dias, não foi uma mudança de chave simplesmente. Nós estamos trabalhando demais no dia a dia para tentarmos buscar essa melhor condição. Nós estivemos próximos aí de resultados muito importantes. Eu falei anteriormente, pequenos detalhes nos tiraram possibilidades reais de pontos em várias partidas. Não me lembro uma partida que nós tenhamos sido inferiores ao adversário, fomos envolvidos, o adversário jogou muito mais que a gente. Nós tivemos um equilíbrio 52 com 48% contra o Flamengo de posse de bola apenas contra o Flamengo. Nas demais partidas nós prevalecemos em praticamente todos os quesitos. Infelizmente, os resultados não acompanharam. E isso traz uma atmosfera muito complicada. Então, mostra que o trabalho não se completa ou não se complementa. E é uma realidade. E eu tenho que entender isso. Mas nós estamos buscando há muito tempo uma virada. Não sei em que momento vai acontecer, mas nós temos capacidade, qualidade e condições para fazermos bem diferente do que vinha acontecendo. Confesso que nos faltava um pouco de sorte também, porque você precisa contar com tudo isso, com todos os aspectos em determinados momentos. Não é só treino, dedicação, entrega, comprometimento, que é impressionante que esse time tem nos entregado no dia a dia. E o sentimento de frustração que ficava após cada partida era muito grande. Mais ou menos o que eu vi acontecer ontem com o Internacional, que teve possibilidades de repente fazer o segundo gol, o terceiro gol, por jogadas criadas, e acabou tomando um gol no final da partida. Não que o Remo não tenha tido merecimentos, ao contrário, mas é aquele sentimento de frustração por ter uma outra situação nas mãos e de repente não conseguir completá-la. Então era isso que ficava em cada partida que vinha acontecendo. Espero que possamos ter um novo caminho e que ele comece a se consolidar, se Deus quiser. Dorival, boa noite. Diego Bonetti, Rádio ZFM. Eu queria saber até que ponto a ausência de um autêntico camisa 10 tem dificultado o seu trabalho nessa questão de criatividade no meio de campo, né? São Paulo contava com o Lucas, talvez só em novembro. O Cauli, muitas vezes relacionado, não é utilizado. O Luciano já tentou fazer um pouco dessa função. O Marcos Antônio, hoje você disse que ele já trabalha mais pelo lado. Até que ponto falta esse camisa 10 para o seu trabalho engrenar de fato no São Paulo? E se você puder dizer se existe alguma conversa com a diretoria na contratação desse tipo de jogador, por favor. Olha, assim, nós temos pouquíssimos dentro do país. Pouquíssimos camisas 10 dentro do país. Nós tínhamos prioridades e nós tivemos que focar em cima das prioridades que tínhamos. Realmente nós temos o Lucas afastado, não temos ainda condições de tê-lo em campo, talvez ainda demore um pouco. Cauli é um garoto que vem merecendo uma oportunidade por aquilo que vem trabalhando. Eu estou devendo uma oportunidade ao Cauli pela entrega que ele vem tendo, pelo compromisso que ele tem assumido e pela postura melhorada dele desde a nossa chegada aqui dentro. Em algum momento ele vai, de repente, vai ter esse tipo ou essa oportunidade para que ele possa comprovar tudo isso. Espero que possa dar essa condição o mais rápido possível para ele, porque ele vem buscando em treinamentos e vem se dedicando muito para que possa ter uma oportunidade em algum momento. Dorival, parabéns pela vitória. Queria falar mais sobre o Danielzinho, né? Ele, no melhor São Paulo que o torcedor viu antes da sua chegada, ele era titular absoluto. E com você, após a pausa da Copa do Mundo, ele só jogou como titular em alguns cenários que não teve alguns jogadores importantes, como o Bobadilla, assim que aconteceu hoje. Só que contra o Flamengo no Maracanã, hoje também ele foi um destaque. O que você acha do jogador e o que falta para o Danielzinho, talvez, ser um titular absoluto com o Dorival? Não falta nada.
Nós estamos rodando um pouquinho o meio campo. Se você se atentar para as nossas formações, nós já tivemos Pablo, Newton, nós já tivemos Bobadilha, Pablo, Newton, nós já tivemos Pablo, Danielzinho e Marco Antônio, nós já tivemos Daniel, Marco Antônio e Bobadilha, muito pouco. Eu tive poucas vezes o Bobadilha em condições. O Daniel é um jogador importante para mim, ele sabe disso. Hoje fez novamente uma excelente partida e tem nos ajudado muito nesse processo. Terá mais e mais oportunidades por merecimento, por aquilo que ele vem jogando. Tá, então ouvimos o técnico Dorival Júnior para falar da classificação do São Paulo para as quartas de final da Sul-Americana. Pega o Boca Juniors na Argentina. Deixa eu chamar o Paulo do Vale, já está na zona mista. Tudo bem por aí, PDV? Tudo certo, Aninha. Tô esperando o Sabino por aqui. Daqui a pouco vai falar, zagueirão, autor de um dos gols do São Paulo hoje. Tá certo, só chamar a gente aqui, o Sabino, que fez então o terceiro gol, né, desse placar de 3-1 que classificou o São Paulo. Quer destacar algum ponto aí da coletiva do Dorival, Léo? Não, acho que nenhum ponto específico me chamou a atenção. Ele foi questionado sobre o que falávamos aqui. Ser um técnico copeiro, ou que se destaca nas Copas e que não vai tão bem no Campeonato Brasileiro. Eu não fiz uma crítica ao Dorival, foi uma simples constatação, e acho que a justificativa dele é justa, ela é correta. Os últimos times pelos quais o Dorival passou, eles não tinham material humano para competir no Campeonato Brasileiro, não tinham elenco para isso, e acho que o Dorival conseguiu tirar muito desses elencos, principalmente de São Paulo e Corinthians, a ponto dele ser campeão da Copa do Brasil com os dois times, um torneio por Copas. Já no Campeonato Brasileiro a campanha foi bem abaixo, justamente porque você não consegue colocar força máxima nos dois torneios. Você tem que fazer uma escolha e à medida que a temporada vai avançando, você vai chegando na semifinal, quarta, semi, e o Campeonato Brasileiro vai ficando de lado. A questão agora é que o São Paulo ainda não chegou aos 45 pontos, então ele precisa olhar com carinho para o Campeonato Brasileiro, para também pensar num possível título da Copa Sul-Americana. O São Paulo já está eliminado da Copa do Brasil. É isso. E você, Guerreiro, o que você achou aí das palavras do Dorival Sabino Júnior? Vamos ouvir, rapidinho, já volto com você. Vamos ouvir o Sabino, então, na zona mista. Esse jogo, né, tem uma concorrência agora maior também na zaga, voltou a Arboleda, chegou o Domingos Duarte, você vinha variando, né, voltando também de uma questão física. O quão importante é essa classificação para o coletivo, mas individualmente para você voltar a jogar e fazer o gol? Para mim, muito feliz, né? Como você falou, eu voltei a jogar, voltando de lesão. Depois da lesão, os primeiros 90 minutos que eu joguei, né? Mas estou muito feliz. Mas assim, cara, como eu sempre falo para vocês aqui, eu procuro as minhas oportunidades, né? Sempre quando elas aparecem eu tenho que estar pronto. Tô voltando de lesão, na parte física, não é fácil. Mas o bom disso é que tem zagueiro para dar conta do recado, né? Não importa se joga eu, se joga o Domingo, se joga o Arboleda, se joga o Osório, né? Se joga o Isaac. Eu acho que todos estão prontos para poder apresentar o São Paulo da melhor maneira possível. A importância desse resultado hoje, São Paulo vinha de uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro também, consegue a classificação, que muda agora para a temporada do São Paulo com essa vitória hoje, também a vaga nas quartas de final. Acho que é um ânimo a mais para nós, é um alívio também, depois de tanto tempo sem vencer, conseguir a vitória. Eu acho que para nós é importante, para nós entendermos que nós somos capazes, né, que muitas vezes não somos aquilo que as pessoas falam que nós somos, né? Então isso é importante para nós como grupo, como elenco. Como eu falei em outras oportunidades, eu acho que o São Paulo só vai sair dessa situação se todos nós estivermos juntos. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez a torcida por ter comprado a ideia. Na terça-feira, 9h30 da noite, comparecer mais de 40 mil torcedores. Eu acho que isso para nós é muito importante. Eu acho que só assim o São Paulo vai sair dessa situação. E para nós essa vitória tira um peso muito grande. Sabino, você foi um jogador que subiu ali antes do jogo começar. Você foi o primeiro que subiu ali no campo, ainda com o fone, acho que ouvindo uma música depois desse contato com a torcida na recepção, né? O que você pensou ali naquele momento? Você estava ali sozinho, olhando o Morumbi numa noite como essa? Cara, quando eu subo ali pro campo, eu falei pro colega de vocês ali, é uma oração que eu faço a Deus de agradecimento. Não é todo jogador que está no São Paulo, jogando na Sul-Americana, com 40 mil torcedores no estádio, no Morumbi.
Então, quando eu subo ali, eu tento mentalizar o jogo, agradecer a Deus pela oportunidade. Né? Eu saí de uma cidade pequenininha, então para mim é um privilégio muito grande, é uma honra estar representando o São Paulo. Então, esse momento que eu tenho ali é um momento meu com Deus, pedindo proteção, pedindo que nós possamos entrar e sair ileso e, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade. Bom, tá aí, portanto, registro do Sabino aqui na zona mista, viu, Aninha? Obrigada, viu, PDV? Daqui a pouquinho eu já te chamo aí, instantes, para o seu destaque final. Guerreiro, o seu destaque final, meu querido. O que me atentou, me chamou ali na parte do Dorival, foi quando ele fala da situação do brasileiro, que tem que estar atento, tem que estar ligado. São Paulo hoje venceu, ponto. Convenceu? Não. São Paulo vai precisar de mais. Virar a chave, longe disso. São Paulo, para virar a chave hoje, ele precisa ganhar da Chapecoense lá em Chapecó e ganhar do Bragantino em casa. 6 pontos, talvez, no brasileiro, né? Ele dá um salto lá em cima na tabela e talvez pode virar a chave sim no brasileiro, já começar a pensar do meio para cima. Mas nesse momento, a preocupação e o alerta, ele tem que estar ligado, Ana. Então, assim, é bom quando você vê o Dorival falar da preocupação e trabalhar em cima desse jogo que vem pela frente, que a gente viu que no final de semana, né, o jogo Chapecoense-Bahia foi um jogo de muita disputa, de não desistir até o final, e eu acredito que a Chapecoense, embora já foi para a segunda divisão, mas ela vai tirar pontos de muitos times aí até o final do Campeonato Brasileiro. Tá certo, obrigada, sempre um prazer estar com você aqui, viu? Obrigado Léo, eu que agradeço a vocês, sempre é muito importante estar ao lado de vocês, sempre aprendendo cada vez mais. Obrigada, Guerreiro. Só chamar o PDV rapidinho aqui. PDV, meu querido, seu destaque final. Bom, Aninho, São Paulo volta a campo, portanto, domingo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, não tem Copa do Brasil, então acho que consegue descansar o time na próxima semana, focar no Brasileiro e depois aguardar essa chegada desse grande duelo contra a equipe do Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Aninha. Obrigada, querido. Paulo do Vale, microfones da Bandeirantes, sempre a nossa reportagem em ação. E a Opinião Bandeirantes também, Léo, queria te agradecer mais uma vez por mais uma jornada e mais uma edição do Apito Final. Eu que agradeço a sua companhia, Aninha, do Leandro, do Agrela, do Paulo do Vale, do Pedro Martelli, de todo mundo que ficou ligado na nossa transmissão aqui na Bandeirantes. Se o São Paulo tem alguma pretensão dentro do Campeonato Brasileiro, não pode deixar pontos diante da Chapecoense. Importantíssimo que o São Paulo volte a vencer naquela que é a principal competição nacional, para que ele também afaste essa má fase, ele se reencontre com a vitória no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde abril. É um absurdo que um time do tamanho do São Paulo não vença há praticamente 5 meses, Aninha. Uma boa noite para você e para todo mundo que ficou ligado na Bandeirantes. Boa noite, Léo. E a torcida merece também, né? Portanto, Chapecoense e São Paulo pelo Brasileirão no próximo domingo, agora 00:31, intervalo rapidinho, a gente volta já com o Apito Final, Agrela e eu e o Agrela. Fica aí. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. E da polícia? Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala.
Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a trentacinque e, no fim, o giro mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. Tá no ar o show da obra. De um lado, a experiência. Do outro, o faro de obra. Qual o cimento que dá show de resistência? Cimento Votoran. Certa resposta. E qual o cimento que seca mais rápido? Cimento Votoran. Certo. E para decidir quais os produtos pro acabamento? Argamassa e o rejunte da Votomassa. Eita, nem deu chance, ganhou! Cimento Votoran, seca rápido, é resistente, é bom demais. Há 80 anos, a Fundação Dorina Noil para Cegos acredita que a inclusão transforma vidas. Com educação, acessibilidade e oportunidades, milhares de pessoas cegas ou com baixa visão conquistam mais autonomia e um futuro com mais possibilidades. Acesse fundacaldorina.org.br e faça parte dessa história. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Neste domingo, o primeiro debate entre candidatos à presidência da República. Às 20h, aqui na Bandeirantes, no Dial em 107.3 e também no nosso canal no YouTube. Já a partir das 18h, vamos acompanhar a chegada dos candidatos e convidados. Entrevistas, o Esquenta com nossa reportagem. No estúdio, Thaís Freitas e Pedro Campos. Mais uma vez, como já é tradição desde 1989, o Grupo Bandeirantes sai na frente e realiza o primeiro debate entre candidatos à presidência da República. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Já de volta com o apito final na Bandeirantes, 00:35, na nossa jornada esportiva mais cedo, o São Paulo classificado para as quartas de final. E tivemos outros jogos também, né, Agrela? Exatamente, Ana, exatamente. Alguns jogos importantes aí da Copa Libertadores, também da Copa Sul-Americana. Vamos começar então pela Sul-Americana, porque a gente tem esse confronto definido já entre São Paulo e Boca na próxima fase da competição. Isso porque o Boca venceu o Recoleta, Deportivo Recoleta, foi do grupo do Santos na Sul-Americana mais cedo, 4-0 fora de casa. Já havia vencido na ida por 3-1, então na próxima fase esse duelo de Libertadores na Copa Sul-Americana. Já no na Copa Libertadores, aí sim, primeiro o Fluminense passou pelo Rivadavia, 1-1 no tempo normal, foi 0-0 no Maracanã, nos pênaltis 5-4 para o Flusão. Agora espera o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam amanhã às 7h da noite. O jogo de ida foi 1-1. Além disso, o Estudiantes se classificou também diante da Universidade Católica, 3-0 fora de casa, ida 1-0 para os argentinos também. Então agora só esperam o vencedor de Corinthians e Rosário Central. E na partida de ida ainda, entre Tolima e Del Valle, isso porque devido ao terremoto, o jogo de ida na semana passada foi cancelado, então foi realizado hoje, remarcado pela Conmebol. O Del Valle na Colômbia venceu o Tolima, placar de 1-0, gol de Aaron Rodrigues. Então na semana que vem teremos aí o desfecho desse confronto. Quem passar de Independiente Del Valle e Tolima enfrenta justamente o vencedor de Cruzeiro e Flamengo, que se enfrentam amanhã com transmissão da Bandeirantes. Viu, Ana? Tá certo. Obrigada. Guilherme Agrela com a gente aqui no apito final. Agora vou chamar o Luiz Fabiani para falar do Corinthians. Boa noite para você, Fabiani.
Tudo certo, Ana? Boa noite para você e para todos que acompanham o apito final aqui na Bandeirantes. E que dia movimentado no Corinthians, hein? O primeiro de Memphis Depay como jogador do clube, no que podemos chamar de segunda passagem pelo Timão, já que foram alguns dias sem contrato até a renovação ser sacramentada na tarde desta terça-feira. Portanto, Memphis Depay permanece no Corinthians por mais 2 temporadas, um contrato muito celebrado pela diretoria que entende que não terá problemas para arcar com os custos do camisa 10 holandês. E a saudade do torcedor não vai demorar para ser encerrada. Ele voltará a atuar pelo Alvinegro nesta quinta-feira no jogo contra o Rosário Central pela Copa Libertadores em Itaquera. A expectativa da comissão técnica é que ele possa estar em campo para um período entre 30 e 45 minutos. Assim sendo, deve começar no banco de reservas para ser acionado na etapa final. Um provável time do Corinthians conta com Gabriel Paulista, inicialmente dúvida porque deixou o jogo contra o Cruzeiro mancando. Além dele, o Breno Bidon também não preocupa. O Fernando Diniz vai ter que definir só o substituto do Alan, que foi expulso no duelo de ida, e deve ter André Carrilho como reposição. Provável time, portanto, Diogo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli, Carrilho, Bidon e Garro, ataque de Caio César e Pedro Raul. Memphis Depay, como informamos, fica para os 45 minutos finais. Quero destacar a primeira frase de Memphis Depay nesse retorno ao Corinthians. Em entrevista aos veículos de comunicação do clube, assegurou estar muito emocionado e, claro, empolgado para essa sua volta ao Timão. A lot of emotions, in my head and my body. First of all, são muitas emoções para mim, por todo o meu corpo e na minha cabeça. Primeiro, queria agradecer a todos os envolvidos na renovação. Claro, o Corinthians é gigante e todos viram o quão grande nós somos juntos. Estamos todos muito felizes. Eu estou ansioso para voltar aos trabalhos e temos muito ainda pela frente. So I'm very, very happy. Can't wait to be back at work and we have a lot of things to fight for, so I'm very happy. They have showed how big they are, how important they are. A torcida mostrou o quão grande e importante é para o futuro do clube. O que aconteceu foi algo extraordinário e eles estão no meu coração. Eu vou fazer de tudo para conquistar coisas junto com eles. Muito feliz, muito grato e vai Corinthians. Big things together with them, so super happy, super grateful and vai Corinthians. Então é isso, Ana. O Corinthians ainda realiza mais um treino nessa quarta-feira. Será o primeiro do Memphis Depay com os companheiros de equipe. Vale lembrar que hoje ele foi somente para o campo individualizado. Então ele fez um trabalho com a fisioterapia, com bola, mas sem a parte coletiva com os companheiros. Amanhã é dia de Memphis Depay em plenas condições, trabalhos rolando no Timão e expectativa máxima para o duelo até aqui mais importante da temporada do Timão. Valeu, Luiz Fabiani falando do Corinthians, e agora tem as informações do Santos com Everton Ramos. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final, trazendo informações do Santos, que teve até uma terça-feira movimentada, eu destacaria. Isso primeiro porque o Peixe concretizou venda de zagueiro, teve viagem também ao Equador e a gente descobrindo os jogadores relacionados para o duelo contra o Macará, jogo de volta em Ambato, região central do Equador, na próxima quinta-feira, às 7h da noite. Neymar, o camisa 10, Gabriel Barbosa e Barreal, do setor ofensivo, são jogadores de destaque que foram preservados dessa viagem, portanto, não estarão à disposição do técnico Cuca para o jogo de volta. No caso do camisa 10, claro que o grande destaque é porque o Neymar, ao ser preservado, há, por parte da comissão técnica do Santos, uma grande expectativa de que ele emende 4 jogos seguidos logo após a partida contra o Macará. O Santos tem duelo direto já no próximo fim de semana contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Palmeiras na sequência, ida pela Copa do Brasil no Estádio Alviverde, mais um clássico contra o Corinthians em Itaquera e, por fim, o duelo contra o Palmeiras decisivo na Vila Belmiro. Por isso, uma sequência gigante, expressiva, que pode inclusive fazer o Santos sonhar mais alto na temporada, e a comissão técnica vendo com bons olhos toda essa questão referente à presença do Neymar
Em campo, além de Neymar, Gabriel Barbosa e Barreal, não viajaram com a delegação também o Igor Vinícius. Ele vinha se recuperando de um quadro de lombalgia, jogou no duelo contra o Vasco no domingo, mas ele mesmo na zona mista destacou, não tinha como deixar em um jogo como esse no colo de um atleta novo. Seria o Davizinho, de 18 anos, o escalado para a posição, já que o Santos perdeu o Gabriel Menino no duelo de ida contra o Macará. O Igor Vinícius, então, mesmo sem estar 100%, viaja com a delegação ao Rio, joga contra o Vasco, mas volta a ser preservado contra o Macará para a partida de volta. Além desses 4 nomes, Escobar. Aí sim, por causa de um cartão amarelo, ele levou o terceiro no duelo de ida, não fica à disposição para o duelo de volta, ou seja, é o Santos que vai ter que mexer nas 2 laterais para esta partida contra o Macará, quinta-feira, reforçando 7 horas da noite, no pacato estádio Bella Vista, em Ambato, com capacidade para pouco mais de 16 mil pessoas e com ingressos esgotados. Imagino que a procura alta também dos torcedores do pacato Macará tenha sido pela possível presença de Neymar, mas isso não vai acontecer, ele é desfalque certo. Ainda nessa movimentada terça-feira do Santos, Aninha, queria destacar que o Peixe concretizou a venda, entre aspas, né? Porque ainda não há assinatura do contrato, mas o Santos já aceitou a proposta do Atlas do México pelo zagueiro Adonis Frias. 4 milhões e meio de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais. Isso aí, se a gente acrescentar ou levar em consideração o valor fixo e também ali os bônus por metas, né? A gente está falando de só fixo 20 milhões de reais, então um valor expressivo, basicamente o que o Santos investiu no Adonis Frias na temporada passada ao contratar ele do León do México, e agora o Santos vê esse retorno, né? Não tem ali um prejuízo com um atleta, era o que o Santos esperava. Já havia rejeitado uma primeira proposta, porque a ideia inicial do Santos era trocar o zagueiro argentino pelo lateral direito uruguaio Martirena. Inclusive, essa negociação ficou muito avançada. O Martirena chegou a ter passagens aéreas compradas para o Brasil. O Atlas acabou atravessando a negociação, chegou querendo comprar diretamente o zagueiro do Santos, e o Santos, então, com esse valor, né, de 4 milhões e meio de dólares, se viu numa situação difícil de recusar. Ele já foi liberado para viajar, inclusive fazer exames e assinar com o time mexicano. Havia o interesse do zagueiro em retornar ao México, onde já havia atuado, e também em mais uma vez trabalhar com o Hernan Crespo, o técnico ex-São Paulo que está à frente do Atlas. Lembrando que também um ponto importante nessa negociação, o Santos segue com 20% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, podendo obter um retorno em possíveis negociações futuras envolvendo o Adonis Frias. Nessa passagem pelo Santos, então, 37 jogos, 2 gols marcados, se encerra assim a passagem de Adonis Frias, que deve assinar e fechar com o Atlas do México, já em deslocamento inclusive para isso. Queria destacar ainda, Ana, a gente falou do Santos preservando alguns atletas titulares, mas a destacar a oportunidade para jovens da base santista. O Davizinho, que é um ponta-direita de ofício, mas que atuou na lateral direita após a contusão do Gabriel Menino na semana passada, de 18 anos, pode ter oportunidade pelo 4º jogo como profissional. Além dele, o Rafael Gonzaga, para a lateral esquerda, que também não vai ter o Escobar, o Vini Lira, que é ali o nome da posição. O Rafael Gonzaga pode ganhar a 5ª oportunidade no time profissional, também de 18 anos. E 2 nomes que ainda não estrearam no profissional do Santos. O Pedro Assis, atacante de 19 anos, que na temporada tem 31 jogos e 7 gols pelo Sub-20, está no Santos desde o ano passado, com passagens também pela base de Cruzeiro e Bahia. E do zagueiro João Alencar, de 19 anos, também outro que não estreou entre os profissionais, são 26 jogos e 1 gol pelo Sub-20 do Santos nessa temporada. Ele está no Peixe desde 2018, ou seja, desde quando tinha 11 anos de idade, o João Alencar, e o Pedro Assis podendo ganhar oportunidades com o técnico Cuca e pela primeira vez na equipe profissional do Santos. Já destacando também que o Peixe, na semana passada, né, a gente vai relembrar para o torcedor, o Santos teve algumas reuniões, né? A diretoria do Santos teve uma reunião direta com membros de uma torcida organizada, que se manifestaram hoje por 2 pontos, tá, Ana? Há de se destacar, inclusive. Eles levaram nessa reunião, inclusive que teve o presidente Marcelo Teixeira junto, alguns fatores para, inclusive, pensar
nessa luta de Santos contra o rebaixamento, para cobrar diretamente a diretoria. Um dos pontos levantados: ingressos em valores mais acessíveis. A gente tem hoje a Vila Belmiro, Ana, e nos últimos jogos, o preço que vinha sendo praticado na arquibancada, por exemplo, que é o setor mais barato, ingressos a R$160 a inteira. Ou seja, uns ingressos mais baratos, a meia entrada, a R$80, R$160 a entrada inteira. Algo muito fora de mão, o padrão da Vila Belmiro. A diretoria do Santos, então, hoje já anunciou o início das vendas para o duelo contra o Mirassol, domingo 6h30 na Vila Belmiro, mais um confronto direto com ingressos populares. As arquibancadas, por exemplo, a R$80 a inteira, R$40 a meia. O ingresso mais caro, inclusive, vai ser nas cadeiras sociais e cobertas. R$140 a inteira, R$70 a meia, ou seja, os ingressos de fato dando uma bela baixada. Um ponto positivo do que foi abordado entre os membros dessa torcida organizada e aceitos ali pela diretoria. Agora, teve um outro ponto que também foi levantado pela torcida jovem do Santos em relação ao ambiente externo, a pessoas de fora do clube terem acesso ao vestiário, a viagens, o que isso também poderia prejudicar o elenco em campo. Houve ali um parecer positivo de ambas as partes que isso não aconteceria mais, só que a torcida jovem emitiu uma primeira nota hoje à tarde. Na última reunião entre a TJ, jogadores, comissão e diretores do Santos, ficou acordado que, para o bem do ambiente no Santos, não seria tolerada a presença de pessoas alheias ao convívio da delegação em viagens vestiário e CT. A nota continua com: na viagem que está acontecendo neste momento, está confirmada a presença da imprensa e convidados no voo fretado pelo clube, sendo assim uma quebra no acordo feito entre torcida, jogadores e diretoria. Ainda segue a nota da torcida organizada: vocês nem tinham decolado e nós já sabíamos que tinha coisa errada, portanto, que fique claro, nós estamos aqui. E que fique mais claro ainda, a nossa palavra não faz curva. Se é para o bem coletivo do Santos, estaremos atuantes como for necessário. Para aqueles que aproveitam dessas relações para benefícios próprios, estamos de olho em vocês, mas principalmente estamos de olho nas frutas podres que em breve encontrarão seu lugar no lixo. Essa foi uma primeira nota divulgada no meio da tarde pela torcida organizada, inclusive eles citam, enquanto o Santos se deslocava a Ambato. Mas, para o final do dia, uma nova nota foi publicada por esta mesma torcida, abre aspas. Com a apuração direta da torcida, fomos informados que os convidados no voo com a delegação são de 8 veículos de imprensa distintos. Segundo o clube, os mesmos já haviam sido convidados para compor o voo, que estava com vagas sobrando, e o clube julgou que ficaria mal se indispor e não honrar o convite já feito. Os jornalistas apenas viajam no mesmo avião, eles têm outro hotel, não ficarão nos treinos e locais reservados para os atletas. O clube encerrou afirmando que a finalidade é a cobertura do jogo e a divulgação do Santos na Sul-Americana e principalmente garantiu que não repetirá mais nenhuma ação parecida. Entendemos a situação, mas externamos a total falta de transparência nela, já que se estava planejada essa ação, poderíamos ter sido avisados já na conversa no CT Rei Pelé, fecha aspas, o que diz a segunda nota emitida no mesmo dia pela torcida organizada, pela torcida jovem do Santos. Uma situação que fica ali, quando parecia que tudo tinha sido acordado e que o Santos, nessa questão da própria torcida, que fez um belo trabalho, uma bela festa em São Januário no domingo, uma indisposição criada nos bastidores, e a gente traz aqui pro ouvinte da Bandeirantes. Ana. Obrigada, viu, Everton Ramos, falando do Santos. Agora a gente vai com as informações do Palmeiras com Lucas Bueno. Lucas, boa noite para você. Oi, Ana, todos que nos acompanham aqui no Apito Final, trazendo as notícias do Palmeiras, que encerrou nesta manhã de terça-feira a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o Cerro Porteño. A partida será disputada nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai. No jogo de ida em São Paulo, as equipes empataram pelo placar de 1-1. O técnico Abel Ferreira ainda tem dúvidas para definir a equipe, principalmente no meio-campo e no ataque. Andreas Pereira está suspenso após ser expulso na primeira partida. Para a vaga, Lucas Evangelista aparece como principal opção do treinador, mantendo as características da equipe.
enquanto o Emiliano Martinez é uma alternativa mais defensiva, que poderia dar maior liberdade para Marlon Freitas chegar até a área. No ataque, Maurício disputa uma vaga com Vitor Roque para formar o trio, ao lado de John Arias e Flaco Lopes. O paraguaio pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, e a tendência é que o Abel Ferreira retome a formação com 3 zagueiros. Barbosa está de volta após ser preservado diante do Fluminense por causa de um trauma no pé e deve formar o trio defensivo com Murilo e Gustavo Gomes. Kelvin, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, também é novidade, mas Alan deve permanecer como titular na ala direita do Verdão. Paulinho e Sousa estão fora da partida. Paulinho segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Sousa trata de uma lesão na coxa esquerda. Jefté sofreu uma lesão no joelho direito, também está fora da temporada. O último treino antes da viagem foi marcado por atividades táticas. A comissão técnica exibiu um vídeo de preparação para a decisão e, posteriormente, levou os jogadores a campo para aperfeiçoar principalmente as bolas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas. A delegação palmeirense desembarcou em Assunção na noite desta terça-feira. E entre os relacionados estão os goleiros Carlos Miguel, Kaique Lomba, os laterais Arthur Giai, Kelvin e Piquerez, os zagueiros Barbosa, Benedetti, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo, os meio-campistas Emiliano Martinez, Felipe Anderson, Larson, Lucas Evangelista, Luiz Pacheco, Marlon Freitas e Maurício, além dos atacantes Alan, Arias, Eric Belé, Flaco Lopes, Heitor, Riquelme Felipe e Vitor Roque. Com isso, o Palmeiras tem uma provável escalação de Carlos Miguel no gol, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa fazendo o trio de zaga, Marlon Freitas e Lucas Evangelista no meio-campo, Alan e Piquerez aberto pelas alas e o trio de ataque com Arias, Maurício e Flaco Lopes. Lembrando que o Verdão precisa vencer para avançar às quartas de final e em um novo empate leva para as disputas de pênaltis. Além disso, Palmeiras e W Torre avançaram na realização do projeto de retiradas da cadeira do Gol Norte, visando aumentar a capacidade da Arena Palmeiras. O projeto está sendo elaborado para aprovação junto aos órgãos competentes e passarão por uma análise do Banco BTG, que está próximo de assumir a gestão do estádio. O processo é considerado avançado, porém com a mudança próxima na gestão da Arena Palmeiras, todas as partes, além de Palmeiras, W Torre e BTG, irão se reunir para alinhar os últimos detalhes necessários e ouvir as intenções do banco para o local e se deseja alguma mudança no projeto inicial. Por conta de todos esses fatores e de eventos já programados na Arena Palmeiras até o fim de 2026, a expectativa é que as obras tenham início apenas no primeiro trimestre de 2027. Tá aí então, o Lucas Bueno falando sobre o Palmeiras, joga amanhã, aliás, hoje, né, mais conhecido como quarta-feira contra o Cerro Porteño. Break rapidinho, só lembrar que domingo tem debate entre candidatos à presidência da República às 8 horas da noite aqui na Bandeirantes, em 107.3 no rádio e no nosso canal no YouTube também, Rádio Bandeirantes Oficial. O Esquenta com a Thaís Freitas e o Pedro Campos começa 2 horas antes, ou seja, às 6 da tarde. Aí depois do debate, toda a repercussão no Canal Livre, nas redes sociais, nos bastidores, no Instagram e Facebook oficiais da Bandeirantes. Desde 1989, o Grupo Bandeirantes é o primeiro a realizar o debate entre candidatos à presidência da República. E no próximo domingo, a tradição que já dura quase 4 décadas será reforçada. Tá, então anota aí para não perder nada. A maior cobertura você acompanha na Bandeirantes. Faltando 4 minutos para 1, break rapidinho, apito final, volta já. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie.
Violência contra a mulher. A Band não se cala. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Há 80 anos, a Fundação Dorina no Will para Cegos acredita que a inclusão transforma vidas. Com educação, acessibilidade e oportunidades, milhares de pessoas cegas ou com baixa visão conquistam mais autonomia e um futuro com mais possibilidades. Acesse fundacaldorina.org.br e faça parte dessa história. Apoio Instituto Bandeirantes. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. De volta com o Apito Final, tempo suficiente para lembrar que tem jornada esportiva hoje da Libertadores da América a partir das 6h30 da tarde, tá? Libertadores com La Nueva, em La Nueva, na verdade, com o Cerro Porteño e Palmeiras. Palmeiras precisa de uma vitória lá para trazer confiança aí para o torcedor. Narração do Ulisses Costa, com Cláudio Zaidan e Alexandre Pretzel nos comentários. Bruno Migliozzi na reportagem. Intervalo fica com Ricardo Capriotti. Lucas Bueno no plantão esportivo. E aí tem também mais jogos para você. No Maracanã, Flamengo e Cruzeiro às 21h30, com João Paulo Capelanes narrando toda essa história. E o Leandro Quesada nos comentários. Agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E também você que nos acompanha no Dial. Agradecer meu querido Guilherme Agrela, que sabe tudo de esporte. Obrigada, viu, Gui? Eu que te agradeço, Ana. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e boa sequência de semana com muito futebol aqui na Bandeirantes. Abraço, Ana. Obrigada, viu? Agradecer nossa equipe aqui da Bandeirantes. Meu braço direito e esquerdo na mesa de som, Michel Lopes, Caiame Martins na Central Técnica, o Carlos Amaral no Switcher e o Lucas Abud no digital. Todo mundo que fez acontecer o Apito Final na Bandeirantes. Aqui deu. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.